Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e mega sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais. Inclusive uma seção de doces completa. E mais, facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Seu coração, Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. Essência! A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Essência! Hora certa. Olá, boa tarde, tudo bem por aí? Agora 4 da tarde, mais 4 minutos. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, tá no ar a jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. A bola vai rolar daqui a pouquinho, jogo marcado para 5 da tarde, quer dizer,
Nós esperamos que o jogo aconteça, né? Tem Juventude e Ponte Preta, 37ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol e Interior. Jornada esportiva no ar neste sabadão, hoje, dia 18 de novembro de 2023, para a construtora Patriani. Quem compara, compra um Patriani. Acesse construtorapatriani.com.br. Iga Atacado, maior variedade e os menores preços. Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Shimozono, Mega Sorte, loterias, mega sorte para você. Mega Sena acumulada até às 7 horas da noite. Você pode fazer a sua fezinha em qualquer uma das lojas da Shimozono, hein? Pig e Chicken, torresmo e frango frito. Você no delivery ou pelo iFood, 98973 1260. Para você ligado com a gente, ST Soldas e Abrasivos, materiais de solda, abrasivos e materiais de segurança. WhatsApp 982500410. Um abraço lá pro Marcelino e toda a equipe. Pizzeria Papagaio, a qualidade em fazer pizza. Rose Pisos, um show de beleza pro seu lar. Café Canecão, o puro sabor da vida. Bebidas Poti, restaurante do Dadá e concessionária Sim, a maior concessionária Fiat da região. 4 da tarde, mais 6 minutos. No ar, jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Mesa de áudio e vídeo aqui na Rua das Camélias, nos estúdios do Futebol Interior, com o Felipe Marques. Áudio e vídeo é com o Felipe Marques. Mesa de áudio lá na Essência FM com o Lucas Boa Pessoa. Na Essência, a direção artística do Gil Kleber, a direção geral do pastor Josimar Fonseca, da Igreja Família da Fé Church. A Essência agora também tem futebol com a equipe dos canais Futebol Interior. Conosco no Futebol Interior, a direção comercial do Claudinei Corsi, direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, desejo a você um ótimo entretenimento esportivo. Bora para mais uma jornada, porque a partir de agora eu vou girar e escalar as vozes que vão fazer comigo mais uma grande jornada esportiva no seu rádio. Ponte Preta, desbravado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu. Ponte, macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. A bola vai rolar daqui a pouquinho, 5 da tarde. Será que é hoje que a Ponte Preta acaba de vez com esse negócio de querer disputar a Série C? Porque parece que é isso que a macaquinha quer, né? Sei lá, hein? Vamos trazer aqui o primeiro destaque. O destaque é dele, André Luiz, o nosso repórter feliz. Seja bem-vindo aqui à Jornada Esportiva dos canais Futebol Interior. Grande abraço pra você. Boa tarde, André Luiz. Muito boa tarde a você, Carlos Corsato. E boa tarde muito, mas muito especial a você, ouvinte e torcedor ligado nos canais Futebol Interior. É a Associação Atlética Ponte Preta, que, como você bem disse, hoje pode acabar de vez daqui a pouco às 17 horas no estádio Alfredo Jaconi, na belíssima Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, o fantasma do rebaixamento. Basta uma vitória da Macaca, que quase estará lá, dependendo dos outros resultados dos concorrentes. Por exemplo, Sampaio Corrêa e Tombense se tropeçarem, e uma vitória da Macaca esta tarde diante do Papo. O Juventude, a Macaca, e aí irá carimbar a sua permanência à Série B no ano de 2024. Quanto ao time, o técnico João Brigatti deverá praticamente manter a mesma equipe que venceu no último sábado na cidade de Tombos, a equipe do Tombense por 1-0, gol do craque Elvis de falta, mas essa semana ele aí tem uma dúvida na sua cabeça que pode ser desmembrada daqui a pouco. Ou Gé ou Eliel no comando de ataque, ao lado de Pablo Diego, e continuam de fora da equipe o ala direito Mailton, o Gabriel Santiago,
e todos entregues ao departamento médico, assim como o zagueiro Matheus Silva, meu caro Carlos Corsato. Esse é o André Luiz trazendo o primeiro destaque, o destaque da Ponte, que joga em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha contra o Juventude. Agora eu quero o destaque do Juventude. O que você destaca do time de Caxias do Sul, hein, André? É o Esporte Clube Juventude, o Papo, ou o time jaconeiro, ou o seu mascote, que é o Periquito, que vem de um empate 0-0 contra o ABC, jogando na última terça-feira no estádio Frasqueirão, na cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte. E precisa também de uma vitória esta tarde diante da Macaca, para aí praticamente estar com um pé na Série A do Campeonato Brasileiro no ano de 2024. Quanto ao time, o técnico Thiago Carpini não poderá contar com o volante Jadson, que foi expulso na partida diante do ABC, e também o Reginaldo, que é o ala direito, o atacante David, todos entregues ao departamento médico da equipe jaconeira. Em contrapartida, Gabriel Tagliari, que é o atacante, ele volta de suspensão e está aí confirmado no ataque da equipe do Juventude, meu caro Carlos Corsato. Esse é o André Luiz, o nosso repórter feliz, trazendo os destaques das equipes Ponte e Juventude. Juventude e Ponte. Bom, o pessoal tem que mandar a escalação com 1 hora antes, mas até agora nada. Já dei uma chegada aqui no Instagram da Ponte, que também sempre coloca na frente, nada. E no Instagram é que eu fui no Instagram do Tombense também, agora eu fui mal, hein? O jogo de hoje não é contra o Tombense, é contra o Juventude. Não fui no Instagram do Juventude ainda. Mas no Instagram da Ponte, nada até agora, viu? 4 da tarde, mais 12 minutos. O que a gente sabe é que tá caindo muita, mas muita chuva lá no Rio Grande do Sul, principalmente próximo ali, em Caxias também, né? Mas nas cidades vizinhas. Bento Gonçalves. Muita água e, inclusive, foi decretado estado de calamidade pela manhã pelo prefeito de Caxias do Sul. Então vamos aguardar para ver o que pode acontecer. Mas, por enquanto, nada de escalação, viu? Nem Ponte, nem de Juventude. 4 da tarde, mais 12 minutos para a Construtora Patriani, Iga Atacado, Shimozono, Mega Sorte Loterias, Pig Chicken, ST Soldas e Abrasivos, Pizzeria Papagaios, Rose Pisos, Café Canecão, Bebidas Poti, Restaurante do Dadá e Concessionária Sim. Agora eu quero o destaque dele, o nosso comentarista Frank Francisco. De carona com o Frank. O que você projeta? O seu destaque para Ponte Juventude. Juventude Ponte. Grande abraço, Frank Francisco. Boa tarde. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, nação Ponte Pretana. Ô, Carlos, a gente espera aqui que a Macaca hoje possa confirmar essa saída de uma vez, né? Ou pelo menos botar um pé e meio para fora dessa Série C, né? Pelo amor de Deus, isso é um sonho, isso é um pesadelo que nós não esperamos não repetir mais. É o que a gente aguarda, né, André? É verdade, Frank. Saiu aí, ó, para o seu comentário, a escalação oficial da Ponte acaba de sair nesse instante com Kaique França, Luiz Felipe Castro, Fábio Sanches e Arthur, Filipinho Amaral, Ramon Carvalho e Elvis, Pablo Dieguegé, a mesma equipe que começou na última partida, a vitória diante do Tombense por 1-0, Frank Francisco. Carlos, vou aproveitar, deixa aí e vou dizer que estou feliz, né? E creio que o Brigatti também, você repetir a escalação depois de uma vitória. E como foi a vitória no jogo passado, onde a Ponte teve muita garra, muita luta, muita disposição, né, Carlão? E é o que eu falo sempre, agora não é a hora da gente olhar jogo bonito. Agora é olhar partidas eficientes, partidas onde a gente traga o resultado, que é o que importa. E, Carlão, tô de novo nessa hoje. O Elvis tá com tudo, eu vou cravar 1-0 pra Macaca de novo, com o de Elvis de falta, tá bom demais, hein? Mesmo o time da Ponte, portanto, que jogou contra o Tombense e venceu 1-0. Oi. Juventude também escalado pelo técnico Thiago Carpini. Aquilo que nós já esperávamos com Thiago Couto no gol, Dani Bolt, Danilo Bosa, Zé Marcos e Alan Ruschel, Jean Irmer, Vini Paulista, Mandaca e à frente Tite. E olha aí, esse agora o que vem, que eu vou falar, o Frank Francisco vai gostar. Echaporã e Gabriel Tagliari.
Echaporã. Lembrando que o Juventude que tem também o Matheus Vargas, né? Que também passou aqui pela Ponte Preta. Tem o Jadson, que era aquele médio volante. Aliás, foi expulso contra o ABC. Uma falta horrorosa no atacante do ABC. O atacante do ABC não joga mais esse campeonato. Pegou o tornozelo do cara, foi expulso o Jadson. Mas é jogador razoável na Ponte, até que não foi tão mal, não. E é um dos principais líderes lá do Juventude, mas foi expulso. Não entra em campo. O Echaporã, que no jogo anterior começou no banco de reservas, hoje vem como titular nesse time do Juventude. Aliás, além do Matheus Vargas, que está no banco de reservas, à disposição do Thiago Carpini, tem o Juan. Esse Juan, ele não jogou na Ponte, não? E o Kelvin? Não. O Kelvin, que ele era Kelvin. Não, aquele lá tava no Tombense, lateral que jogou com aquele jogou no, aquele Kevin é do Tombense que jogou contra a Ponte no final de semana. E o Juan? E esse Juan não é aquele, não é Não, aquele não. que foi para os Estados Unidos depois. A gente pode até pesquisar mais à frente. E o Thiago Carpini, né? O Thiago Carpini que tem base na Ponte Preta como jogador, depois, né, foi pro Guarani, virou técnico do Guarani, mas ele esqueceu que ele começou na Associação Atlética Ponte Preta. Bom, 4h16, 4 da tarde, mais 16 minutos. Tem prêmio para você que vai participar com a gente aqui da Jornada Esportiva dos Canais Futebol Interior, hein? No final do jogo, dentro do fim de jogo, nós vamos sortear. O Felipe Marques já colocou na tela. O Felipe Marques é maravilhoso, cara. O Felipe Marques é nosso Elvis, nosso Kaique França, que o Paysandu quer levar embora. Uma porção de torresmo, 2 fatias de torresmo, né? A gente deixa claro que são 2 fatias de torresmo, elas podem ser cortadas, né? Naquele torresmo comum, então você deixa na fatia assim se você quiser. E aquele molho da casa maravilhoso. Para concorrer, o que você precisa fazer? Mandar mensagem pra gente aqui no nosso WhatsApp, o WhatsApp dos Canais Futebol Interior. Anote aí, 98989 3526. Vou repetir, 98989 3526. Deixa nome completo, deixa bairro, deixa cidade. A gente vai fazer o sorteio no fim do jogo, dentro do programa Fim de Jogo, aqui nos Canais Futebol Interior e na Essência, tá bom? Participa com a gente aí. Tem que ser através de mensagem pelo WhatsApp, tá bom? Você que já tá aqui nas redes sociais, você que tá no YouTube, quer participar, tem que ser pelo WhatsApp, ok? 98989 3526 no fim de jogo aqui dos Canais Futebol Interior. A gente faz o sorteio. 4 da tarde, mais 17 minutos. A gente vai para o primeiro intervalo aqui dos Canais Futebol Interior. Voltamos já com o Arthur Eugênio Matias, falando de um jogador que passou na Ponte, foi bem na Ponte Preta, lateral Odair, e também fez muito sucesso lá no Juventude. Daqui a pouco, o Arthur Eugênio Matias vem aqui nos Canais Futebol Interior com o seu quadro trazendo as informações de jogadores que marcaram época nas duas equipes. 4h17, Essência FM, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. A Patriani está lançando o prédio mais tecnológico do Parque Prado. Os apartamentos têm 3 suítes, varanda com churrasqueira a carvão e gerador que atende até o Wi-Fi. Cada apartamento tem uma vaga para SUV grande e outra para carro elétrico. O prédio tem até fazenda de energia solar que reduz a conta do condomínio. Tem beach arena para jogar beach tênis, vôlei e futevôlei na areia. Outro diferencial é a casa de campo no condomínio, que tem entrada independente. Tem piscina exclusiva e área gourmet com churrasqueira e chopeira. A academia é totalmente equipada, com espaços para spinning, funcional e pilates. A família toda se diverte, inclusive os pets, que podem brincar à vontade no Pet Place e se higienizar no Dog Wash.
Conheça o Reserva Prado Patriani, será de longe o prédio mais tecnológico do Parque Prado. Pig e Chicken, torresmo e frango frito. Venha saborear nossas delícias em um ambiente aconchegante e confortável, onde você e sua família irão se sentir em casa, saboreando nossas porções. Peça pelo delivery 989 73 12 60 ou 3254 4161. Pig e Chicken, Avenida Doutor Arlindo Joaquim de Lemos, 379, Vila Lemos, Campinas. Pig e Chicken. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com e nossas redes sociais, @ridgercom. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 4 da tarde, mais 21 minutos. É fato, muito prazer. Eu sou o Carlos Corsato, Jornada Esportiva aqui nos canais Futebol Interior. A bola vai rolar daqui a pouquinho. O jogo está marcado para as 5 da tarde. Ponte e Juventude. Juventude Ponte, a 37ª rodada desta Série B do Campeonato Brasileiro. Rodada essa que teve início ontem com o Ituano 0, Chapecoense 0. O Ituano com esse empate praticamente se livra, né? Ainda não matematicamente, né? Mas ele precisa terminar a rodada. Mas, por exemplo, para o Ituano conseguir não ter problema com o rebaixamento, basta que, vamos lá, o Tombense não vença o seu jogo, a Ponte Preta perca, né? Um desses resultados aqui, a Ponte tem que perder, né? O Tombense tem que... Não pode empatar o Tombense? Deixa eu ver, pode empatar? Não, também não, porque o Ituano só tem 9 vitórias. Então, Ponte e Tombense tem que perder para o Ituano já matematicamente se livrar de qualquer possibilidade de descenso. Ou então a Ponte Preta, por exemplo, ela matematicamente ainda não. Se a Ponte perder, se der tudo errado, por exemplo, Tombense vence, a Ponte perde aqui, um exemplo, Tombense passa, né? E a Ponte vai ficar com 38 pontos. O Ituano não estaria ainda matematicamente fora, ainda tem o Sampaio, né? Ele pode torcer aqui também para o empate do Sampaio Corrêa. Se o Sampaio Corrêa empatar, pronto, já resolve o problema do Ituano, né? Mas se o Sampaio Corrêa vencer, aí ele conta, por exemplo, com a derrota de Tombense e Ponte Preta. Se um desses times perderem, ele também está fora. Gente, 41 pontos, não vai cair, tá bom? Não cai, 41 pontos. Se a Ponte tiver que resolver o problema dela com o Ituano, a Ponte tem 8 vitórias contra 9 do Ituano, né, na última rodada. Vamos supor que o Ituano perca o último jogo e a Ponte vença, a Ponte vai ter que tirar um saldo de menos 9. Né? Então, complicadíssimo também para a Ponte Preta aqui tirar a vantagem do Ituano. Com 41 eu cravo, não cai mais. Por isso, acho que se a Ponte Preta vencer, ela também estará fora de qualquer problema de rebaixamento neste Campeonato Brasileiro da Série B. 4 da tarde, mais 24 minutos. Vamos trazer aqui o Arthur Eugênio, mas antes, André, pega o microfone aí rapidinho e escala novamente a Ponte e depois o Juventude sem numeração, por favor. Vamos lá, escalada e definida pelo técnico João Brigatti. A Macaca vai a campo com Kaique França no gol, Luiz Felipe, Castro, Fábio Sanches e Arthur, Felipinho Amaral, Ramon Carvalho e Alves, Pablo, Diego e Gé. Já o Juventude do técnico Thiago Carpini vai a campo com Thiago Couto no gol, Dani Bolt, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel. Meio campo com Jean Irmer,
Vini Paulista Mandaca e na frente o Tite, o Echaporã e também o Gabriel Tagliari, Carlos Corsato. Legal, tá então André Luiz trazendo Ponte Juventude, a bola rola 5. Agora, hora e vez do Arthur Eugênio Matias chegar com o seu quadro aqui nos canais Futebol Interior, falando de Odair Patriarca, jogou na Ponte, bem pra caramba, também no Juventude. Vamos curtir aqui o Arthur Eugênio Matias e o seu trabalho neste sábado. Seja bem-vindo, Arthur. Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, vamos buscar algo que reúna na história Ponte Preta e Juventude, e encontramos na sugestão do nosso comandante da Rádio Futebol Interior, Carlos Corsato, a figura do jogador Odair, lateral direito, Odair He-Man, Odair Patriarca, que jogou no Juventude e jogou na Ponte Preta. Vamos falar então aqui no Futebol Interior deste jogador, Odair, que foi revelado pelo São Bento de Sorocaba e teve uma boa passagem na Ponte Preta na década de 1980, jogando em 86, 87, mas vamos falar da carreira deste interessante lateral direito, jogador de muita força, muita agressividade, mas que tinha como falha o sistema defensivo, mas era um bom jogador. Odair Patriarca foi revelado pelo São Bento de Sorocaba. Faz várias temporadas do São Bento, esteve emprestado ao Flamengo do Piauí para um campeonato brasileiro, voltou ao São Bento e daí ele foi para a Ponte Preta. O azar de Odair na Ponte Preta foi que em 1987 ele acabou fazendo parte do time que foi rebaixado no Campeonato Paulista. A Ponte Preta fez um time com alguns jogadores conhecidos, como o Gilmar Popoca, o goleiro Barbiroto, o Ademar, lateral esquerdo que veio do Cruzeiro, e este time não deu liga. O técnico Cilinho abandonou a equipe no meio da competição, veio o Nelsinho Batista, mas a Ponte Preta acabou sendo rebaixada neste Campeonato Paulista. E Odair participou deste time como lateral direito. Daí da Ponte Preta, ele começou a perambular por algumas equipes intermediárias. Quando sinalizava que a carreira do Odair seria aquelas de jogar apenas em equipes intermediárias, equipes classe média baixa, classe baixa, eis que ele é vice-campeão paulista em 1990, jogando pelo Novo Horizontino. E aí a carreira do Odair deu nova volta. Ele acabou sendo negociado com o Palmeiras, foi titular do Palmeiras, jogou em equipes interessantes do Palmeiras na era Parmalat, no início dos anos 1990. Jogou com jogadores como Evair, como Edu Marangon, como César Sampaio, como Toninho Cecílio, como Betinho, Andrei, enfim, participou de boas equipes do Palmeiras, o Odair Patriarca, que quando saiu da Ponte Preta, esteve no Figueirense, Rio Branco de Americana, e no Palmeiras ele retomou a uma boa fase. Mas o ponto alto da carreira do Odair foi justamente jogando no Juventude, em 1994, quando ele foi o capitão do time que conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro. Também jogou no Sport Recife, Bragantino, Vila Nova de Goiás e já em finalzinho de carreira jogou no Montes Claros, no interior de Minas Gerais. Montes Claros, que tinha uma camisa muito parecida com o Grêmio Porto Alegrense. Odair Patriarca, vamos à ficha técnica deste jogador, nascido em São Paulo, no interior paulista, no dia 18 de abril de 1963. Jogou no São Bento, Flamengo de Teresina, no Piauí, Ponte Preta, Rio Branco de Americana, Figueirense, Novo Horizontino, Palmeiras, Sport, Marília, Juventude, Ufa, Bragantino, Vila Nova e Montes Claros. Bom jogador, um lateral direito que apoiava muito e que pegou o apelido de He-Man justamente quando jogava na Ponte Preta. Depois de encerrar a carreira, Odair tentou ser treinador, participou de algumas equipes de base e ainda hoje, residindo em Sorocaba, é um misto de empresário, revelador de atletas, mas sempre está envolvido com futebol. Aqui no Futebol Interior,
falando de algo que una Ponte Preta e Juventude. E falando de Odair Patriarca, o loirinho Odair He-Man, que foi lateral direito da Ponte Preta na década de 1980 e do Juventude na década de 1990. Aqui no Futebol Interior. Arthur Eugênio. Muito bem, tá aí Arthur Eugênio falando do Odair, um lateral zaço que jogou na Ponte Preta, Palmeiras, Juventude, São Bento, várias equipes. Você lembra bem dele, né, o Frank? O Odair jogou muita bola, né? O Odair bruxinha, jogava e jogava muito. Tinha muito amor à camisa também, viu, Carlos? Um jogador, naquele período já, um homem diferenciado na profissão, né? Ele amava o que fazia, honrou muito o nosso manto. Vi grandes partidas do Odair na Ponte Preta e a massa gostava dele também, viu, Carlão? Gostava. O Rinaldo Cizenando tá ligado com a gente. Fala, Rinaldão. Grande abraço. Escreveu aqui no Facebook. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, querido. Boa tarde, galera do FI. Hoje Macaca confirma permanência na Série B. Tá dizendo aqui o Ivan Oliveira. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho coloca Chaporã no Juventude. Boa tarde, de Itapira, torcendo para a Ponte vencer hoje e cravar a permanência na Série B. 1-0, gol do Gé, é o Franco Rovaroni. O Gé que veio daí, né, da Itapirense. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Ô, Matozinho, rapaz, eu queria ter essa força aqui de vontade sua e esse otimismo, viu? Tá dizendo que vai ser 5-0 para a Ponte. Rapaz, Matozinho. Se a Ponte fazer 5 gols hoje, a Ponte vai fazer mais de 20% dos gols que ela já fez em todo o campeonato. Nossa. São 21 gols em 36 partidas. Se ela fazer 5 gols num jogo só, ela vai fazer mais de 20% em um jogo. De todos os gols que ela fez no campeonato inteiro. Eu juro pra você, se a Ponte ganhar hoje de 5-0, eu pulo na piscina com roupa e tudo. Não precisa, pô. Se ganhar de 1-0, eu já pulei nessa piscina. E hoje não tem nem lesma lá. 4 da tarde, mais 31 minutos. Você pode participar. Bom, aqui eu li as mensagens que vieram do Facebook, né? Agora tem também aqui mensagem no nosso WhatsApp. Por que mensagem no WhatsApp? Porque tá valendo aquela porção, essa porção que tá na tela. Você que tá no YouTube, você que tá no Facebook, tá vendo aí a porção. Uma porção de torresmo com 2 fatias de torresmo e aquele molho da casa. Para participar é só mandar mensagem pra gente. 98989 3526. 98989 3526. Nome completo, bairro e também a sua cidade. No fim de jogo aqui dos canais de Futebol Interior, a gente vai fazer o sorteio desta porção presentaço da Pig e Chicken, lá na Vila Lemos, tá bom? Aliás, você pode pedir as delícias Pig e Chicken pelo iFood, tá? Pig e Chicken é pig de porco em inglês, chicken de frango em inglês. Pig e Chicken, tá bom? 4 da tarde, mais 32 minutos, você participa. 989-3526. Deixa eu já abraçar aqui a Terezinha, em Barão Geraldo, tá ligada com a gente, colocou aqui que quer a porção. Valeu, querida. Obrigado pela audiência e boa sorte no sorteio, tá bom? O Joel da Silva também tá ligado com a gente. Meu querido Joel, grande abraço. Obrigado pela audiência. O Luiz Carlos Montanher tá dizendo que a Ponte vai vencer pelo placar de 2-1. Valeu, Luiz. Seja bem-vindo aqui, meu querido. Grande abraço para você. Pessoal que tá aqui no Facebook dos canais Futebol Interior. 4 da tarde, mais 36 minutos. Vou pagar o segundo intervalo. Volto já. O André Luiz vai trazer o seu convidado. E nós temos também um trabalho aqui que foi realizado pela nossa equipe, pelo Pedro Lino, o nosso repórter, que esteve na quinta-feira no sorteio dos grupos do Campeonato Paulista de 2024 da Série A1. E ele falou com o Marco Antônio Ebelim, com exclusividade aqui para Campinas, para os canais de Futebol Interior e para a Essência FM. Daqui a pouco a gente vai trazer esse trabalho aí do Pedro Lino com o presidente da Ponte Preta, o Marco Antônio Ebelim. 4 da tarde, mais 33 minutos. Essência FM, canais de Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Gusmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 982
3281-3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. ST Soldas e Abrasivos, uma completa linha de materiais para a sua empresa. Atendemos Campinas e região. Trabalhamos com materiais de soldas, abrasivos e materiais de segurança. Solicite uma visita técnica com nossos representantes. 19 982 50 0410. Rua Francisco Chiaffitelli, 142, no Jardim Leonor, em Campinas. ST Soldas e Abrasivos. Um show de beleza pro seu lar. É Arroz e Pisos, economia e qualidade. É a certeza de encontrar o melhor preço da cidade. Arroz e Pisos é a maior e melhor loja de pisos da região, com as melhores marcas como Porto Belo, Portinari, Itagrês, entre outras. O melhor preço é aqui. Encontre uma loja perto de você. Arroz e Pisos, um show de beleza para o seu lar. É Arroz e Pisos, você em primeiro lugar. Arroz e Pisos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Ô André Luiz, mais uma vez aqui, escale pra gente aí a Ponte e também o Juventude, porque nós temos vários materiais aqui, tem o Ebelim e tem o seu convidado, mas escala a Ponte aí, por favor. A macaca escalada e definida pelo técnico João Brigatti vai a campo com Kaique França, Luiz Felipe, Castro, Fábio Sanches e Arthur, Felipinho Amaral, Ramon Carvalho e Elvis, Pablo, Diego e Gé. Mesmo time que jogou contra o Tombense. O mesmo time que jogou contra o Tombense e o Juventude, escalado pelo técnico Thiago Carpini. Vai a campo com o Thiago Couto no gol, Dani Bolt, Danilo Bosa, Zé Marcos e Alan Ruschel. Jean Irmer, Vini Paulista, Mandaca, Tite Echaporã e o Gabriel Tagliari. Beleza, os dois times escalados e definidos, este vai ser o 28º confronto entre as equipes, por enquanto 27 jogos, 13 vitórias da Ponte, 4 empates, 11 derrotas, Macaca marcou 34 gols e sofreu 30. Bom, 4 da tarde mais 38 minutos, Série B Campeonato Brasileiro, 2 jogos ontem, né? Tivemos Ituano e Chapecoense 0-0, Londrina perdeu em casa, Londrina já está rebaixado para o Novo Horizontino 1-0. Vamos acompanhar aqui Vitória e Sport Recife. Para o Vitória é só entrega de faixa, mas para o Sport esse jogo ele é muito importante, né? O Sport precisa conquistar pontos, né? E tem que ser vitória para não ter problema aí na última rodada, não depender de ganhar e torcer para 5 times perderem, né? Tem Juventude e Ponte que o Marcelo vai transmitir daqui a pouco, Vila Nova e Ceará, Criciúma e Botafogo, também Mirassol e Atlético. Esses jogos todos às 5, portanto, vamos girar bastante o placar, viu, Corsato? Vitória, Sport Recife, Vila Nova, Ceará, Criciúma, Botafogo, Mirassol e Atlético Goianiense, os jogos de hoje. Amanhã, 15h45, na Dali, com imagens,
Também aqui nos canais Futebol Interior e na Essência FM, Guarani e ABC, Lucas de Souza, Wagner Ferreira, Albert Cavalcante e Claudinei Corsi. Amanhã às 18 horas tem CRB e Tombense. E na segunda-feira, Sampaio Correia, Avaí, torcedor da Ponte, vai ficar de olho neste jogo. Bom, o Pedro Lino esteve no sorteio dos grupos do Campeonato Paulista de 2024. Ponte Preta, que está no grupo ao lado do Palmeiras, Água Santa, quer dizer, campeão, vice do Paulistão do ano passado e do Guarani, né? Não teremos derby na primeira fase do Campeonato Paulista. O Pedro Lino tem um trabalho aí, fez um material com o Marco Antônio Ebelin, presidente da Associação Atlética Ponte Preta. Vamos conferir o trabalho e a entrevista com o Marco Antônio Ebelin. Qual o seu balanço da Ponte Preta no ano de 2023? Nós somos campeão paulista na primeira parte do ano. A Ponte tem uma dificuldade na Série B, não era o campeonato que nós gostaríamos de fazer, mas a Ponte ainda tem muitos problemas, estão sendo solucionados ou equacionados e acredito que vamos permanecer com certeza na Série B e aí sim eu vou poder te dizer que foi um ano médio, um ano razoável. E sobre o Guarani no mesmo grupo, grupo B, o que você achou? O presidente do Guarani, ele não gostou. Ele falou que Campinas merece um derby e falou que o Guarani está 100 anos na frente da Ponte Preta em vitórias. Olha, se ele disse que a Ponte está 100 anos na frente do Guarani, se o Guarani está 100 anos na frente da Ponte Preta, eu não sei te dizer. Só sei te dizer que o derby mais importante da história, quem venceu foi a Ponte Preta, em 81. A única vez que houve um confronto valendo o título, quem levou a melhor foi a Ponte. Naquela época tinha o título de campeão no primeiro turno, foi dentro do Moisés Lucarelli a decisão e nós vencemos. Eu acho que a Ponte merecia, a cidade merecia ter um derby, nós acabamos perdendo o mando de derby, porque se tivesse derby com certeza o mando seria da Ponte. Mas segue o jogo, um grupo difícil, onde nós temos que respeitar todos os adversários, inclusive o Guarani. E já tem algum jogador engatilhado para 2024? Como está a situação? Ou você está esperando acabar a Série B? Olha, a Ponte tem alguns jogadores que têm olhado, que têm se preparado, mas não pode ser só para o Campeonato Paulista, né? A gente tem que pensar no ano todo. Então, logo a imprensa terá informações das contratações que virão. E deixa um último recado para o torcedor, para chamar o torcedor, né, para esse último jogo contra o CRB, tem o jogo contra o Juventude, e o que o torcedor pode esperar do ano de 2024? Olha, a Ponte, como eu disse, ela está se ajustando, está se reinventando, está ressurgindo de cinzas. Ponte Preta foi jogada na lama nos últimos 15 anos, contraiu um volume de endividamento gigante, que a gente briga muito para diminuir, da ordem de mais de 320 milhões de reais. Ponte vai permanecer na Série B e conta com a maior torcida do interior, só ela pode ajudar a Ponte Preta nesse ressurgimento. 4 da tarde, mais 42 minutos, tá aí então o Marco Antônio Eberlin. Bom, para quem conferiu o meio-campo FI ontem, né, o CEO do Guarani, o Ricardo Moisés, ele, na verdade, o que ele falou foi que o Guarani tá na frente, na estatística tá mesmo, ele não falou, né, não contou mentira alguma, né, o Guarani tem mais vitórias do que a Ponte, mas aí o nosso repórter, né, foi lá questionar, e também o Eberlin tem a razão dele, né, o único confronto valendo o título, né, foi o de 81, que a Ponte Preta venceu aquele jogo, venceu aquele jogo por 3-2, né? Foi o jogo que o Birigui falhou, né? O Birigui deu um gol pro Serginho, né? Isso. E a Ponte venceu por 3-2. Aliás, outro título também que a Ponte venceu em cima do Guarani, esse menos expressivo, foi aquele de aspirantes. Com o Marcão Nange de centroavante. Que o Robson era goleiro da Ponte. Marcão Nange de centroavante. Ainda estamos falando de branco, importante, né? Esquerdo. O aspirante foi um título, né? Legal, mas não vai contar ali, né, pra galeria. Mas concordo com o Marco Eberlin. O que valeu o título, então, vamos lá. Nos dois que valeram títulos, a Ponte venceu, então, né? Ô, Carlos, tem isso aí também. Agora só um adendozinho. O futebol campineiro precisa de uma reciclagem, né? Não dá para fazer um campeonato paulista sem um derby, gente. É renda, mexe com a cidade, motiva. Mas foi sorteio, né? Faça com que os clubes se movimentem. Mas tem como você fazer um sorteio, Carlos? Mas direcionado, juntos, você perde. Direcionado você perde. Mas não tem jeito, porque nesse caso, por exemplo, a Ponte Preta ficou no pote 4, porque a Ponte vem da Série B. Então, da Série A2. Então não tinha jeito. E vamos combinar, hein, Carlão?
E torcedor campineiro, vai ficar difícil para as equipes de Campinas no Campeonato Paulista. Porque se a gente fala assim, tinha que dar um jeito, aí a gente vai querer aquele jeitinho brasileiro, que não é legal, né? Não é legal. Então foi sorte, gente. Sorte, agora, isso acontece. Não dá para ter o derby? Dá para ter sim, ué. É só terminar um em primeiro, outro segundo, pronto. Só tirar o Palmeiras. Muito fácil. Só tirar a vaga do Palmeiras. Falando sério, o grande favorito desse grupo, eu até disse pro pessoal aqui fora do ar, a hora que nós entramos no estúdio, eu preferia, o Carlos que eu estava fazendo, mas você queria quem no grupo da Ponte? Eu preferia o Santos. Porque a Ponte e o Santos, dos 4 grandes, o Santos hoje é o menos expansivo. Sim, não, mas o Palmeiras é o mais forte, né? Pra mim, na minha opinião, é o time mais forte. Mas, cara, seguinte, é Campeonato Paulista, vamos que vamos. E não dá pra gente analisar também. Eu vou analisar agora. Falei isso ontem, até em tom de ríspido com o Marcelo, né? E com o Wendel Coral, porque, não vai cair. Como é que vocês falam isso? Baseado o quê, cara? Se fosse assim, então, o Vitória ia cair pra Série C esse ano. O Vitória foi campeão da Série B com 3 rodadas de antecedência, ficou em 6º lugar no Campeonato Baiano, não foi nem pra semifinal. No Campeonato do Nordeste, num grupo de 8 times, ele ficou em 7º lugar. 7º lugar. Foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil e foi campeão da Série B. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, já diria o filósofo. É que nem a gente olhar para o esporte, né? Alguém, em sã consciência, quem diria que o esporte hoje pode não se classificar para a Série A? Para quem entende de futebol, se pegar aqui, Ceará e Sport já estavam na Série A. Vocês lembram quando nós fizemos o primeiro turno, Sport 1.1, o que você falou, o que eu falei? Seríssimo candidato a subir. Ainda tá na briga, mas e o Ceará? Que 10 rodadas atrás já não tem mais chance. Então, falar antes, cara, é querer prever alguma coisa, é ser pitoniza, velho. Tem que esperar, vamos esperar as coisas acontecerem, né? Ô, André, você tem aí um convidado especial para trazer pra gente, né? Sim, o ala esquerda, Arthur, vamos ouvi-lo. A gente trata como uma final, igual eu falei, né? A gente tinha 3 jogos, são 2 jogos que faltam agora, são 2 finais que a gente sabe que tem uma lá contra o Juventude, que a gente vai chegar, vai respeitar, mas porém a gente trata como uma final. A pretensão deles é brigar pelo G4 e nossa é fugir dessa situação incômoda que a gente está vivendo agora. Então vamos para lá, vamos focado, dedicar essa semana de trabalho, que é uma semana fundamental que a gente tem, de ver o que o professor tem para fazer, ver os ajustes que tem para fazer, o que a gente está tendo de melhor, evoluir mais ainda naquilo, e eu tenho certeza, com esse foco, essa determinação, e colocar no coração na ponta da chuteira, a gente vai chegar lá e vai fazer um grande jogo e posteriormente tentar sair com esse resultado que é de suma importância pra gente. O que dá para projetar contra a equipe de Caxias do Sul, região que você conhece bem, inclusive? Cara, é um jogo difícil, a gente sabe disso, igual eu falei, eles estão lutando por a pretensão de acesso e a gente está lutando para sair dessa situação. Então, ou seja, a camisa da Ponte é pesada, a camisa da Juventude também é pesada, é um duelo de grandes equipes do futebol brasileiro, do cenário brasileiro. A gente sabe que vai ser uma guerra lá e a gente está tratando isso como uma final e a gente vai focado no objetivo que é esse, que é o nosso, que é fugir dessa situação. E pode ter certeza que a gente vai com muito foco, muita dedicação e pensa a nossa torcida desde já, continuar nos apoiando, continuar dando essa energia positiva para nós e confiar na gente que a gente está em luta e estamos lutando diariamente para fugir dessa situação. Tá aí, esta palavra do ala esquerdo, Arthur, meu caro Carlos Corsato. Bom, já vemos imagens aqui do Alfredo Jaconi, muita gente por lá. A primeira carga de 10 mil ingressos foi vendida na quinta-feira. O Juventude abriu mais uma carga com 5 mil ingressos para esse jogo contra a Ponte Preta. Claro, para eles é praticamente um jogo que pode cravar o acesso. Faltando 12 minutos para 5 da tarde, a bola vai rolar já 5 em 30 segundos. Para Prônia Alimentos, o André Luiz vai trazer a ficha técnica do jogo, como jogam Ponte Juventude, Juventude Ponte, aqui nos canais Futebol Interior e também na Essência FM. Prônia Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prônia Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo.
Anote aí, torcedor Ponte Pretano. Se o técnico João Brigatti definiu, você confere aqui nos canais Futebol Interior. Escalada e definida a Associação Atlética Ponte Preta. No sistema 4-4-2, vai a campo com Kaique França, o goleiro número 12. Na ala direita, 14, Luiz Felipe. Na zaga central, 4, Castro. Com a 27 no costado, o capitão da equipe, quarto zagueiro Fábio Sanches. E na ala esquerda, camisa 15, Arthur. O meio-campo da Macaca começa com meia dúzia, Felipinho. 8, Felipe Amaral. 40, Ramon Carvalho. E 10, o craque do time Alves. E à frente, 11, Pablo Diego. E 19, Gé. Olha o repeteco da Macaca de Kaique França, 12, Luiz Felipe, 14, Castro, 4, Fábio Sanches, 27, Arthur, 15. Felipinho, meia dúzia. Felipe Amaral, 8, Ramon Carvalho, 40, Alves, 10. Pablo Diego, 11, Gé, 19. No banco, Pedro Rocha, Thiago Oliveira, Leonaldi, Eliel, Thomas, Kaique, Paulo Baia, Samuel Andrade, Fraga, Thales, Paul Vidiero, o Everton e Igor Torres. Ponte Preta tem 30, que legal que seria 40 pontos, né? Mas a Ponte tem 38 pontos neste momento. 15ª colocada no Campeonato Brasileiro desta Série B. São 36 jogos, 8 vitórias, 14 empates, 14 derrotas. 35% de aproveitamento, 111 cartões amarelos, 10 vermelhos. Macaca marcou 21, sofreu 35, saldo negativo de 14. Eliel com 4 gols, é o seu principal artilheiro. Próximo jogo, derradeiro, sábado que vem, hein? Todos os jogos, por enquanto, no mesmo horário, 25 de novembro, 5 da tarde, contra o CRB, no estádio Moisés Lucarelli. Futebol Interior. É o Esporte Clube Juventude, o Papo, o time jaconeiro ou periquito como queira. Escalado e definido pelo técnico Thiago Carpini no sistema 4-3-3. Vai a campo com o Thiago Couto, goleiro número 1. Na ala direita, 22, Dani Bolt. A zaga central com a 4, Danilo Bosa. O quarto zagueiro é o 3, é Marcos. E na ala esquerda, 28, o capitão da equipe, Alan Ruschel. O meio-campo do Papo começa com 5, Jean Irmer, 36, Ine Paulista, 44, Mandaca. E à frente, 34, Tite, 33, Echaporã e 19, Gabriel Tagliari. Olha o repeteco do Papo, Juventude de Thiago Couto 1, Dani Bolt 22, Danilo Bosa 4, Zé Marcos 3, Alan Ruschel 28. Jean Irmer, 5. Vini Paulista, 36. Mandaca, 44. Tite, 34. Echaporã, 33. Gabriel Tagliari, 19. No banco, Léo Vieira, Emerson Santos, Matheus Vargas, Eric Farias, Robertinho, Rafael Furtado, Kelvin, Luiz Gustavo, Kelvi, Juan, Danilo Cruz e Cadi. Juventude, 36 jogos, 8 vitórias, 11 empates, 13 derrotas. Tá certo isso, produção? Não tá certo não. Vamos lá, vamos repetir aqui. Juventude, terceiro colocado, 61 pontos. São 36 jogos, né? 17 vitórias, 10 empates, 9 derrotas. Produção. Marcou 39 gols, sofreu 30. Tem saldo positivo de 9 gols. Agora sim, obrigado, viu, produção? Nenê é o artilheiro do time com 7 gols. O próximo jogo do Juventude acontece sábado que vem, dia 25 de novembro, 5 da tarde, contra o Ceará, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Arbitragem. Apita o jogo, Wagner do Nascimento Magalhães. Ele será auxiliado pelo assistente 1, Rodrigo Figueiredo. Henrique Correa, assistente 2, Luiz Cláudio Regazzoni. O trio é carioca, do Rio de Janeiro. Quarto árbitro, Lucas Guimarães Rechatico Orm, do Rio Grande do Sul. E o árbitro de vídeo, Rodrigo Nunes de Sá, do Rio de Janeiro.
Ficha técnica do jogo. Muito bem, 4 da tarde, mais 54 minutos, o narrador do jogo, Marcelo Corsato, já tá por aqui. Você que tá no Facebook e no YouTube já vê o Marcelo. Daqui a pouco o Marcelo vai falar, tá? Porque ele não escalou a ponte ainda, né? Ele pede para mandar a ponte com 1h30 de antecedência. Ele quer que manda antes do time escalar. Aí ele não escala o time, né? Ele vai escrever agora. Mas deixa eu falar aqui do Wagner Nascimento Magalhães, árbitro carioca. Ele já apitou 2 jogos da Ponte Preta nesta Série B. O primeiro jogo da Ponte, derrota pro Vitória 3-0 lá na primeira rodada. E ele apitou também o jogo da Ponte Preta contra o Guarani. Ponte 1, Guarani 1. No estádio Moisés Lucarelli, no derby, né? No primeiro turno, por enquanto, esses 2 jogos que ele apitou aí da Ponte Preta neste Campeonato Brasileiro da Série B. São 13 jogos na Série B como árbitro. Já o árbitro do VAR, que é o Rodrigo Nunes de Sá, 44 anos, ele é funcionário público, é árbitro VAR FIFA também, hein? FIFA também. Ele já esteve no VAR em 16 jogos nesta Série B e apitou 2 jogos da Ponte, foi VAR em 2 jogos da Ponte Preta nesse campeonato. 25ª rodada, a Ponte venceu o Londrina 1-0 no Majestoso, e na 32ª rodada, aquele jogo que a Ponte perdeu para o Atlético Goianiense 2-0. Aquele primeiro gol lá do zagueiro do Atlético Goianiense, 7 minutos eles ficaram resolvendo lá o negócio do VAR, né? Para mim estava impedido, mas para ele não estava, né? Para o pessoal do VAR. E aí é o mesmo árbitro Rodrigo Nunes de Sá. Bom, nesse momento jogadores estão perfilados, né? A Ponte Preta vai jogar com a camisa preta, né? Só que diferente dessa que eu e o André estamos vestindo, né? A Ponte Preta fez a primeira, né? Camisa preta com a faixa preta, e aí depois voltou camisa preta, faixa branca, né? Que é bem mais bonita do que essa aqui. Essa é linda, mas é bem mais bonita do que essa preta com a faixa preta e só o contorno em branco. Ô Frank, antes do Marcelo, antes de passar a bola aqui pro Marcelo que vai transmitir o jogo, e aí, sua expectativa para Ponte e Juventude, Frank? Carlos, jogo bastante difícil, né? Haja vista que o Juventude joga praticamente o jogo do ano deles, né? É um jogo que ele pode estar definindo aí, sacramentando o acesso dele para a Série A. Então, partida importantíssima. Marcaram bobeira lá no jogo com o ABC, né, Carlos? É por isso que eu falo que, e você está sempre falando também, a gente tem que aprender isso. O futebol, nada você pode cravar antes. Quem diria que o Juventude ia perder ponto pro ABC, mesmo que fosse lá em Natal. E perdeu 2 pontos que vai fazer falta. E hoje, Carlos, eu espero que o Juventude hoje perca 3, né? E que a Ponte ganhe 3. Nada contra eles, né? Pelo contrário, é nosso a favor, né? É claro. E que eles ganhem o último jogo também, não tenho nada contra não. Vai firme, vai com Deus. Nós estamos até na torcida por eles. Não hoje. Hoje aí nós precisamos vencer esse jogo para já aliviar a nossa cabeça, para a gente já ter um alívio, né, Carlos? A gente merece, né? Esse ano para nós não foi bacana, não. Deixa eu abraçar aqui o Avanael Domingos, disse aqui que vai dar Ponte. O Walterson Pereira diz que a Ponte ganha hoje. Tem o Fábio Bruno. O Fábio Bruno é bugrino, a gente sabe disso, né? E eu não entendo, cara. Ô, Fábio, eu acho que você tá soprando paçoca, né, fi? Ele diz que vai torcer pro Juventude. O Juventude tá brigando com o seu time lá na parte de cima, né? Então, tá bom, então. Tá dizendo que o Juventude vai ganhar. Faz parte, cara. É a sua opinião. Fátima Fornazieri tá ligada com a gente. O Lucas de Souza também. Tiago Barba, salve. Bora na fé que hoje a Ponte está 3 pontos para Campinas. A nossa enquete tá no ar aqui, viu? 44% pro time do Juventude. 43% agora pro Juventude, ó. Acho que é uma das primeiras enquetes que a Ponte Preta não tem aquela vitória larga aqui nos votos. 43% para o Juventude, 45% para a Ponte e o restante 13% para o empate. Edilson Roberto, esse árbitro preocupa. Júlio César Guevara, Corsato, você não é fraco. Tones, bom jogo para nós. Rimou, né, Julião? Obrigado, viu? Paulo, mas sei lá. Não sei, às vezes a minha esposa não pensa assim, mas faz parte. O Paulo César Mattioli, vamos ganhar a Ponte. Tiago Barba, Corsato, é hoje que o Jé e o Pablo tiram a Uruca, 2-0 para a Ponte. Valeu, meu querido, obrigado aí pela audiência. Detalhe. Vai.
É um público muito bom no estádio Alfredo Jaconi. Você bem disse a promoção que a diretoria do Juventude fez. Numa primeira carga, 10 mil ingressos vendidos e numa segunda carga, mais 5 mil. E o detalhe que a presença do torcedor ponte pretano na cidade de Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jaconi, a torcida jovem, amor maior. Legal, a bola vai rolar já já, jogo marcado para 5 horas da tarde. E quem vai transmitir o jogo aqui nos canais Futebol Interior vai emocionar o povo. Lembrando que tem prêmio para você, aquela porção de torresmo da Pig Chicken. Vai mandando mensagem 989-89-3526. Agora é ele quem brilha. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Cossato. Bora lá, salve, salve você internauta torcedor acompanhando a gente, você que tá no FM 102.5, 98.5 para mais um jogão de bola Série B do Campeonato Brasileiro. A Macaca precisa de ponto ou a vitória para praticamente resolver o seu problema com relação a rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. O Juventude também precisa da vitória para quem sabe nessa rodada já garantir a sua estada na Série A na próxima temporada. É claro que para isso depende de um monte de resultados, né? O Carlos vai estar no placar ao vivo e você, é claro, vai ficar por dentro de toda a movimentação do placar ao vivo da Série B do Campeonato Brasileiro. Bom público, temperatura 17 graus, que lá para quem mora em Caxias não é tão frio assim, né? Eu fui uma vez, tive a oportunidade de estar em Caxias e a temperatura naquele dia 10 graus. Né? Então 17 graus não é tão frio assim para quem mora em Caxias. O estádio realmente é muito bonito, né? Só o aeroporto lá de Caxias que é desse tamanho assim. Quem teve a oportunidade de ir, ó, o avião quando ele pousa lá ele já tem que frear, velho, porque senão, rapaz, dá um medo. Vai começar o jogo. Apita o árbitro. Tem bola rolando, tem emoção na ponta da chuteira. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Com a coordenação artística do Carlos, direção comercial do Claudinei Corsi, a direção geral da emissora, do conglomerado Futebol Interior, Arthur Eugênio e Elcio Paiola. Vamos juntos, comigo Carlos Corsato, ele que já abriu os trabalhos, estará no plantão e também no fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Repórter André Luiz, comentarista Frank Francisco e na mesa de som o nosso Felipe Marques. E é claro, contando com a audiência do torcedor internauta com a gente. Posse de bola para o time do Juventude aqui no campo de defesa, bola com o goleiro Thiago Couto, emprestado pelo São Paulo para a equipe da Papada. Tocou a bola para Danilo Bosa, ex-jogador do Santos, domina a perna esquerda, solta a bola na frente para o Mandaca, habilidoso, bom jogador, toca a bola aqui na ponta canhota, tentou chegar por ali o Tite, chega a zaga da Ponte Preta, começou, mete o pé na bola, tira dali, número 4 pro Castro, lembrando que tá chuva, né, naquela região ali sul do estado, em Caxias do Sul, né, no Rio Grande do Sul, e o campo bem molhado e a bola para em alguns momentos do jogo. Vai, Carlos, bola na rede ou começou? Começou, né? Bola rolando para Vila Nova, Ceará e também para Criciúma, Botafogo, Vitória, Sport Recife, jogos das 5 da tarde junto com o Juventude e Ponte Preta. Muito bem, falta pro time do Juventude, hein? Alan Ruschel tá lá, a Ponte já tem aí a sua primeira falta contra. Alan Ruschel pega bem na bola, capitão da equipe, ex-jogador da Chapecoense, várias equipes do futebol brasileiro. Levantou o braço direito, significa que vem jogada ensaiada. Na barreira apenas o Elvis, o Carlos já falou, a Ponte toda de preto, faixa branca no peito. Juventude verde e branco, bola pra dentro da grande área pra pegar Kaique. Ele jogou para pingar perto do goleiro da Ponte, mas o Kaique todo divinho hoje fez a defesa, já armou o contra-golpe, soltou a bola na frente, era pro Pablo Diego, fez sinal de positivo, a bola se perdeu, foi embora. Lateral, posse de bola, campo de defesa, favorece o time do Juventude. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. ST Soldas e Abrasivos 98250 0410. ST Soldas e Abrasivos.
Juventude que não tem o Jadson, né? Que foi expulso no jogo contra o ABC, uma entrada criminosa lá contra o jogador do ABC. O VAR acabou expulsando o jogador, porque o juiz em campo, o árbitro, acabou dando cartão amarelo. O Jadson, ex-jogador da Ponte Preta. Muita gente acha que o Adson não foi bem na Ponte, mas tem até gol com a camisa da Ponte. Se eu não me engano, ele fez um gol contra o Flamengo, né? Então, um jogador que passou pela Ponte Preta, volante, várias equipes do futebol brasileiro. Hoje é titular do Juventude, mas como foi expulso, tá fora do time. Bola com a Ponte, vem Amaral, domina, recebeu do Gé, para, pensa, toca a bola pra Gé, tentou na frente pro Amaral, chega a defensiva da equipe do Juventude, a bola voltou, sobrou pro time da Ponte, bem a batida do Gé pro gol, bate na zaga. É isso, bola molhada, campo molhado, tem que arriscar. Bola com o Ramon Carvalho, enfiou na frente, vai de boa, Gé. Vai de boa, Gé. Vai de boa, Gé. Mas não foi, ele foi no carrinho, o zagueirão ali, o Zé, da equipe do Juventude, o Marcos, não gostou muito da entrada dele não, mas esse é o Gé. O Gé briga, tanto que é um cara que tá sempre com 3 cartões amarelos no time da Ponte. Aliás, hoje tem Arthur, tem Filipinho, jogadores que estão aí pendurados no time da Macaca. E o Gé também, pra variar. Posse de bola pro time do Juventude. O árbitro não deu impedimento, bandeira também não, sobrou pro Tite. Bateu pro gol! O goleirão da Ponte manda pra escanteio. Kaique, dá um tapa na bola. Uma jogada que começou meio estranha, a Ponte parou na jogada, né? Pra mim tava impedido, mas o Bandeira não deu impedimento. Tem que ver se ele não sai ali do campo de defesa, né? Mas é escanteio pros caras, já chegaram pela primeira vez lá, André. E na primeira descida pelo lado esquerdo, o lançamento, o Tite deu um corte no zagueiro da Macaca e chutou forte de perna direita. De mão trocada, Kaique França fez uma linda defesa, escanteio para o Juventude. 0-0 Alfredo Jaconi informando Construtora Patriani. Lembrando que tem presente na nossa jornada no fim de jogo. É escanteio, o Gabriel Tagliari tá lá dentro da grande área. Bola pra dentro da grande área, vem o toque de cabeça da zaga da Ponte pra tirar dali. Deu rebote, sobrou pro time do Juventude. Solta essa bola, vem aqui o Vini Paulista, campo de ataque. Não dá pra enxergar nada o número dos jogadores aí do time do Juventude. Bola com o Echaporã, invadiu a grande área, cruzou na boca do gol, tirou, a bola voltou, sobrou, bate, rebate, pega Kaique. Pega Kaique. Echaporã tava na jogada, tentou o cruzamento, quase, eles chegam lá de novo, hein, André? Dessa vez que o Echaporã, ele tentou fazer o cruzamento, bate, rebate na zaga da Ponte, sobrou para o Kaique França, que já repôs, continua 0-0, Alfredo Jaconi informando Iga Atacado. Echaporã que passou pela Ponte Preta ano passado, emprestado pelo Atlético Mineiro, tem um gol com a camisa da Ponte, jogo contra o Sampaio Correia, né? E tem um gol também, verdade, e tem um gol também com a camisa do Juventude no campeonato, o Campeonato Gaúcho, contra o Internacional no empate 2-2, aí depois ele acabou se machucando e tá voltando aos poucos. Tem 6 jogos com a camisa do Juventude, com a Ponte Preta, se eu não me engano, foram 22 jogos. Bola na rede, placar ao vivo. O Vila Nova sai na frente do Ceará, 6 minutos, primeiro tempo, 1-0, e tem gol em Mirassol. Mirassol sai na frente do Atlético Goianiense. Mirassol 1, Atlético Goianiense 0. E aqui vem Ponte, boa bola, enfiada na frente, é pro Gé, não chega na bola. Não chega na bola, achei que o passe do Ramon foi bom. Mas é que o Gé, acho que não foi assim com muita confiança. Ele esticou o pé direito, tentou dominar, a bola escapuliu dele, André. O detalhe é que no lançamento do Ramon já perdeu o tempo de bola. Demorou muito para dar as passadas e chegar no tempo certo. A bola pela linha de fundo, tiro de meta para o Juventude. Continua 0-0 em Caxias do Sul, informando o Shimozono Mega Sorte Loterias. Choveu pra caramba, mas nesse momento tem sol em Caxias do Sul. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. É a Rose Pisos, você em primeiro lugar, Rose Pisos. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. YouTube, Facebook, canais Futebol Interior. Manda mensagem pra gente, viu? Futebol Interior, YouTube, Facebook. Bola pro time da Ponte, se cuida aí, Fábio Sanches. Chegava pra cima dele o Echaporã, na verdade era o Mandaca que tava lá. A bola veio pra Arthur, que tá pendurado. Joga essa bola na frente, tentou pro Elvis, chega, mete a cabeça na bola. Zé Marcos tira dali e o árbitro vai marcar a falta do Luiz Felipe. Rapaz, Luiz Felipe. E o Luiz Felipe tá pendurado, hein? Marcelo. Luiz Felipe tá pendurado também. O árbitro da partida, o Wagner dos Santos, Wagner do Nascimento Magalhães, vai lá conversar com ele. O Luiz Felipe, que hoje completa 50 jogos com a camisa da Ponte. Vai, André! Pendurados na Ponte Preta, Gé, Arthur, Felipinho e o Everton. Luiz Felipe não tá pendurado? Não, o Everton está pendurado.
Tá bom. Posse de bola pro time do Juventude aqui no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Papagaios Pizzeria. A qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery. 3256-7626. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Teve um jogo que o Luiz Felipe tomou um cartão amarelo e ele estava no banco de reservas, né? Então a gente tem que confirmar isso aí. Eu acho que ele está pendurado, mas... Na minha lista aqui não, e na minha lista eu tenho o Fábio Sanches, mas pesquisando a lista do André é a que saiu aí. Então, beleza. Fábio Sanches está fora dessa lista. Menos mal, então, que o Luiz Felipe também não está pendurado. Mas Filipinho, por exemplo, Arthur, são jogadores importantes. O próprio Gé, todos pendurados. Bola com a Ponte. Boa bola, bola boa. Pro Gé, desvio, bateu pro gol. Pega o goleiro. E o Gé pediu toque de mão lá, hein? Thiago foi no canto, pegou, mas o Gé pediu toque de mão, André. O Gé pediu toque de mão, mas o árbitro ainda não sinalizou nada, agora sim mandou o lance seguir, continua 0-0 no Alfredo Jaconi, informando Pig e Chicken, torresmo e frango frito. Aliás, tem uma porção hoje de torresmo presente para você no fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior, mas só vale participar pelo nosso Zap, o Zap que tá na tela em cima da cabeça do Carlos Corsato. 98989-3526, 19 é o código de área. É claro que só vale para quem é da região metropolitana de Campinas, né? Se você é lá da Bahia, por exemplo, não adianta mandar Zap. 98989-3526, fim de jogo, Pig Chicken dá de presente pra você uma porção de torresmo. Eita, nós! Em Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pig e Chicken, torresmo e frango frito. 989-73-1260. Pig e Chicken. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Ô, Frank, sua primeira participação aqui durante o jogo, na jornada, né, no jogo. Esse campo molhado aí é uma boa pro Elvis? O Elvis o Elvis joga de qualquer jeito, Marcelo. Ele tem um futebol diferenciado, uns toques diferentes, né? Agora sim, a Ponte, com 9 minutos, a Ponte está fazendo uma partida como se ela estivesse em casa, né? Você reparou? E o Juventude está tentando chegar. O jogo tá interessante, mas tá perigoso. Eu não gosto de ver a Ponte atacando como tá atacando nesse início de jogo, Marcelo. Dá um pouco de medo, confesso para você. Ô Corsato, essa vitória do Atlético Goianiense, nesse momento, vai tirando o Atlético do G4. E com essa derrota, o Vila Nova, vencendo o Ceará, nesse momento, está entrando no G4 do Campeonato Brasileiro. O Atlético está perdendo para o time do Mirassol e o Vila Nova está vencendo o time do Ceará. Muito bem, a Ponte Preta com o Juventude parece que não, mas eles têm coisa em comum aí nesse campeonato, né? Os dois times foram dirigidos pelo Pintado. O Pintado começou a temporada no Juventude, né? Depois de 4 jogos na zona do rebaixamento, 4 ou 5, não sei, foi demitido. Aí entrou o Thiago Carpini, né? E o Pintado, que passou pela Ponte Preta, também não fez boa campanha, não, com a equipe da Ponte Preta. E se eu não estou enganado, o Thiago Carpini, ele jogou na Ponte Preta e o Brigatti já trabalhava na Ponte como auxiliar, alguma coisa assim. O Thiago Carpini jogou na Ponte Preta e não faz isso muito tempo. Começou a carreira na Ponte Preta. A base dele é na Ponte Preta. Mas depois ele acabou voltando. Ele rodou lá pro Caldense, foi para uma outra equipe aí de Minas Gerais e depois ele voltou para a Ponte. Nessa volta dele para a Ponte, ele trabalhou com o João Brigatti. Tanto que os dois conversaram bastante ali antes de começar o jogo. Lembrando que você vai mandando mensagem pra gente. Eu tô no YouTube, o Carlos vai pro Facebook e no WhatsApp também o Carlos tá registrando aí a sua participação. Aquele lance que o Gé pediu toque de mão, a bola bateu na barriga do Alan Ruschel, não foi nada. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Agora o Dani Bolt tá caído ali no gramado, deu uma pegada legal nele o Pablo Diego. É hora de girar para você, torcedor, o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. No
no digital do portal Futebol Interior confirmam para você 12 minutos passados primeiro tempo. Aqui na Essência FM 102.5, FM 98.5. Eu confirmo o placar para você no Alfredo Jaconi, Caxias do Sul. Segue tudo igual. 0 Juventude, 0 Ponte, Carlos. Série B, Campeonato Brasileiro, 37ª rodada. Jogos em andamento. Vila Nova vence o Ceará pelo placar de 1-0. Mirassol 1, Atlético Goianiense 0. Os outros jogos: Vitória, Sport Recife, Criciúma e Botafogo 0-0. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior. Mais uma falta, é de média a longa distância, só o Elvis na barreira, bola pra dentro da grande área, vem ali, o toque de cabeça afasta de qualquer jeito o Fábio Sanches, mas foi empurrado ali o defensor da Ponte Preta, o árbitro já parou, marcou a falta, tá parado o jogo lá, André. O Fábio Sanches acabou sendo empurrado pelo atacante da equipe do Juventude, o árbitro em cima do lance, o senhor Wagner do Nascimento Magalhães, marcou o lance favorável à Macaca, 0-0 Alfredo Jaconi, informando ST Soldas e Abrasivos. Aqui no YouTube, Gislaine tá com a gente, Neuci Lucato, eu aqui de novo, vamos Macaca querida, força pra vocês amigos pontepretanos, tem o Aparecido Alves, boa tarde equipe, bora ganhar e deixar essa fase desastrosa para trás, posse de bola pro time da Ponte, bola caiu com o Elvis, chega, mete o pé na bola, tira dali o Irmer, a bola voltou, sobrou na dividida com o Ramon, ganhou, tocou, vem a batida pro gol, bate na zaga. Se sair é escanteio, hein? Bateu no jogador da Ponte. Bateu no Elvis. Então... Bateu no Gé. Bateu no Gé no meio do caminho lá. Achei que era escanteio, mas não era escanteio não. Na batida que veio ali, é tiro de meta pro time do Juventude. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Agora o Juventude tentou uma bola ali pro Echaporã, aqui pelo lado esquerdo, mas a proteção do Luiz Felipe, a bola se perde e vai embora. Posse de bola pro time da Ponte Preta. Seja muito bem-vindo, você que tá ouvindo a gente. Ó, valendo aquela porção de torresmo Pig Chicken, hein? Presentão pra você, ouvinte. Participa aí, manda zap pra gente. 98989-3526, é claro, nome completo, bairro e a sua cidade, tá bom? Nome completo, bairro e a sua cidade. Fim de jogo, o Carlos vai divulgar o nome do ganhador dessa porção. Pig Chicken presente pra você. Falta pra Ponte pelo lado direito, bola com o Elvis. Pé na direita rapidinho, já virou o jogo, tocou na esquerda pro Arthur, cruzou na boca do gol, vem ali o toque de cabeça pra pegar o goleiro. Pablo Diego, quase na entrada da grande área, golpeou de cabeça, mas o Thiago Couto, todo de verde, foi lá e fez a defesa, André. E no bom cruzamento do Arthur pelo setor esquerdo, Pablo Diego cabeceou pro alto, bem postado, o goleiro Thiago Couto fez a defesa e já repôs. Continua 0-0 Alfredo Jaconi, informando Pizzeria e Papagaios. É isso, você ligado com a gente, manda abraço pro Fred. Ele tá dizendo, não esquece de nós, de Rolândia, no Paraná. Ponte Preta sempre. Valeu, Fred, obrigado. O Juninho, esse Juventude não é tudo isso, não. Ponte jogando bem. Rapaz, o Juventude é que tem muitos desfalques, né? Por exemplo, o Nenê, principal jogador do time, não joga mais o campeonato. O Jadson, que é titularíssimo desse time, também não tá, enfim. Reginaldo, lateral direito, foi vice-campeão com a Água Santa. Verdade. Mas é um time acertadinho, é bem treinado. O Thiago Caipino é bom treinador, né, Frank? Ele acerta time, ele é bom treinador, é um desses novos treinadores aí que tem um bom futuro pela frente, né? Tem sim. A gente, particularmente, eu também, me incluo nisso. Eu não curto muito o Thiago, até pelas declarações dele e pela imbecilidade das declarações que ele deu a respeito da Ponte. Para alguém que começou na Ponte, ele foi infeliz. Mas a gente tem que reconhecer, como profissional, é um baita profissional. Eu já falei aqui, mas interessante, né? Que choveu pra caramba, cara. E o sol aparecendo. O sol aparecendo Verão, né, Corsato? em Caxias do Sul. É verdade. Verão, né? Verdade. Posse de bola pra Ponte lá no campo de ataque pelo lado esquerdo. Vamos, Macaquinha. Vamos, Ponte Preta. A Ponte pode até ir pra última rodada sem chances de rebaixamento. Mas é claro, precisa de uma combinação de resultados, mas ela precisa vencer o jogo aqui. O empate não adianta. O empate não serve pra ir pra última rodada sem chances de rebaixamento. A Ponte precisa da vitória pra que isso possa acontecer na sequência da rodada. A posse de bola pro time da Ponte Preta. Bola dividida por ali do Luiz Felipe. Ficou no chão, pediu falta, o árbitro não deu. Aí o Filipinho deu o bote, ganhou. Vem
recuperou o Gé recuperou, tocou a bola pro Elvis devolveu, tocou a bola pro Amaral que mandou muito bem no último jogo, só que a bola ficou na poça d'água, e aí chegou a marcação do Alan Ruschel, sai jogando, toca a bola aqui no círculo central do gramado, bola com o jogador que é o Vini Paulista, chegou a zaga da Ponte, tirou a bola, voltou, sobrou pro Ruschel, alongou o passe, tocou na canhota, Chaporã, ele é liso, ele é rápido, 2 jogadores da Ponte na marcação, na boa, Luiz Felipe, cabelo descolorido, chega, rouba pro time da Ponte Preta, estufa o peito, vem pro campo de ataque, chega na marcação pra cima dele, por ali, o jogador da equipe do Juventude, só que ele perdeu, recupera o time do Juventude, bola com o Alan Ruschel, o capitão, tocou a bola pro jogador que é o Zé Marcos devolveu pro Ruschel, perdeu, a Ponte recupera a bola, caiu no pé do Elvis, bora Elvis, vamos dar sequência pro Ramon, tentou lançar, voltou, sobrou pra ele, pau nele, falta, Jean Irmer, volantão, chegou, fez a falta, tá parado o jogo ali, André. O Irmer chegou por trás, pegou o Ramon Carvalho, falta já batida, continua 0-0 Alfredo Jaconi. Arthur levantou na boca do gol, nas mãos do goleiro. Rapaz, por que não tenta chutar pro gol, né, André? O cruzamento do Arthur visava a entrada do Gé, que não entendeu, se antecipou, o goleiro Thiago Couto fez a defesa e já repôs, continua 0-0 Alfredo Jaconi, informando Rose Pisos. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. ST Soldas e Abrasivos 98250 0410. ST Soldas e Abrasivos. É a Rose Pisos, você em primeiro lugar, Rose Pisos. Olha a Ponte, bola do Elvis pro Gé, não teve o domínio. Eu achei que também estava impedido, né? Mas ele não teve o domínio de novo. A bola com o time do Juventude, vem Alan Ruschel, passou o primeiro, não passa o segundo na boa no carrinho. Chegou o Filipinho, tá valendo tudo isso. Ficou caído no gramado o Alan Ruschel. Ele pediu falta, o árbitro não deu. A bola sobrou com o Irmer. Irmer toca a bola para Danilo Boza. Danilo Boza recebe, toca a bola pela direita para Dani Bolt. Alongou o passe, tocou na frente, mandar que é perigoso, hein? Proteção da zaga. Sai do gol, Kaique, para ficar com Facebook. ela. Vai, Carlos. O Marcelo Francisco, boa tarde, Futebol Interior. Ponte 3 pontos hoje, abraço a todos. O Leonardo Antunes de Moraes, Rio Grande, torcedor do Rio Grande. Ele coloca aqui, o clube mais antigo do Brasil, mandando energias positivas para o segundo clube mais antigo. Boas energias, Ponte. Valeu, Ronaldo Queiroz, vamos Macaca. Esse aqui eu vou pular. O Efraim Carvalho está dizendo que a Ponte cai hoje. Matematicamente é impossível, viu, Efraim? Não dá, viu? Matematicamente. Presta atenção no serviço aí, meu amigo. Carlos Eduardo Lemos Matozinho também tá ligado conosco. É isso, você que tá acompanhando a gente, obrigado, viu? Seja muito bem-vindo. Olha a Ponte, Gé meteu o calcanhar, tocou na frente, bola pro Felipe, pro Amaral. O árbitro não deu a falta, não. Deu apenas saída de bola ali. Eu achei que foi falta, mas ele deu saída de bola. Escanteio pra Ponte, André. Ele deu uma jogada normal ali na dividida entre o Amaral e o camisa número 3 do Juventude, que é o jogador Zé Marcos. Pra mim também, me pareceu que houve um cutucão ali. Foi nada, cara. Não foi nada, Foi né? nada, se jogou. Não, vendo o lance, realmente não foi Não nada. foi nada. Deu uma piscinada ali, viu? Piscininha amor ali, o nosso Felipe Amaral. Pulou na piscina. Escanteio, lado direito, Elvis, camisa 10 na bola. Quem sabe na bola parada, o primeiro já era pra Ponte. Vamos, Elvis! Chuveirou na boca do gol. Sobe a zaga, mete a cabeça da bola, tira a bola, volta, sobra pra Elvis. Dominou, tá impedido não. Tá valendo. Ali, pertinho da bandeirinha de escanteio, tentou ganhar outro escanteio. O zagueiro foi mais esperto. Saiu jogando, a bola voltou, sobrou pra Ponte. Amaral tocou a bola na frente. Era pro Arthur, perdeu, recuperou. Vem posse de bola o time do Juventude. Opa! Filipinho vai tomar cartão já. Ia sair jogando ali pro ataque. Filipinho deixou a mão no rosto do jogador do Juventude. O árbitro marca a falta, mas não vai dar cartão por enquanto, hein, André? Por enquanto não, mas se tomasse seria o terceiro. É falta, linha divisória de meio campo. O Filipinho acabou empurrando o jogador do Juventude, veio ao solo. Vamos ver aí quem que é o jogador do Juventude, se dá para ver a numeração dele, que a numeração realmente com as faixas listradas em branco e verde dificulta um pouco. Falta favorecendo ao Juventude já cobrada, continua 0-0, informando o Café Canecão. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 21 minutos e meio, 21 e meio passados. Primeiro tempo de jogo, Campeonato Brasileiro Série B, 37ª rodada. Fora essa, mais uma para terminar o campeonato. Em Caxias do Sul, placar tá assim, confere comigo. Juventude, Ponte, Juventude.
tudo igual, tudo na seca, 0-0, Carlos. 37ª rodada, Série B Campeonato Brasileiro, 23 minutos do primeiro tempo, Vila Nova vence o Ceará por 1-0 em Goiás. 23 do primeiro tempo, Mirassol 1, Atlético Goianiense 0. Os outros dois jogos das 5 da tarde, Vitória, Sport Recife 22, primeiro tempo, Criciúma, Botafogo 23, primeiro tempo 0-0. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Marcelo Cossato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior sai jogando errado o time do Juventude, a bola sobrou pra ponte. Felipe Amaral de longe bateu pro gol. Ela passa, vai embora. Escanteio. E ele tá pedindo desvio lá, André. E que deixada do Elvis pro Amaral. Ele telegrafou, chutou forte, a bola resbalou no jogador da equipe do Juventude. Foi pela linha de fundo, me pareceu que foi no camisa número 3 ali, o jogador o Zé Marcos. A bola foi pela linha de fundo, é escanteio lado direito, camisa 10, Elvis da bola. Elvis vai pra bola, mais um escanteio pra ponte, pelo lado direito, vamos Elvis, coloca na cabeça do Gé, ou na cabeça do Castro, quem sabe, do Fábio Sanches pra meter essa bola na rede, autorizado o chuveiro na boca do gol, sobe a defesa, tira. As duas no primeiro pau, pouquinho mais de força, meu querido. Terceiro escanteio do jogo. Pouquinho mais de força, meu querido. Pouquinho mais de força pra essa bola ir pro meio da grande área ali. Lateral, posse de bola pro time da Ponte Preta. Vai pra bola, Luiz Felipe. Aliás, essa é a primeira vez que a Ponte repete um time na Série B, viu? A Ponte jogou contra o Tombense, começou com esse time e começa de novo uma partida com o mesmo time. A Ponte não tinha feito isso nenhuma das 36 rodadas. Por um problema ou outro, sempre tinha uma mudança ou não na equipe. Então é a primeira vez no Campeonato Brasileiro da Série B que a Ponte repete um time na competição. Que fase! Bola pro Juventude, enfiada na frente, chega por ali o Arthur, era o último homem. Tava com ele o Mandaca, subiu a zaga da equipe do Juventude, meteu a cabeça na bola o Jean Imer. Foi pra bola também o Ramon, a bola se perde, vai embora, lateral, posse de bola lado esquerdo. Favorece o time da Macaca, campo de defesa. Franqui, fora do jogo, 24 minutos passados do primeiro tempo, segue tudo igual, 0-0. Marcelo, nós estamos aí chegando a 25 minutos. E a Ponte, surpreendentemente, faz além de uma boa partida, uma partida segura, dá a impressão que está jogando majestoso, né? A Ponte, na verdade, manda na partida. E o Juventude tenta encaixar alguma jogada de ataque para pegar a defesa da Ponte aberta. Se a Ponte conseguir controlar os nervos aqui na frente e fazer uma jogada com tranquilidade, a gente abre o marcador já, Marcelo. Olha só, inconfiante o nosso comentarista. A Ponte Preta tem posse de bola com o Elvis, recebeu do Luiz Felipe, dominou. O Pablo tá livre do lado esquerdo, ele viu, dominou, caiu na perna esquerda, puxou pra direita, toca a bola pra Ramon. Ramon dominou, viu o Arthur passando pelo lado esquerdo, livre, leve, solto, linha de fundo, olhou pra dentro da grande área, cruzou na boca do gol, sobe a zaga. Boza, a bola voltou, sobrou ainda pra Ponte Preta, pra Ramon, saiu da ponta, veio pro meio, pode bater pro gol, não, preferiu tocar a bola um pouco mais atrás, pro Filipinho, dominou, meia esquerda, tocou, bola na frente, pro Gé, escorregou. Na verdade era o Ramon Carvalho que estava lá, escorregou, acabou perdendo a bola, na sequência sobrou pro time do Juventude, bola enfiada na frente, era pro Mandaca, chega na boa, Filipinho. Muito bom, né, cara? Filipinho, joga bolão, Filipinho, sai jogando pro time da Ponte Preta, tocou a bola pra Arthur, pra Elvis domina, joga a bola um pouco mais atrás, meio que na fogueira pro Capita ali, o Fábio Sanches, ele domina pro time da Ponte, toca a bola pelo lado direito pra Castro, tocou na frente pro Felipe Amaral, deixou passar, Gé dominou, tocou pro Felipe Amaral, boa bola de novo pro Elvis, enfiou na frente, muito forte o tapa. Tinha Gé, tinha Pablo Diego. Tinha Jefferson Gé, tinha Pablo Diego. Mas aí o goleiro chegou primeiro. André. E que tapa do Elvis. No meio de dois jogadores da equipe do Juventude, ele deixou ou o Pablo Diego ou o Gé para fazer o gol. Quem não entendeu ali foi o Pablo Diego, saiu para a defesa o Thiago Couto e já repouso, continua 0-0, foi do Jacone informando Bebidas Poti. E na jogada ali o Gé faz, era pra mim? O Gé pergunta pro Elvis. O Elvis faz assim, tanto que o Pablo Diego ameaça aí e para, né? A bola foi no meio dos dois ali e acabou se complicando a Ponte Preta aí nesse lance, numa linda enfiada do Elvis. Carlos Detalhe. Eduardo Lemos Matozinho, agora aguenta mais apertar mais um pouco. O Juventude vai entregar logo. Será, rapaz? Já o detalhe no ar, vem Ponte. Bola enfiada na frente. É pro Pablo Diego.
Ele deu a falta, né? Deu a falta, o zagueiro do Juventude escorregou ali, deu a falta. Detalhe no ar. O Juventude lançou uma arte aqui, colocou 2 jogadores com a faixa de capitão. O goleiro e o Alan Ruschel. Mas a faixa tá com o Alan Ruschel, portanto, ele é o capitão do time. Sim, o Juninho, já é a 5ª vez que o Gé não domina uma bola. Filipinho Fera, jogando bem, desarmando bem, o Carlos Lemos Matozinho. O João Lemílio Neto, estamos juntos com a equipe FI aqui em Itajaí. Carlos, você sabe onde fica Itajaí? Cara, é Rio Grande do Sul? Não. Paraná? Não. Santa Catarina, região portuária. Acertou, Venezuela. repórter feliz. Acertei? Venezuela? Não, repórter feliz, acertou. Santa Catarina. Itajaí. Abraço, viu? Obrigado aí pela audiência, rapaziada que tá acompanhando a gente. Vai mandando mensagem e a gente vai falando de você. Agora tem jogador da Ponte caído no gramado, o árbitro tá com a mão no bolso ali e vai pintar o primeiro cartão. Primeiro cartão do jogo. É o 22? Não, é pro 5. É pro 5. O jogador Jean Irmer, falta em cima ali do Ramon Carvalho, mas ele pegou bonito, hein? Ele chegou pisando em cima do Ramon Carvalho. Amarelo para ele, o primeiro do jogo, Jean Irmer, amarelado, informando o restaurante do Dadá. O Jean, ele é bom jogador também, ele é tipo o Filipinho da Ponte, viu? Ele toma cartão quase todo jogo, é bom jogador, é titular desse time, mas já tomou o primeiro cartão amarelo aí. Você pode mandar mensagem pra gente no Zap, que tá em cima aqui, em cima da cabeça do Carlos Corsato, e você vai estar concorrendo àquela porção de torresmo, que delícia, Pig Chicken, hein? Ah, que delícia, 989893526, jogador da Ponte, segue caído no gramado, Ramon Carvalho. Vai, André. Segue caído e aproveitando, mandando um abraço. Alô, filhinha del Papi, a Gisele, que você falou agora há pouco aí. Um beijão. E também a Mames, a Rose lá no Jardim Nova Europa em Campinas, curtindo e sofrendo com a macaca. Muito bem, a Maca chegou lá para tirar o jogador da Ponte, e aí teve uma confusãozinha lá, não sei o que pegou, e até o goleiro da Ponte, o Kaique, foi lá, enfim. Aí o Elvis tá pé da vida lá também, enfim, o árbitro tá conversando com o Fábio Sanches. Teve uma treta lá, viu? Teve uma resenha lá. Sabe o que foi, Marcelo? O quê? O pessoal tá alegando que uma sapatada dessa que o Ramon tomou. Eles queriam que o Ramon fosse tirado pra fora pra ser atendido. É que, na verdade, não pode ser atendido dentro do campo. Só o goleiro tem essa prerrogativa, né? Mas o juiz deixou, foi atendido dentro do campo. Mas não pode. Se for analisar, os jogadores do Juventude, eles têm razão. Tem que tirar o cara e atender ele fora do campo. É isso, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. E o Elvis não tá contente com as redondas, já trocou uma. Trocou uma e não gostou dessa segunda também não. Elvis, tá na bola também o Ramon já recuperado da sapatada que ele tomou do Jean, que tomou o cartão amarelo. Elvis é muito longe, lá pelo lado esquerdo, vai pra bola, vai jogar dentro da grande área, chuveirou na boca do gol, goleirão, foi pra bola, Thiago Couto voou e pegou, agora tem que cuidar o contragolpe, bola enfiada na frente, era ali pro jogador Tite, da equipe do Juventude, não conseguiu chegar na bola, chega na recuperação, o Luiz Felipe fica com o time da Ponte Preta, porque ela bateu no Vini Paulista, acabou saindo, posse de bola pra Ponte, o Elvis já pegou essa bola, boa abertura pro Arthur, bate Arthur, bateu pro gol, trava a zaga! Comemora, o Vini Paulista travou e comemorou, o Arthur não teve a confiança, meteu um penteado diferente o Arthur agora, hein? Tá com um penteado diferente. Tranças mais cortadas, bola pro Ramon, devolveu, tocou pro Arthur, fez a finta pra cima na marcação, chega Jean Irmer, tenta ajudar na marcação também por ali, o Dani Bolt, aí explode, tira a bola. Jogador da equipe do Juventude, a bola se perde e vai embora. É lateral, posse de bola pro time da Ponte Preta. Marca de 30 agora, 31 minutos passados deste primeiro tempo, segue tudo igual, ninguém é de ninguém. 0-0, ih rapaz, a bandeira estragou lá, o Jean Irmer acabou estragando a bandeira, hein? Porque a bandeira ficou torta, ele tirou a bandeira ficou torta e não pode, né? Tem que dar um jeito de arrumar a bandeira pro jogo recomeçar lá, André. Ele foi chutar a bola, ele pegou mais a bandeira do que a bola e acabou levando também a flâmula da bandeira. Agora o árbitro vai lá, acerta, tudo ok, continua 0-0 Alfredo Jaconi. Posse de bola pro time da Ponte, lateral já cobrado, bola com o Ramon, levantou na boca do gol pro Fábio Sanches, subiu a zaga, tirou, sobrou pro Elvis, tentou o domínio, não conseguiu, bola voltou pra ele, tocou pro Gel, toque de cabeça no cantinho.
certinho pra pegar o goleiro. Ele fez certinho, né? Ele tentou tirar do goleiro, mas a força não foi legal, né, André? E no cruzamento que veio pelo setor esquerdo, acabou mergulhando o atacante da Macaco Gé, visava o canto baixo direito do Thiago Couto, que fez a defesa. Quase a Macaca abre o placar no Alfredo Jaconi. E ele é um trator. Agora ele recuperou uma bola aqui, chegou pra cima dele 2 jogadores do Juventude e o árbitro não deu a falta, também achei que não foi, mas ele é brigador e o passe foi do Elvis, né? O Elvis é aquilo, né, cara? Pode estar com 189 quilos, mas tem que jogar. Oi. Mas você dá uma bola murcha para o Elvis, é um verdadeiro sacrilégio. Com a categoria que ele tem. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pig e Chicken, torresmo e frango frito, 989 73 12 60. Pig e Chicken. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 32 e 50, agora 33 minutos passados deste primeiro tempo, Campeonato Brasileiro Série B, 37ª penúltima rodada da competição. O placar tá assim, ó, em Caxias do Sul, Alfredo Jaconi, Juventude, Ponte, tudo igual, 0-0. 37ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, 35 minutos do primeiro tempo, o Vila Nova vence o Ceará pelo placar de 1-0. 34 do primeiro tempo, Mirassol 1, Atlético Goianiense 0. Os outros 2 jogos, estamos com Criciúma e Botafogo, 33 primeiro tempo 0-0, Vitória Sport Recife 32 primeiro tempo 0-0. Lembrando que ontem Ituano e Chapecoense empataram 0-0. Londrina perdeu em casa para o Novo Horizontino pelo placar de 1-0. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Marcelo Cossato. Hoje eu tô com a Macaca aqui nos canais Futebol Interior, conosco também Essência FM 102.5, 98.5 a frequência da vida. As frequências da vida. Vem Ponte, cruzamento, perna esquerda, Luiz Felipe para pegar o goleiro. Bola pingou e aí perdeu velocidade, parou de pingar, o goleiro foi e pegou. Agora há pouco o Filipinho tomou uma entrada do Talhari ali, nada de cartão, hein, André? Ele tomou uma no queixo ali que vai ficar com o queixo doendo uma semana. Merecia o cartão, o camisa número 19, Gabriel Talhari, da equipe do Juventude e La Ponte. O Juventude saiu jogando aqui. A Ponte está fazendo a pressão no campo de ataque. Tá todo mundo aqui tentando a marcação para ver se recupera essa bola. Filipinho chegou mas o Juventude saiu jogando. Agora tem que cuidar por causa do contragolpe. Aí chegou na boa. O Ramon Carvalho ganhou pro time da Ponte Preta, tocou pro Arthur atrás. Arthur meteu a bola para Pablo Diego, chegou 1-2, Mandaca. Diz o árbitro que foi na bola. Ganhou, solta essa bola na frente. Castro estica a perna. Tira dali, a bola voltou, sobrou pro Felipe Amaral, toque de mão do Talhari, tá parado o jogo, posse de bola pro time da Ponte do campo de defesa. E aí, Frank, 35 minutos passados do primeiro tempo, ninguém é de ninguém, tudo igual, 0-0. Marcelo, a Ponte continua bem no jogo, tá muito melhor que o Juventude, a Ponte domina, a Ponte precisa ter um pouquinho de capricho do meio campo para frente na parte ofensiva. A hora que a Ponte organizar esse setor, Marcelo, uma jogada organizada, a gente abre o marcador. A Ponte está muito melhor que o Juventude. Ponte melhor, diz o nosso comentarista. Posse de bola para Filipinho, ganhou do primeiro, ganhou do segundo, tocou a bola na frente ali. Era pro jogador da Ponte, Pablo Diego, que caiu fora do gramado na entrada. Pediu falta, o árbitro não deu. A bola fica com o time da Ponte aqui no campo intermediário. Bola com o Arthur, deu de novo para Pablo Diego, chegou a tentar passar ali para cima do Dani Bolt. Ele esticou a perna, o peito também, a bola bateu no peito. Aí o Filipinho chegou fazendo falta para cima do Mandaca, tá parado o jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Você que tá no YouTube, manda mensagem pra gente, Arquibancada Virtual, no Facebook também. Você que tá no Facebook pode compartilhar a nossa live. Você que tá também no YouTube, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito ainda, Futebol Interior, tá? Vai ser um prazer ter você lá no nosso canal. Clica no sininho, dá aquela compartilhada legal, mete o joia se tá gostando. Se não tá gostando, pode meter o negativo também, não importa. A sua manifestação faz com que o YouTube divulgue mais a nossa transmissão. A bola com o Elvis dominou, tocou pro Amaral, tentou na frente pro Pablo
Diego. Chega a zaga, tira a bola, volta, sobra pela direita. Vamos, Gé. Acredito em você, Gé. Jogou de trivela dentro da grande área. Chega, afasta a zaga, tira o perigo dali o Bolt. Mais força na bola no cruzamento, né? Para dar um perigo a mais ali pro zagueirão. Chegou melhor pro time do Juventude. Sai jogando. Vini Paulista, falta. O árbitro deu. Bateu rapidinho a falta. O time do Juventude, bola ali com o jogador que é o Tite. Solta a bola pelo outro lado. Lado esquerdo vem trabalhando por ali o jogador que é o Taliari. Estava no Santo André no Campeonato Paulista e jogou pelo CSA também, a Série C do Campeonato Brasileiro. E agora é reforço da equipe do Juventude já há algumas rodadas. Luiz Felipe. Caído no gramado, com as duas mãos ali. Não vai dar, hein? Esticadas, diz que não dá pra ele. Tá falando que não vai dar, viu, André? Ele já fez aquela característica, né? Aquele movimento que não vai dar. Já vem trabalho de aquecimento. Com certeza daqui a pouco o Everton, 23, deve entrar no lugar do Luiz Felipe, que parece que não vai dar mais para o jogador da Ponte, mas ele está sendo atendido neste momento dentro do gramado, informando... Bebidas Poti. Torceu o tornozelo direito. Ali o jogador da Ponte está caído no gramado. Fala, Carlos. É gol do Criciúma. Criciúma sai na frente do Botafogo. Criciúma 1, Botafogo 0. Com esse resultado, o Criciúma pula para a segunda colocação do campeonato. Vai a 64 pontos. Vai ser ruim de voltar mesmo, Luiz Felipe. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado. Muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Eu falei agora há pouco aqui da bandeirinha de escanteio, né? E o Júlio César tá dizendo, me lembro quando o Tuta usou o pau da bandeirinha para uma tabelinha. Só faltou o gol. Um abraço pra você, Júlio César. Foi em cima do Mauro Cabeção essa jogada. Num derby, né? Opa, num derby. Muito bem. Eu lembro que quando era mais novo, né? A gente brincava às vezes de 2, 3 para cada lado e a gente usava a parede como também um recurso ali para tabelar, desviar dos... A gente jogava numa garagem, alguma coisa assim. E o Elvis tá bravo ali porque quer que o Everton entre logo. A Ponte tá com um a menos em campo. Vem Juventude, chute pro gol. Afasta a zaga da Ponte, tira, caiu com o Elvis, tocou. Bola pro Ramon, vamos Ramon. Elvis tá pedindo no comando. Ele tentou, passe, se joga na bola de Aime. E aí o Ramon chegou fazendo a falta, tá parado o jogo. A Ponte perde a oportunidade. Falta em cima do Alan Ruschel, na verdade. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani. Prédios com alto padrão tecnológico. ST Soldas e Abrasivos 98250-0410. ST Soldas e Abrasivos. Bom, mexeu a Ponte lá então, André. A primeira mudança processada pelo técnico João Brigatti. Foi embora o 14, Luiz Felipe, machucado, para a entrada do 23, o Everton, informando Construtora Patriani. E aí, meu comentarista, diga lá, sai Luiz Felipe contundido, entra o Everton. E o Luiz Felipe fazia uma bela partida, hein, Marcelo? Vamos torcer pro Everton entrar ligado no jogo. A macaca aí, bola na frente, enfiada pro Gé, 1, 2, 3 jogadores do Juventude pra cima dele, mas ele é forte, ele é um trator, tocou a bola pro Everton, dominou, tocou, boa bola pro Elvis, na frente pro Everton, vamos Everton, não saiu, não descolou, cruzamento dentro da grande área, bola pro Gé, bateu pro gol, trava, a zaga tira, volta, sobra pra Ramon, bate Ramon, bateu pro gol, se joga na bola o zagueirão. E ele comemora, é o Dani Bolt. A bola vai pra fora, escanteio, a Ponte faz o sufoco, a Ponte quer o primeiro gol no jogo, André. E numa blitz sensacional do ataque da Ponte, 3 chutes, até o cruzamento do Everton. O primeiro resvalou na zaga e por último, a bola também bateu no zagueiro, foi embora pela linha de fundo, ali no camisa número 5, Jean Irmer. Escanteio lado esquerdo, a Macaca desce, 0-0 no Alfredo Jaconi, a Macaca quer o primeiro gol do jogo. O Aparecido Alves, pena sair o Luiz Felipe. Esse Everton é muito ruim. Tem gol. Bola na rede, rapidinho, placar ao vivo informa. O Ceará empata pra cima do Vila Nova. Ceará e Vila Nova 1-1. Bissoli foi pra rede. Muito bem, 41 aqui passados do primeiro tempo. Tudo igual, 0-0. Elvis pra bola, escanteio. Chuveirou na boca do gol. Agora mais forte, dá um murro na bola, tira dali o goleirão. A bola voltou, sobrou. Ih, rapaz, pro time do Juventude. Chega na boa na bola. O jogador da Ponte Preta, não, ele vai dar cartão. Eu achei que foi na bola, mas ele vai dar cartão pro atleta da Ponte Preta nesse contragolpe aí, o André. Mon Carvalho, amarelado pela falta cometida no contra-ataque do Juventude.
Ele que não estava pendurado, Ramon Carvalho, camisa número 40, amarelado, segundo amarelo no jogo, primeiro para jogadores da Ponte Preta, informando concessionária sim. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. É a Rose Pisos, você em primeiro lugar, Rose Pisos. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 42 minutos passados, primeiro tempo de jogo, Campeonato Brasileiro Série B 2023, 37ª rodada, placar FI aponta, Juventude 0, Ponte também 0, Carlos. Ceará Vila Nova 1-1, 44 minutos passados do primeiro tempo, Criciúma vence o Botafogo 1-0, 43 do primeiro tempo, o Mirassol vence o Atlético Goianiense, 44 do primeiro tempo, 1-0. Sport e Vitória, o único jogo além de, claro, de Ponte Preta e Juventude, que começou a 5, que está empatado 0-0. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a macaca aqui nos canais Futebol Interior. A Ponte jogou uns 2 minutos e meio com o jogador caído no gramado ali, o Ramon Carvalho. O árbitro não deu a falta, seguiu o jogo e depois ainda teve a chance a Ponte, com o Gé. Mas só que o árbitro pegou impedimento ou falta, não sei. Lá do Gé, falta, né? Uma bola que foi passada pelo Elvis. O Gé tava também com 4 jogadores do time do Juventude pra cima dele. Aí não dá, né? Aí não dá. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Ô Corsato, o Carlos Matozinho fala, Ramon foi para parar a jogada, cartão amarelo correto. Vai, Carlos. Gidalti tá dizendo aqui que pra cima Ponte, Felipinho tá jogando muito. O Leandro Lucas tá pedindo para mandar um alô para Novo Hamburgo. Pessoal que tá ligado com a gente aqui, obrigado pela audiência no Facebook dos canais Futebol Interior. É isso, o YouTube também, Futebol Interior, manda sua mensagem, a gente vai registrando aqui, curta a nossa fanpage lá no Facebook Futebol Interior, ou então você pode se inscrever no nosso canal no YouTube. Muito bom ter você, lembrando que toda segunda-feira, 8h30 da noite, no canal Hora da Macaca, tem a Hora da Macaca, com muita informação sobre a Ponte Preta, toda a segunda-feira. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pig e Chicken, torresmo e frango frito, 989 73 12 60. Pig e Chicken. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Agora a TV focaliza ali a saída do Luiz Felipe. Rapaz, o tornozelo dele tá inchado demais. Preocupa aí pro último jogo da Ponte contra o CRB. Quase 45, daqui a pouquinho os acréscimos para você. A Ponte tem posse de bola aqui no campo de defesa. Bola com Castro, olhou para ninguém. Tocou nas mãos do goleiro, sai do gol para ficar com ela. Goleirão do Juventude, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Passamos de 45. Mais 4. Vamos até 49, informa o nosso repórter, o repórter feliz André Luiz. O Aparecido Alves tem que voltar para o segundo tempo com o Naldi no lugar do Ramon Carvalho. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Seja muito bem-vindo, você que está acompanhando a gente. E aí, meu comentarista Frank Francisco, 46 minutos passados do primeiro tempo, segue 0-0. O Macaca manda na partida, hein, Marcelo? Vamos lá, ó. Bola enfiada pra Ponte. Gé bateu pro gol! Passa, vai embora! Bola alongada, Pablo Diego, ó, ajeitou. O Gé chegou de frente, cara a cara pro crime. Bateu pro gol, ela subiu, foi embora. Mais um passe na frente ali dele, do Elvis. Hein, André? E o detalhe é que o Pablo Diego deu uma linda puxeta pra trás pro Gé. O Gé chegou batendo por cima.
A bola foi por cima da meta de Thiago Couto, mas já marcava o assistente número 2, o senhor Luiz Cláudio Regazzoni, ao impedimento do atacante da Macaca. Eu não sei se estava impedido não, né? Mas O ele Pablo levantou Diego tava. o instrumento, né? O Pablo Diego tava. Muito bem. Rodrigo Figueiredo Henrique Correia, do Rio de Janeiro. FIFA é o auxiliar número 1, ele que levantou o instrumento. Posse de bola pro time do Juventude, vem por ali trabalhando. Ei, Chaporã, saudades do que a gente não viveu. Tocou pro Talhar e bateu pro gol. Bate na zaga, volta, sobra. É pro time do Juventude, quem tá por ali dominando essa bola é o Vini Paulista. Soltou pro Tite, cruzou na boca do gol. Tira Castro, a bola passou, vem de novo, chute pro gol, pingou, pegou o goleiro. Cara, toda a bola que vem de longe, né, por causa da bola molhada, campo molhado, dificulta pro goleiro, mas o nosso Kaique França, que aliás, dizem, vai pro Paysandu, né? Essa informação aí saiu nas redes sociais, muita gente falando dessa informação aí, que o Paysandu, aliás, o Paysandu tá querendo todo mundo que é da Ponte também, hein, André? Dizem as más línguas, né, como se fala na gíria futebolística, que o fato do Hélio dos Anjos estar no Paysandu, alguns jogadores estão sendo pleiteados, alguns falam que é especulação, outros falam que não vai, outros falam que já foi, mas vamos aguardar, né? E o detalhe é que o chute bem postado, o Kaique França fez a defesa, continua 0-0 ao Alfredo Jaconi, finalzinho de jogo, informando Iga Atacado. O goleiro titular do Paysandu realmente não vai ficar da próxima temporada, já até se despediu nas redes sociais, enfim, né? E o Kaique, o Carlos ou o André podem até me ajudar, o Frank, se eu não me engano, ele tem contrato com a Ponte até 2024, né? Ele tem contrato com a Ponte até 2024. Inclusive, quando nós tivemos, né, Frank, na festa lá da A2, ele falou pra gente que o contrato era até o final de 24. Né? Então, pra tirar, tem que pagar uma bala aí. É claro que com 6 meses ele pode assinar um pré-contrato, mas ele só poderia sair em 2025. Né? Ele tem contrato até dezembro de 2024. Mas o que pega, Marcelo, é que a Ponte tem uma dívida, né? Com o Kaique, o Fábio Sanches e com o Elvis. Dívida de 2022. E a informação que eu tenho, né, a Ponte não confirma, mas é que a Ponte atrasou, inclusive até na entrevista que a gente fez com o Brigatti, antes dele ser técnico, quando ele era coordenador técnico, o Brigatti disse que a Ponte atrasou algumas parcelas desse parcelamento. E aí a multa, né, a Ponte iria resolver com isso, não pagando o que deve para o Kaique e liberando ele. Bom, vamos aguardar. Kaique, Fábio Sanches, Arthur, Elvis, são jogadores aí que estão na mira do Paysandu para a próxima temporada. Volta pro time do Juventude, vamos segurar a Macaca. Finalzinho de jogo, bola para dentro da grande área, sobe a zaga da Ponte, tira, apita o árbitro. Não há tempo para mais nada, Wagner do Nascimento Magalhães, FIFA Rio de Janeiro, ponto final do primeiro tempo. No Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Por enquanto ninguém é de ninguém, 0 Ponte Preta, 0 também pro time do Juventude. Você, é claro, acompanhando os canais Futebol Interior. Aliás, batemos 100 aqui no YouTube. Obrigado você que nos ouve, vai compartilhando a nossa live, vai mandando mensagem durante o intervalo. Claro, a gente vai falar de você, diga o que achou do primeiro tempo, lembrando que durante o intervalo também, você aqui da região metropolitana de Campinas, pode concorrer, o zap tá na tela, em cima da cabeça do Carlos Corsato, 989893526, tem uma porção de torresmo hoje, lá da Pig e Chicken. Saída dos jogadores do gramado do Alfredo, molhado, Alfredo Jaconi, na fria Caxias do Sul. Vai você, André Luiz. Eu confirmo a você o placar, Marcelo Corsato, intervalo de jogo, estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul, 0 para o Juventude, 0 também para a Ponte Preta, jogadores da Ponte do Juventude se dirigindo aos respectivos vestiários número 1 e 2, vamos ver aí se vai dar para falar com algum jogador, jogadores já desceram, vamos ouvir Alan Ruschel do Juventude. Um pouquinho para encaixar. Eu acho que o campo disputou um pouco o nosso trabalho, né? O nosso estilo de jogo. A time que está brigando para subir, que está brigando pelo acesso, não pode dar desculpa. A gente tem que impor um pouco mais o nosso ritmo, a gente aceitou um pouco o ritmo do adversário. Né? Se está ruim para nós, está ruim para eles também, então a gente tem que impor um pouco mais o nosso ritmo para tentar a vitória, que é o que importa para a gente. Tá aí a palavra de Alan Ruschel, lateral da equipe do Juventude. Vamos ver aí se há possibilidade de ouvirmos algum jogador da Ponte Preta.
Eu confirmo a você o placar. Intervalo de jogo, 0-0, Juventude e Ponte Preta, meu caro Marcelo Corsato. Os jogadores da Ponte Preta nos últimos jogos não estão falando. Não, o Elvis no último falou. Falou? Falou. Mas no intervalo? Falou no fim do jogo. Fala no intervalo. Não, no intervalo, às vezes a TV coloca, às vezes não. Mas no último jogo eles falaram normalmente. Muito bem. Por enquanto, só o Alan Ruschel, a TV acabou flagrando ali e trazendo. Enfim, agora sim, Elvis. Elvis. Do adversário, o que a equipe precisa ajustar para vencer nesse segundo tempo? Não, temos que acertar o último passe ali, a finalização, né? Como você falou, a gente teve um volume bom, não sofremos atrás, temos que voltar ligado para continuar assim e acertar agora ali na frente para fazer o gol e sair daqui com a vitória. Esta palavra do meio atacante Alves da Ponte Preta, meu caro Marcelo Corsato. E tem muita gente no Alfredo Jaconi. Bom, vai começar um intervalo, FI. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, o Carlos Corsato brilha e traz pra você muita informação. Por aqui, 0 Ponte Preta, 0 Juventude. Já foi o primeiro tempo, já todo o segundo tempo. Canais Futebol Interior, Essência FM. Juntos, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. A Patriani está lançando o prédio mais tecnológico do Parque Prado. Os apartamentos têm 3 suítes, varanda com churrasqueira a carvão e gerador que atende até o Wi-Fi. Cada apartamento tem uma vaga para SUV grande e outra para carro elétrico. O prédio tem até fazenda de energia solar que reduz a conta do condomínio. Tem beach arena para jogar beach tênis, vôlei e futevôlei na areia. Outro diferencial é a casa de campo no condomínio, que tem entrada independente. Tem piscina exclusiva e área gourmet com churrasqueira e chopeira. A academia é totalmente equipada, com espaços para spinning, funcional e pilates. A família toda se diverte, inclusive os pets, que podem brincar à vontade no Pet Place e se higienizar no Dog Wash. Conheça o Reserva Prado Patriani, será de longe o prédio mais tecnológico do Parque Prado. Pig e Chicken, torresmo e frango frito. Venha saborear nossas delícias em um ambiente aconchegante e confortável, onde você e sua família irão se sentir em casa, saboreando nossas porções. Peça pelo delivery 989 73 12 60 ou 3254 4161. Pig e Chicken, Avenida Doutor Arlindo Joaquim de Lemos, 379, Vila Lemos, Campinas. Pig e Chicken. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridgercom. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Agora, nos canais Futebol Interior e na Essência FM. Intervalo do jogo. Essência. Carlos Corsato.
É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, intervalo de jogo no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Ponte e Juventude vão empatando, placar de 0-0. Ó, deixa eu dar uma passadinha aqui rapidinho, eu tava até fazendo com o Marcelo aqui uma projeção, né? Os placares desta rodada, Vila Nova e Ceará, pra você ter uma ideia, 13 minutos de acréscimos por lá, a bola tá rolando ainda no primeiro tempo, 1-1, Vila Nova e Ceará. Esse resultado do Vila Nova aqui, pro Guarani, é muito bom, tá? Porque o Vila Nova pega o ABC na última rodada. E se o Vila Nova vencer aqui, vai jogar com o ABC praticamente, né? Já ganha, garante o seu acesso, né? Então, seria importante aqui, tô dizendo aqui do lado do Guarani, né? Que o Ceará vencesse o time do Vila Nova. Mas vamos lá, 37ª rodada, ontem Ituano e Chapecoense 0-0, dependendo dos resultados aqui, a Chapecoense já será rebaixada, o Londrina já rebaixado, perdeu para o Novo Horizontino pelo placar de 1-0, o Novo Horizontino ainda tem chances de se classificar, Novo Horizontino que joga contra o Criciúma em Novo Horizonte na última rodada. O Criciúma tá ganhando do Botafogo 1-0. Esse resultado, se seguimos assim, o Criciúma tá praticamente, deixa eu só dar uma olhada aqui, mas do jeito que estamos agora, né, deixa eu até passar aqui os jogos, né, para não fazer confusão. Então, vamos lá, intervalo, Sport e Vitória vão empatando 0-0, Juventude e Ponte, Marcelo transmite 0-0, Vila Nova e Ceará 1-1, Criciúma 1-0 no Botafogo e o Mirassol fez o segundo gol para cima do Atlético. O Atlético perdeu um pênalti há pouco. Mirassol 2, Atlético Goianiense 0. Com esses resultados aqui e a vitória do Criciúma, o Criciúma vai matematicamente garantindo a sua passagem para a próxima fase, para a Série A do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque o Criciúma está indo a 64 pontos, só que ele tem 19 vitórias. O Juventude tá com 62, nesse momento tem 17 vitórias, é o terceiro. O Sport é o quarto, tem 61, 16 vitórias. Tá jogando agora. O Atlético é o quinto, tem 61, 16 vitórias. Ou seja, eles têm mais um jogo por fazer, chegariam a 64, mas no primeiro critério de desempate, que é o número de vitórias, eles não chegariam no Criciúma. Portanto, do jeito que tá aqui, o Criciúma é o segundo time que conquista o acesso para o Campeonato Brasileiro da Série A em 2024. Ô Frank, 5h59, intervalo de jogo, Ponte e Juventude vão empatando pelo placar de 0-0. Fala do jogo aí, Frank. Carlos, boa partida da Ponte. Mandou no jogo, hein? E o cara do jogo até aqui, Filipinho. 48% de posse de bola para a Ponte, 52% para o Juventude. Foram 8 chutes da Ponte contra 3 do Juventude. Escanteios, 3 para a Ponte Preta, 1 para o Juventude, 4 no total. Os números da partida, a Ponte vai empatando com o Juventude 0-0. 18 horas em Campinas, noite de sábado. Vamos para o intervalo aqui no Intervalo FI. Daqui a pouco a gente volta para todo o segundo tempo de Ponte e Juventude, por enquanto 0-0. Essência FM, canais de futebol interior, aqui nós torcemos por você. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281-3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br.
Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. ST Soldas e Abrasivos, uma completa linha de materiais para a sua empresa. Atendemos Campinas e região. Trabalhamos com materiais de soldas, abrasivos e materiais de segurança. Solicite uma visita técnica com nossos representantes. 19 982 50 0410. Rua Francisco Chiaffitelli, 142, no Jardim Leonor, em Campinas. ST Soldas e Abrasivos. Um show de beleza pro seu lar. É Arroz e Pisos, economia e qualidade. É a certeza de encontrar o melhor preço da cidade. Arroz e Pisos é a maior e melhor loja de pisos da região, com as melhores marcas como Porto Belo, Portinari, Itagrês, entre outras. O melhor preço é aqui. Encontre uma loja perto de você. Arroz e Pisos, um show de beleza para o seu lar. É Arroz e Pisos, você em primeiro lugar. Arroz e Pisos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Intervalo do Jogo. Carlos Cossato. Eu espero que a alegria te convença que a tristeza não compensa. 18 horas, 4 minutos, 18 e 4. Você vai participando porque tem aquela porção de torresmo através do WhatsApp. Tá na tela para você que tá no YouTube, no Facebook Futebol Interior. 98989-3526 para você participar. Faça como o Marcelo José de Oliveira, tá ligado com a gente na Vila Costa do Sol. O Júlio Guevara em Capivari também tá ligado com a gente. O Diego Fernando de Oliveira do Campo Belo também está participando, valeu. Terezinha Xavier também concorrendo, valeu, querida, obrigado. O Wilson da Rocha, eu perdi a paciência com esse Gé, que ele faça 3 gols, mas eu entraria com o Eliel. Valeu, Wilson. O Joel da Silva também está ligado com a gente, obrigado aí pela audiência. Bom, vai começar o segundo tempo já. Deixa eu dar uma passadinha aqui no Facebook. É difícil torcer para o Juventude, não se ajuda, sem futebol e sem Juventude. O Ademir tá dizendo aqui, tá torcendo pro Juventude ele. O Joel da Silva tá ligado com a gente, vamos que vamos, macaca querida, amor da minha vida. Da minha vida, sou louco por você, diz aqui o Sérgio Soares. O Ivan Oliveira, macaca tá indo muito bem, valeu, Ivan. Pessoal que tá com a gente aqui no Facebook e YouTube é com o Marcelo. O Juventude não voltou ainda, rapidinho aqui, com esse resultado, o Mirassol e Atlético Goianiense, o Mirassol briga na última rodada ainda para subir. O Novo Horizontino também, com o resultado de ontem, com os resultados de hoje, também vai brigar para subir. Ó. Nesse momento, se terminássemos assim a rodada, Criciúma sobe com 64 pontos, porque ele já tem 19 vitórias, tá? E o quinto colocado nesse momento, que é o Atlético Goianiense, tem 61 pontos, mas 16 vitórias. Não chegaria no número de vitórias do Criciúma, portanto, o Criciúma com 64 pontos sobe. E aí teríamos 2 vagas, Juventude 62, Sport 61, Atlético Goianiense 61, Novo Horizontino 60, Vila Nova 59, Mirassol 60 e o Guarani joga amanhã. Se o Guarani vencer, entra na briga. Se empatar ou perder, matematicamente estará fora da briga para a Série B do Campeonato Brasileiro. E na última rodada, nesse momento, Ponte Preta vai indo a 39 pontos, só que Tombense e Sampaio Corrêa, se vencerem, passam a Ponte Preta. O Tombense vai a 40,
né? Joga a Ponte para a 16ª e se o Sampaio Corrêa vencer, vai a 39, joga a Ponte para a 17ª colocação, eles precisam empatar. Vai começar o segundo tempo, de volta com os senhores Ele. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Cossato. Simbora, apita o árbitro. Tem de novo bola rolando no Alfredo Jaconi. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Primeiros movimentos do segundo tempo para você, 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Juventude, Ponte Preta e Juventude. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Claro, sempre acompanhando a gente no YouTube. Futebol Interior, Facebook Futebol Interior, FM 102.5, 98.5. O jogo começou, mas já paralisou de novo. O árbitro está conversando com o quarto árbitro lá. Mas é lateral, posse de bola para o time do Juventude, que mexeu 2 vezes. Daqui a pouco o André vai confirmar pra gente. Eu sei que entrou o 20 e o 21. Vem o time do Juventude, bola pra dentro da grande área. Subiu, caiu atrás do gol. Na rede ali, rapaz, um cruzamento estranho. Mas o Kaique tava nela, acompanhou o Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. ST Soldas e Abrasivos 982500410. ST Soldas e Abrasivos. O juiz tá chamando alguém ali. Chamando alguém ali no banco de reservas do Juventude para trocar aquela ideia. É um barbudinho do Juventude. Você fica de boa aí, tá dizendo pro barbudinho. Vai, André. 2 alterações processadas pelo técnico Thiago Carpini no Juventude. Foi embora o camisa 34, o Tite, para a entrada do 21, Rafael Furtado. E foi embora o 33, Echaporã, para a entrada do 21, Kelvin, informando o Iga Atacado. O Echaporã jogou um tempo só. Pouco apareceu no jogo e o Tite também foi embora. Rafael Furtado e Kelvin. Alterações aí do Thiago Carpini. A Ponte é a mesma que terminou o primeiro tempo. Francisco, e aí? Ele mexeu onde o Juventude estava preso, né, Marcelo? A Ponte fez uma boa marcação. O Echaporã até que tentou incomodar, né? Mas a gente já conhece o futebol dele. Nada de diferente não. Agora vamos ver se a Ponte consegue manter aquele ritmo, Marcelo, da primeira etapa, né? E isso é uma coisa que vai nos preocupar. Vamos aguardar. Já domina a posse de bola o time do Juventude aqui pelo lado direito. Bola com o Rafael. Pra lá, pra cá. Fez a finta, passou o primeiro. Fez a falta pra cima do Filipinho. Filipinho acabou fazendo a falta em cima do jogador ali da equipe do Juventude. Na verdade era o Tagliari que tava lá, né? Chamou pra dançar o Filipinho, hein? Falta marcada pelo lado direito, André. O Tagliari chamou para dançar. Filipinho, na passagem dele, acabou fazendo a falta. Falta pelo lado direito de ataque do Juventude. O primeiro da segunda etapa. Continua 0-0. Alfredo Jaconi informando o Shimozono Mega Sorte Loterias. Falta. A torcida do Juventude sobe o som no Alfredo Jaconi. A papada tá elétrica. Vai pra bola. Autorizado. Vem cruzamento. Bola pra dentro da grande área. Toque de cabeça. Estão pedindo pênalti, hein? Estão pedindo pênalti. A bola voltou. Sobrou de novo pra dentro da grande área. Mandaca dominou. Tagliari vai pintar o gol. Bateu. Desvio pra fora. Eles estão pedindo pênalti no primeiro e no segundo lance. Mandaca tá lá, o Rafael Furtado tá lá, o Kevin chega pra cima do árbitro que tá dando escanteio por enquanto. E aí tem que esperar ver o que aconteceu, né? Não dá pra ver, pelo menos tem um jogador na frente ali, tá todo mundo pedindo pênalti. Mas se a mão tá colada, né? Não tem como marcar o pênalti. Enfim, vamos aguardar agora aí, André. O detalhe é que na cabeçada não houve sacanagem. nada. A bola bateu no corpo do Fábio Sanches e no segundo lance o Kaique França mandou para escanteio. O árbitro ainda aguardando o posicionamento do árbitro de vídeo, mas já vai sinalizando lá o escanteio, lado direito, favorece a equipe do Juventude. Início da segunda etapa, no Alfredo Jaconi. Continua 0-0, informando ST Soldas e Abrasivos. Por enquanto, ele tá marcando escanteio, tá fazendo um sinal de positivo pro Fábio Sanches. Jogadores do Juventude estão ali, ele tá marcando escanteio. Esses caras não ajudam em nada também, né? Claramente a bola não pegou na mão do Fábio Sanches. Escanteio, vai pra bola. Autorizado, Ruschel, cruzou na boca do gol. Subiu o Tagliari, subiu com ele o Arthur. E o árbitro vai dar tiro de meta. Se ele marcasse a falta, tudo bem. Mas aí, se ele não marcou a falta, então no caso seria escanteio
Pra mim, erra o árbitro da partida, o Mandaca fica pé da vida, mas é apenas tiro de meta pro time da Ponte Preta. Então a Ponte, mesmo time que terminou o primeiro tempo, não começou o jogo. Correto. Kaique França, o Everton que entrou a 39 minutos do primeiro tempo na vaga do Luiz Felipe machucado, Castro, Fábio Sanches e Arthur, Filipinho, Amaral e Ramon Carvalho, que já tem cartão, Elvis, Pablo Diego e Gé. Esse é o time da Ponte Preta. Um cartão para a Ponte Preta no primeiro tempo. O Juventude com 2 alterações. Thiago Couto, Dani Bolt, Danilo Bosa, Zé Marcos e Alan Ruschel. Né? O Jean Imen, Vini Paulista e o Mandaca. Já eu termino porque a Ponte tá no ataque. Gé dominou, fez a finta lá do esquerdo, passou o primeiro, passou o segundo, escapuliu dele, voltou, sobrou pro Ramon. Ramon tocou a bola pra Pablo Diego. O jogo é muito importante pros dois times. Bola pro Filipinho, dividiu, o Mandaca tirou a bola, voltou, sobrou pro Arthur. Olhou pra dentro da grande área, jogou pro Gé, dividiu com o zagueiro. Sobra nas mãos do goleiro. Sai do gol, Thiago Couto para ficar com ela. Então, repetindo aqui o meio-campo, Jean Irmen, Vini Paulista e o Mandaca. E agora com o Rafael Furtado. No ataque, o e também o Kelvin. Este é o time do Juventude. Bola recuada para o Thiago. Faz a pressão ali. O jogador da Ponte Preta, o Jefferson Gé. Fala, Carlos. O Rafael Furtado, ele é centroavante de origem, tem 23 anos. Agora o Kelvin é lateral esquerdo. Jogou na Ferroviária no Campeonato Paulista. Foi rebaixado com a Ferroviária no Paulistão esse ano. Vamos ver o que é o Carpini aí com o Kelvin, que é lateral esquerdo de origem. Vai fazer uma dobra de lateral, provavelmente, né? Posse de bola com o jogador do Juventude, sai jogando bem por aqui o Dani Bolt. Na passagem, a Ponte recupera a posse de bola. Ramon Carvalho tocou pro Elvis, lado esquerdo. Pablo passou, ele não tocou, aí ficou impedido. Não dá pra tocar mais pra ele. Bola pro Ramon, meia esquerda. Vira o jogo, toca do outro lado. O Everton ameaçou ir, não foi. Ameaçou ir, não foi. Aí melhor pro time do Juventude. Kelvin domina pelo lado esquerdo, chega a zaga da Ponte com o Castro pra tirar. A bola voltou, sobrou pro time da Ponte. A bola volta pra Castro, recua pro goleiro. Vamos, Kaique. Uma defesaça, hein? Vamos, Kaique. É muito bom goleiro, Kaique. Pra mim, o melhor jogador da Ponte no campeonato. Aliás, na temporada. E o Echaporã, hein? Echaporã jogou pouco, né? É o mesmo, pouco, né? Ó, o Elvis, hein? Cara, o Elvis é sensacional, né? Chapelou meio mundo. Isso com esse corpo aí. É, o Elvis realmente... O cara é bom, né? Fez uma jogada aqui agora há pouco, a TV repete o lance, né? Tinha 3 jogadores do Juventude pra cima dele, ele foi chapelando, todo mundo meteu o chapéu. O Elvis, lateral, posse de bola pro time do Juventude, quase 7 minutos agora passados desse segundo tempo. Segue tudo igual, 0-0. Bola pra dentro da grande área, pingou, tira daí, Castro. Tira daí, Castro. Aí chegou o Danilo Bosa aqui no campo de ataque. Com o Gé, o árbitro vai dar lateral, posse de bola para o time da Ponte, lado esquerdo do campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. É Rose Pisos, você em primeiro lugar, Rose Pisos. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Seja bem-vindo, você que está acompanhando a gente. Agora, os jogadores do Juventude querem cartão ali pro Gé, né? E o Mandaca é o que tá pé da vida lá, porque o Gé chegou um pouco forte ali no jogador do Juventude, que tá caído no gramado, Arthur. Arthur, ó. Manda um abraço para Arthur Eugênio. Ô, André, que tá ouvindo a gente. O Gé chegou chegando ali, hein? Pegou o número 44, o Mandaca. E ficou barato para ele, não levou amarelo. Continua 0-0. Alfredo Jaconi informando Pizzeria Papagaios. Estamos com 27 simultâneos aqui no YouTube. Obrigado a todo mundo que está com a gente. João Limírio Neto, Júlio César, a Fátima Formazieri. Deixa eu ver quem mais. Você tá maluco, João Souza. Né? 115 no YouTube. Você falou 27. Você tá doido? Não, eu quis falar 127. 115. RG 1900 também está com a gente. Obrigado a todo mundo que está participando. Ponte tem posse de bola aqui no campo intermediário. Bora com o Elvis. Foi falta isso, né? O Jean Imer já tem cartão, viu, Elvis? O Elvis é esperto. Tem gol. Tá pedindo cartão pro Jean Imer. Vai, bola na rede, placar ao vivo, informa. Goleada no Mirassol, hein? Zé Roberto vai pra rede. Mirassol 3, Atlético Goianiense 0. Com esse resultado, o Mirassol vai vivo para a última rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Salve, Carlão. Mande um abraço pro Cezinha aqui no interior de São Paulo. Fala, Cezinha, salve. É a Fátima que tá mandando. Fátima. Marcelo Borges. Time ruim vai permanecer na Série C. Diretoria fraca, acabaram com a Chape. Vergonha. Tá bravo aqui com a situação da Chape, mas ainda tem chances. Não caiu ainda. Bola com o Gé, tá impedido, Gé. Nem vai na bola, Gé. Pelo amor de Deus, você e o Mandaca, vocês dois estão se pegando, rapaz.
Estão se pegando, vocês dois, viu? Junto com a gente, a Essência FM 102.5, 98.5. Obrigado a todo mundo que tá junto com a gente. Silvana Pereira também tá na sintonia. Valeu, Edilson Roberto, Carlos Lemos Matozinho, Fabiano Simões, Neuri Menezes. Tem Valeu, prêmio, gente. Tem prêmio, João Limílio Neto, fala do prêmio aí, Carlos. Valendo uma porção de torresmo com mais aquele molho da casa da Pig Chicken para concorrer. Mensagem aqui no WhatsApp 98989-3526 98989-3526, nome completo, bairro, cidade. No fim de jogo dos canais de futebol interior a gente faz o sorteio. Agora pegaram o Gé. Vini Paulista chegou forte pra cima do Gé. E atenção, torcedor. Hora de girar pra você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Digitais dos canais Futebol Interior marcando para você 10 minutos passados. Segundo tempo de jogo, Campeonato Brasileiro Série B, 37ª rodada. Essa só mais uma para terminar o campeonato, hein? No placar, Alfredo Jaconi, Caxias do Sul, segue tudo igual. 0 Juventude, 0 Ponte, Carlos. Bom, se tiver lance perigoso aí, você me interrompa, Marcelo, por favor. O Mirassol vence o Atlético Goianiense 3-0, 8 minutos do segundo tempo. 6 do segundo tempo, Vila Nova e Ceará vão empatando 1-1. 11 do segundo tempo, Criciúma e Botafogo. O Criciúma vence pelo placar de 1-0. 6 do segundo tempo, Vitória e Sport Recife empatam 0-0. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a macaca, falhou a zaga do Juventude, bola sobrou pra Felipe Amaral, deu pro Pablo Diego, vai fazer, bateu. Ah, Pablo Diego. Deus do céu. Ah, Pablo Diego. Bola dessa não pode desperdiçar, Pablo Diego. Cara a cara, face a face, frente a frente com o goleirão. Ali na entrada da grande área, se ele capricha. Ah, eu tava pronto pra gritar, eu já era. Ei, André, peraí, você fala já. Vem, Juventude, bola pra dentro da grande área. Afasta a zaga da Ponte, tira e jogou pra trás, mas não tá valendo mais nada. Entendi nada agora também. Falta no jogador da Ponte. Ah, o árbitro marcou a falta dentro da grande área do Talhari. Mas no lance anterior, falta em cima do Fábio Sanches. No lance anterior, o Pablo Diego desperdiçou o gol pra Ponte aí, André. E o Felipe Amaral fez tudo certo. No meio da área ele serviu a Pablo Diego, que entrava pelo lado esquerdo, e disse faz. Pablo Diego pegou muito embaixo na bola de perna direita, jogou longe da meta do goleiro Thiago Couto, que agradeceu. Tiro de meta para o Juventude e continua 0-0. Alfredo Jaconi informando Shimozono Mega Sorte Loterias. Não pode perder um gol desse, né, Não cara? pode, cara. Não pode. Se fosse o Igor Torres ali, vocês da imprensa, se fosse o Pablo Diego, era caixa. Se fosse o Igor Torres. Também não era caixa. Não chegava nem na bola. Fala do jogo aí, meu comentarista. Pegou no mic e fala. 12 minutos passados do segundo tempo, 0-0. Marcelo, o Juve vem um pouquinho mais esperta, mas a Ponte tá voltando a tomar as rédeas, hein? Vem pelo lado direito, bola com o Felipe Amaral. Cruzamento na boca do gol. Bate na zaga, vai embora. Bateu no Alan Ruschel. Experiente. Escanteio pra Ponte, André. E de novo Felipe Amaral, desta vez pelo lado direito. No cruzamento, último toque providencial de Alan Ruschel. Mandou pela linha de fundo, escanteio lado direito, mais um para Macaca aperta. Quer o primeiro gol no Alfredo Jaconi. Camisa 10, sempre ele, o craque Elvis da bola. É o 6º escanteio no jogo, 4 para Ponte. Um dos melhores jogos da Ponte no campeonato, assim, organizado, o time sabendo o que faz em campo. Olha, se a gente for contar, dá pra contar nos dedos, viu? Concordo, hein, Marcelo? Em todos os setores a Ponte tá uma partida equilibrada hoje. Não significa que vai ganhar o jogo, mas que tá jogando bem, tá. Verdade. Escanteio pra Ponte, vai pra bola, Elvis. Chuveirou na boca do gol, tira dali o goleirão. A bola voltou com o Felipe Amaral, tocou de cabeça, briga Pablo Diego, briga com o Mandaca, a bola voltou, sobrou pro Fábio Sanches, o árbitro para a marca falta. Pablo Diego só tá atrapalhando também, né? Vamos combinar, né? Falta, jogo tá parado, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. A Ponte deu uma acalmada no torcedor que tinha chegado com volúpia pro segundo tempo. E agora o árbitro vai marcar uma falta do Felipe Amaral em cima do jogador da equipe do Juventude. Caiu ali na placa de publicidade, tá parado o jogo, André. Acabou batendo ali na placa de publicidade. Com isso, Amaral levou amarelo.
Ele que não estava pendurado, é o terceiro na partida. Segundo para jogadores da Ponte, Felipe Amaral, camisa 8 amarelado, informando Rose Pisos. Tem uns cartões que os jogadores da Ponte tomam que eu não concordo. Pra que fazer uma falta dessa? Pra que tomar esse cartão? Marcelo, mas pior de tudo é o jogador tomar cartão no lance desse, uma bola dividida. Não era pra cartão. Teve lance muito mais violento aí que o juiz marcou a falta e não deu cartão para os jogadores do Juventude. Agora a Ponte tem dos 3 volantes, 2 amarelados, Amaral e Ramon Carvalho. Foi severo o árbitro da partida, o Wagner do Nascimento Magalhães, da FIFA. É falta pro time do Juventude, lado esquerdo vai pra bola. Alan Ruschel chuveirou na boca do gol. Murro na bola do Kaique. Será que dá contragolpe? Bola do Elvis. Tocou pro Everton. Boa bola pro Pablo Diego. Escorregou. Zagueiro. A bola sobrou do lado esquerdo pro Gé. Bate Gé. Bateu pro gol. De novo. Atrapalhou. O Pablo Diego. A bola voltou. Sobrou do outro lado pra Gé. Cruzou na boca do gol. Bate na zaga. Vai embora. Escanteio. Sai da frente, Pablo Diego. Escanteio pra Ponte. Quando o Gé acerta, o Pablo Diego aparece lá pra atrapalhar, hein, André? E o Pablo Diego mais uma vez atrapalhando o ataque da Ponte. No chute do Gé, a bola bateu nele, o Gé conseguiu ainda recuperar o chute, último toque do jogador Dani Bolt, bola pela linha de fundo, é escanteio lado esquerdo, sempre ele, camisa 10, Elvis da bola. Elvis vai pra bola, quem sabe jogar fechadinho, Elvis, dá um trabalho pro goleiro, Elvis, bola molhada, campo molhado, lado esquerdo, autorizado, chuveirou, primeiro pau na boca do gol, sobe a zaga com o Arthur, faltou força de novo, hein, faltou força, aí o Pablo Diego chega na recuperação, vai no corpo, escorrega, o árbitro vai marcar falta, será que vai dar cartão pro Pablo Diego? Vai, porque já tá com o cartão na mão, né? Já tá com o cartão na mão. Tava pendurado o Pablo Diego, não? Não estava. Mais um amarelo na Ponte. É o quarto na partida. Terceiro para jogadores da Ponte. Pablo Diego, camisa 11 amarelado. Informando Café Canecão. Amaral, Ramon Carvalho e Pablo Diego amarelados na Ponte. No Juventude, só o Jean Irmer. 16. Juventude voltou melhor, hein, gente? Felipe Marques. 7 escanteios, 4 amarelos. Muito bem, posse de bola para o time do Juventude aqui no campo de defesa, bola trabalhada com o goleiro Thiago Couto, soltou a bola para Danilo Bosa, ele domina, já está na marcação dele, levanta a cabeça, espicha, toca a bola na frente para o Talhari é perigoso, Talhari, escanteio Ele ganhou esse escanteio na moral, mas não é possível que ele fez isso se não fosse escanteio, né? Deixou a bola sair. Ele tinha toda a bola e tem gol, viu? Vai. Gol que mexe lá na parte de cima, hein? O Vila Nova faz o segundo e agora o terceiro. Caio Dantas foi pra rede. Vila Nova 3, Ceará 1. Muito bem, escanteio pro time do Juventude, vamos segurar a macaca, 17 minutos, vai Alan Ruschel pra bola, autorizado, chuveirou na boca do gol, subiu, voltou, sobrou a zaga, aí chega Felipe Amaral, mete a cabeça na bola, tira, ela volta, sobra com o time do Juventude, tentou jogar dentro da grande área, chega a zaga da Ponte, tira, a bola cai com o Elvis, tocou pro Everton, o Everton devolveu, tocou a bola pro Felipe Amaral, chegou fazendo falta, o jogador do Juventude, o árbitro diz que não, melhor pro time da Papada, Rafael Furtado, ajeitou pra quem vem de trás, chocou essa bola dentro da grande área, pro Furtado, vai pintar o gol, Kaique, rebote, sobrou, Arthur chega, mete o pé na bola, tira dali, deu de presente, bola pro Mandaca, fez a finta, passou o primeiro, passou o segundo, pode até bater pro gol, invadiu a grande área, Filipinho, só cerca Filipinho, cruzamento dentro da grande área, se joga na bola, Castro tira na sequência, tira a zaga da Ponte com o Felipe, a bola com o Pablo, tocou pro Elvis, boa bola, pro Gé dominou, será que não estava impedido não, o Everton passou livre, leve solto pela direita, a bola com o Elvis dominou, 2 jogadores na marcação, pela meia esquerda, agora vai indo pro lado direito, tocou a bola pro Everton, tá valendo tudo isso, o Everton vai andando pra trás, perdeu a bola no carrinho. E conseguiu fazer a falta. Fez a falta pra cima do jogador da equipe do Juventude, que era o Kelvin. Amarelo. Vai tomar cartão amarelo ali o nosso poderoso Everton. André. Além de perder a bola, ele tomou amarelo, mais um no jogo. É o quarto para jogadores da Ponte, o quinto na partida. O Everton amarelado, o terceiro dele, não enfrenta o CRB no próximo sábado, 17 horas, no Moisés do Carela. A falta foi em cima do Alan Ruschel, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pig e Chicken, torresmo e frango frito, 9,89, 73, 12,60. Pig e Chicken. Café Canecão, o café no seu melhor momento.
Vem Juventude, lado esquerdo, bola trabalhada com o Kevin, vai pra cima da marcação, chega a marcação do time da Ponte Preta, o Everton. Meteu o pé na bola, tirou dali, saiu pela última linha, sai pela última linha, portanto é escanteio, mais um no jogo pro time do Juventude. Já bateu rapidinho, tocou a bola no curto ali pro Taliari, chega a zaga da Ponte, tira com o Felipe Amaral, meteu o pé esquerdo na bola. Ponte Preta não tava armada pro contragolpe, já tava no lado direito, a bola foi no centro, a bola voltou pra Danilo Bosa, levanta a cabeça, tocou a bola ali na frente, solta a bola, é pro jogador que é o Dani Bolt, tentou de peito ajeitar pro Mandaca, chegou o Arthur, tirou, a bola voltou, sobrou Pablo Diego briga, a bola com o Ramon Carvalho, o Dani Bolt chega, empurra o jogador da Ponte, a bola vem com o Gé, 2 jogadores na marcação e o árbitro vai marcar a falta. Vai marcar a falta, será que ele vai dar cartão pro Juventude? Vai dar, tem que dar cartão, pelo menos um, aleluia, 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 aleluia. Vamos ver pra quem vai ser o cartão, o jogador que puxou ali o Gé. Tinha 2 na marcação do Gé, mas acabou fazendo a falta ali. O número 36. O Vini Paulista. Vini Paulista amarelado, mais um no jogo. Agora é o 4 com 2, 6º cartão no jogo. Segundo cartão para a equipe do Juventude, Vini Paulista, número 36, amarelado, informando Bebidas Poti. O meu cartão sumiu, acho que caiu no chão. Não, mas tá tudo bem. Eu gosto quando dá cartão eu mostrar o cartão. É falta pro time da Ponte. Bola pra dentro da grande área, pôs no peito do Gé, ajeitou pra quem vem de trás, é o Ramon. Solta a bola pela esquerda pro Pablo Diego, pro Ramon, boa bola pro Elvis, devolveu, tocou pro Ramon. Não tá mais com ele, tá com o Pablo Diego. Cruzou na boca do gol, teve desvio, sobe a zaga, tira. Será que vai sair? Será que vai sair? Saiu, não saiu. Chega, recupera. Obrigado, meu comentarista. Pega o meu cartão. Então pintou cartão, mais um no jogo aí agora pro time do Juventude, o segundo pro Juventude. A Ponte recupera a posse de bola aqui no campo de ataque, bola com o Felipe Amaral pela meia direita, vira o jogo, toca na esquerda pra Arthur, levantou a cabeça, tocou pro Elvis, cruzou na boca do gol pro Gé, sobrou, voltou, o Everton vai pintar o gol, bateu pra fora! Esse o Everton. Tá fora do gol! Cara, tava ele sozinho. A bola sobrou no rebote pra ele, pra se consagrar, o Everton. É por isso que a Ponte tá nessa situação. E ele jogou essa bola lá em Pelotas. Ainda bem que a gente tá livre dele, porque ele não joga no último jogo, então acabou. Deus do céu. Não tem nem o que falar, né? Ele tinha tudo pra fazer o gol. Pegou muito embaixo na bola, muito mal. Mandou essa bola lá no Rio Grande, meu caro Marcelo Corsato. Tiro de meta para o Thiago Couto. Continua 0-0 no Alfredo Jaconi. Ponte e Juventude informando Restaurante do Dadá. Rapaziada, vamos passar giz no taco, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. E vem Juventude, campo de ataque, bola com Furtado, bateu pro gol, fraquinho, ainda bem pegou o goleiro. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Aqui vem Juventude, bola pra dentro da grande área, cruzamento na boca do gol, Everton afasta o perigo, Filipinho de cabeça afastou, a bola voltou, sobrou com o Pablo Diego, briga com o Rafael, a bola sobra do outro lado pro Alan Ruschel, capitão da equipe do Juventude, marcação do Felipe Amaral, ele solta a bola do outro lado, lado esquerdo, é pro Kelvin, domina, passe errado, melhor pra Ponte, recupera por ali o Felipe, tocou a bola pro Gé, tentou a finta, caiu de madura, hein, Gé? Vamos jogar bola, Gé, vamos jogar bola, Jean Irmer recupera pro time do Juventude, vai. A vitória também dá o acesso para o Juventude matematicamente. Ele iria a 64 pontos com 18 vitórias. O Sport é o quinto nesse momento, 61 pontos, 16 vitórias. O Juventude também conseguiria sua vaga. Ou seja, se o Juventude ganhar aqui, 3 times têm o acesso. Vitória, Criciúma e Juventude. O Juventude tem 62, né? Com esse agora, empate, né? Isso, ele vai a 64 se ele vencer o jogo. E agora o Arthur fez uma falta ali. Senão você não vai tomar cartão, hein? Senão você não vai tomar cartão, Arthur. E agora vem o ex-Ponte Preta no time do Juventude e a Ponte vai mexer 2 vezes também, né, André? É isso aí. Vem aí o jogador na equipe do Juventude, o camisa número 8. Número 8 na equipe do Juventude, que é o Matheus Vargas. E na Ponte Preta vem Leonaldi e também o 22, que é o Polvidiero.
Polvidiero. O 22 entrou na vaga do Pablo Diego. Já mexeu então? Já. Não, ainda não. Vai entrar daqui a pouco. A placa subiu. Mas não mexeu ainda. Porque tem que esperar bater a falta ali, né? É isso que eles estão esperando. É isso, portanto, Leonaldo e Polvidiero na Ponte Preta. Falta pro time. O Pablo Diego tá lá no círculo central da grande área. Bola pra dentro da grande área, desviou, bola voltou, sobrou. Sobe a zaga da Ponte pra tirar dali. Aí o Ramon Carvalho mete o pé esquerdo na bola, tira ninguém no campo de ataque. Todo mundo aqui dentro da grande área. A bola sobrou com o Kelvin. Domina, solta a bola um pouco mais atrás pro goleiro Thiago Couto. Na intermediária, perna direita, despacha a bola lá pro campo de ataque. Vai brigar por ali o Talhari. Deixa essa bola sair, Aí a bola volta, sobra com o Castro. A bola não ia sair, não tinha jeito. Ele vai despachar a bola pro campo de ataque, aí se bate no jogador do Juventude, vai embora, é lateral, posse de bola, campo de defesa, favorece o time da Ponte Preta. Portanto, tá indo embora o 11 na macaca, que é o Pablo Diego. O Carlos já tinha cantado a bola, né, André? Pra entrada do 22. Para a entrada do 22. No 11, o Pablo Diego para a entrada do 22, o Polvidiero, e tá indo embora o 40, Ramon Carvalho, para a entrada do número 5, Leonaldo. Muito bem. E o Jean Irmer, número 5, foi embora no time da Papada, para a entrada do 8. Do 8, que é o jogador Matheus Vargas. Confirmando a você, 5, Jean Irmer foi embora. 8, Matheus Vargas. Está no jogo da equipe do Juventude, informando Pizzeria Papagaios. Muito bem, bola para dentro da grande área, sai do gol, goleiro da Ponte. Matheus Vargas é um meia mais ofensivo, a gente conhece, jogou aqui na Ponte Preta na vaga do Jean Irmer, que tinha cartão amarelo. Tem ainda 2 paradas, 2 alterações, o treinador Thiago Carpini, porque ele fez 2 no intervalo. A Ponte só tem mais uma parada com 2 alterações, porque o Everton entrou a 39 do primeiro tempo e agora essas 2 a 25 do segundo tempo, né? Quero saber do meu comentarista aí, entrada do Leonaldo, que já pega na bola para trabalhar, e também do Polvidiero, que já recebe essa bola, o passe do Leonaldo. Se você gostou das alterações da Ponte Preta, Frank Francisco. Tinha que ser feita, né, Marcelo? Agora, o Polvidiero é aquele jogador assim que a gente não sabe se é uma boa entrada dele ou não também, né? É um jogador ciscador, mas vamos acreditar que dê certo. O Pablo Diego hoje não fez uma boa partida, hoje para mim ele estava muito abaixo. E o Léo é normal, né? E o Jean Irmer sai pro cartão, entra Matheus Vargas, o Carlos deu a bola aqui, o Juventude se ganhar sobe, né? Então provavelmente o Thiago Carpini já tá querendo garantir o acesso no jogo de hoje. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 26 minutos e meio, 26 e meio passados deste segundo tempo, Campeonato Brasileiro Série B 2023. É a 37ª rodada do placar Futebol Interior. Essência FM aponta pra você que tá ligado, tá tudo igual, 0-0, Carlos. Tem gol, Osvaldo faz pro Vitória em cima do Sport. O Vitória, que já é campeão da Série B, faz Vitória 0 para o Sport. Lá estamos com 22 minutos do segundo tempo. 23 do segundo tempo, Vila Nova 3, Ceará 1. 25 do segundo tempo, Mirassol 3, Atlético Goianiense 1. 28 do segundo tempo, Criciúma vai subindo com esse resultado, vai vencendo o Botafogo pelo placar de 1-0. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a macaca, mas quem tá no ataque é o Juventude. Bola pra dentro da grande área, sobe Castro, tira, deu rebote, sobrou Mandaca, tocou pro Matheus Vargas, tentou sair jogando, fez a falta pra cima do Leonaldo. Não, o árbitro não deu não. A Ponte perde, a posse de bola, Dani Bolt recupera, fica com ela. Arthur ganhou, sofreu a falta. Ganhou, tomou a frente, sofreu a falta, tá parado o jogo. Posse de bola pro time da Ponte Preta no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. ST Soldas e Abrasivos 982500410. ST Soldas e Abrasivos. É a Rose Pisos, você em primeiro lugar, Rose Pisos. O pessoal tá com relação à alteração na Ponte Preta, muita gente queria o Eliel, o próprio Paulo Baia, né? São opções aí que ele não colocou. A Ponte tá no ataque, bola do Léo, tocou pro Vidiero, bateu pro gol, pegou mal na bola, ela voltou, sobrou, a zaga afastou pro time da Ponte Preta, mas não tá valendo mais nada, tava impedido pro Vidiero. O Corsato. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto.
Papagaios Pizzeria. A qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Vai, Carlos, você tinha chamado antes do teaser? Por enquanto, 2 equipes na Série A o ano que vem. Vitória 72, Criciúma 64. Matematicamente, Juventude e Vila Nova, Juventude terceiro 62, Vila Nova quarto 61. Atlético Goianiense 61, quinto, Novo Horizontino sexto 60, Mirassol sétimo 60, Sport com a derrota oitavo 60. O Guarani, se vencer amanhã, entra nessa briga também. Ou seja, temos 7 equipes brigando por 2 vagas. É isso, o Batata Ponte Preta tá bravo aqui. Nunca põe o menino, o Eliel e o Baia. Um abraço, Batata. Obrigado aí pela audiência. Mudou. Vai. Mais uma alteração processada pelo técnico Thiago Carpini no Juventude. Foi embora ao 36 Ine Paulista para a entrada do camisa número 9, o Eric Farias, informando o Café Canecão. Eric Farias, atacante, no lugar de um meia. Vai empilhando atacante. Vai empilhando atacante aí o técnico do Juventude, o Thiago Carpini. Ele sabe que a vitória dá um acesso e a derrota não vai fazer muita diferença neste momento. Neste momento, né? Beleza. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, seja bem-vindo. Já chegamos a 170 simultâneos aqui no YouTube. Quero mais. Você é guloso, hein? Quero mais! Compartilha a nossa transmissão no YouTube, mete o dedo lá no joinha ou no negativo, fique à vontade, vai mandando mensagem, eu vou registrando. E tem prêmio, fala o prêmio aí, Carlos. Valendo aquela porção de torresmo, 2 fatias de torresmo cortadas em pedaço para você que participa com a gente. 989-89-3526, nome completo, bairro, cidade, só pelo WhatsApp vale. 989-89-3526, sorteio hoje, no final do jogo. E agora o Gabriel Talhari tentou o gol do meio campo ali, o Kaique dominou ela no peito, depois foram lá os dois e se cumprimentaram. A bola aqui no campo de defesa, Matheus Vargas dominou, perdeu a bola, volta, sobra pra Ponte. Fábio Sanches subiu de cabeça, tocou a bola pra Arthur. Arthur deu pra Leonaldo, toca a bola pra o Elvis. Elvis pro Filipinho, na cavadinha, toca a bola do outro lado pro Everton. Pelo lado direito, tocou a bola meio que na fogueira pro Filipinho. Ele foi pra bola, conseguiu ganhar do Mandaca. De novo pro Everton, pro Filipinho, perna esquerda, tocou a bola pra quem, meu querido? Calma, Ponte. E agora vai dar contra-ataque, segura aí, Ponte. Passe errado, menor pro time da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pig e Chicken, torresmo e frango frito. 989-73-1260. Pig e Chicken. 199 simultâneos, vamos bater 200, eu creio. Edilson Roberto, Brigatti com medo de ganhar o jogo. O João Limírio Neto tá aqui. Quando o Paul apresentou o futebol para entrar no lugar do Eliel ou Paulo Baia, agora a Ponte tem uma falta. Eu vou registrando você que tá junto com a gente. O João Limírio Neto, acabei de mandar sua mensagem pro ar, o Gustavo Coelho. Não é jogo para teimosia, tem que pôr o Eliel para incendiar. E por falar em Eliel, ele vem aí, ô cruel, a Rayane Tenório. Quero vitória, vamos, eu acredito. Vamos, Ponte, vamos, macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você, tô roubando a frase do Carlos. Rapaz, são 2 alterações aí, ô André? Essa frase é nossa, né? Foi embora o Gé para a entrada do camisa número 9, Eliel. Também foi embora o Felipe Amaral, o 8 para a entrada do 18, que é o jogador Fraga, informando restaurante do Dadá. Olha o Fraga aí, rapaz, aparecendo no time. Eliel e Fraga, campo molhado, jogo pesado, né? E já não mexe mais, né? E o Elvis vai terminar mais um jogo, hein? O Elvis vai pra bola, falta pra Ponte, 33, vamos macaquinha, 33, segundo tempo, Elvis chuveirou na boca do gol, teve desvio, ih, rapaz, teve um toque de mão ali, eu acho, hein? Fábio Santos estava na bola, a bola sobrou com o Everton, mas nem ele reclamou, vira o jogo, toca pro Polvidiero, vamos acreditar, Polvidiero! Vai na bola, cara! Vai na bola! A bola se perde, vai embora, tiro de meta pro time do Juventude. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos.
Já 212, aí sim, estamos também na Essência FM 98.5 para todo o Circuito das Águas e também através do 102.5 na região metropolitana de Campinas. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. No meu cronômetro, 34 minutos passados o segundo tempo de jogo. Que sufoco, vale acesso para o Juventude, vale permanência para a Ponte. Alfredo Jaconi, 37ª rodada Campeonato Brasileiro, Série B, segundo tempo, 34, placar tá tudo igual, 0 Juventude, 0 Ponte. Carlos. Série B, Campeonato Brasileiro, Criciúma tá vencendo o Botafogo pelo placar de 1-0 e matematicamente tá subindo para a primeira divisão em 2024. O Vitória, campeão da Série B, vence o Sport Recife por 1-0. Vila Nova 3, Ceará 1, jogo no segundo tempo. Mesmo resultado para Mirassol 3, Atlético Goianiense 1. Amanhã tem Guarani e ABC. 3h45 da tarde o jogo, às 14h45, abertura da jornada. Lucas de Souza, Wagner Ferreira, Albert Cavalcante, Claudine Corsi. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a macaca aqui nos canais Futebol Interior. O Fraga chegou com 30 segundos, já fez 2 faltas. Já vai tomar amarelo, cara. Chegou chegando. É que o Brigatti tirou os 2 amarelados, né? O Amaral e o Ramon Carvalho. E o Filipinho, que tá pendurado por enquanto, não tomou seu cartão amarelo. Agora, o Luiz Felipe com o entorce e o Everton suspenso. Se o Mailton não se recuperar, a Ponte vai ter que improvisar na lateral. Se bem que o Everton em nada ultimamente. Mas hoje ele não tá jogando mal, não. Pelo amor de Deus. Posso queimar minha língua. Você tá doido, o gol que ele perdeu ali tem que mandar ele embora. E esse cruzamento que ele fez agora? Falta pros caras, bola pra dentro da grande área, vem o toque de cabeça. A bola passa, vai embora. Bola passa, vai embora, mas parece que o árbitro tava marcando ali a falta do Furtado. Vai, Frank, quase 36, segue 0-0, Frank. Que jogo. Haja coração, Frank Francisco. Ó, antes de eu falar do jogo, o Everton tem que voltar a pé. O lance que ele perdeu o gol, pelo amor de Deus. E o Pablo Diego? É longe. Não, os dois, pode dar a mão e vir embora a pé. Pablo Diego hoje jogou de Para zagueiro com pro isso. Juventude, cara. Deus hoje do foi céu. terrível. Se tem um pouquinho de qualidade, o Carlos falou no meio da transmissão, é verdade. A Ponte está nessa situação e esses lances retratam por quê? Vem Ponte, Elvis dominou, tocou a bola aqui pelo lado esquerdo pro Polvidiero, Jesus. Ó, tem uma pergunta aqui, o Luiz Aparecido de Freitas, Corsato, esse empate pra Ponte é bom? O que tu achas? É bom, cara. É um ponto fora contra o Juventude que tá brigando pra subir. É claro que o ideal, o melhor dos mundos seria a vitória, mas poxa, estamos empatando fora e vamos jogar contra o CRB. Hoje não dá pra dizer que a Ponte vai depender só dela, mas o empate fora de casa contra o Juventude não é ruim, não. E a enquete, Juventude 55% para ganhar o jogo. Uma das poucas enquetes que a Ponte não venceu aqui na nossa transmissão, hein? E agora tem o jogador do Juventude caído ali no gramado, mas o árbitro não deu a falta, segue o jogo. Tem gol. Bola rolando, bola na rede, placar ao vivo informa. O Criciúma faz o segundo gol, vai garantido matematicamente seu acesso à Série A. Que coisa, hein? O Criciúma na Série A em 2024, Criciúma 2, Botafogo 0. Juventude, bola na frente dentro da grande área pro Matheus Vargas, proteção da zaga, bola se perde e vai embora. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. 37 minutos e 40, 37 e 40, segundo tempo, 265 simultâneos. Quem sabe passamos dos 300, quem sabe nos 300 aqui no YouTube. E é claro, agradecendo a nossa grande audiência no FM 98.5, 102.5, a Essência FM, a frequência da vida com a gente. Juventude, bola pro Furtado dentro da grande área, bateu pro gol na trave! Meu pai amado! Meu pai amado! Vai embora! E não estava impedido, porque o Arthur estava comprando bobo e vendendo pasmado lá, quase o gol dos caras, hein, André? E no contra-ataque rápido, o Rafael Furtado saiu na cara do Kaique França. Olhou o telegrafou e chutou forte de perna esquerda, a bola explodiu no poste superior esquerdo do goleiro da Macaca e foi embora. Quase o Juventude
abre o placar no Alfredo Jaconi. E a bola nem pra linha de fundo não saiu, saiu pra lateral o campo de defesa lá do esquerdo pro time da Ponte. Bola sobrou com o Elvis, bobeou, perdeu. Talhari, ganhou, tocou, bola na frente, chega a zaga da Ponte, tira dali. Não pode bobear, Elvis. Não pode bobear, Elvis. Presta atenção no jogo, meu querido. Aí chegou para fazer a proteção aqui o jogador da Ponte no campo de ataque, que era o Eliel. Bola sobrou pro time do Juventude, vem trabalhando bola com o Alan Ruschel. Tocou na frente pro Furtado, ele é pesadão. Chega para cima dele a zaga da Ponte com Castro, domina aqui no campo de defesa. Tira daí, Castro. Tira daí, Castro. Ele tirou, tocou a bola pro Eliel. Eliel tentou ajeitar para quem vinha de trás ali, era o Everton. Chegou, fez a falta. Chegou, fez a falta, o Everton, você já tem cartão, meu filho, cuidado, mas o árbitro não deu, melhor pro Kelvin, dominou pro time do Juventude, trabalha essa bola, Eric Paulista tá pedindo, vai receber, Talhari saiu da grande área, tocou pro Furtado, invadiu a grande área, tentou fazer a finta, ainda bem que não deu certo. Cara, se ele toca pro Eric Paulista, era gol dos caras, hein, André? Tem gol. Se o Furtado toca, seria um pouco mais rápido e toca, seria o gol do Juventude. Ele acabou aí tocando muito fraco na bola fácil para Kaique França. Continua 0-0 Alfredo Jaconi. Finalzinho de jogo, informando Rose Pisos. Bola na rede, placar ao vivo informa. É o quarto gol do Mirassol para cima do Atlético Goianiense. O Atlético ganha bastante, mas quando perde, perde com gosto. Tem 4 Mirassol, 1 Atlético Goianiense. E atenção, torcedor, hora de tirar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Toque eletrônico do Felipe Marques na mesa de som dos canais Futebol Interior, marcando 40 minutos passados, segundo tempo de jogo, Série B, 37ª rodada. O placar, Futebol Interior aponta, 0 Juventude, 0 Ponte Preta, Carlos. Jogos no segundo tempo que começaram às 5 da tarde. O Vitória vence o Sport 1-0. Vila Nova vence o Ceará pelo placar de 3-1. Criciúma está subindo matematicamente, vencendo o Botafogo pelo placar de 2-0. Mirassol ganha do Atlético Goianiense por 4-1. Amanhã, 15h45, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Da Essência com imagens pela Dali, Guarani ABC. Também amanhã às 18 horas, CRB e Tombense na segunda. Sampaio Correia, Avaí, 8 da noite. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a macaca aqui nos canais Futebol Interior. A Ponte recupera a posse de bola, campo de defesa. Elvis tocou pro Everton. O Everton devolveu, tocou um pouco mais atrás. É pro Filipinho, soltou a bola pra Elvis. Elvis dominou, tocou lado esquerdo pro Paul Vidier. Acerta uma, meu querido. Bola pro Leonardo de linha de fundo. Cruzamento, rasteirinho na boca do gol. Afasta a zaga, tira, manda pra escanteio. Bosa tava na bola. Escanteio pra Ponte, lado esquerdo, André. Último toque do Danilo Bosa pela linha de fundo, evitando aí o cruzamento do Leonardo. É lado esquerdo, escanteio para a Macaca que aperta. Quer o gol da permanência na Série B em 2024. Vamos, Elvis. 41 minutos e 40 passados deste segundo tempo. 0-0. Jogo que pode valer o acesso para o Juventude, a permanência para o time da Ponte Preta, é claro. Tudo isso se confirmando no final da rodada que termina na segunda-feira. Escanteio para a Ponte Preta, 42, agora 42. Fábio Sanches dentro da grande área. Tá todo mundo se pegando. Todo mundo se agarrando lá dentro da grande área. Escanteio para a Ponte. Vamos, Ponte. Vamos, Elvis. Cruzou na boca do gol. Thiago dá um murro na bola, tira dali. Ela vai cair aqui no campo de ataque ainda para o time da Ponte Preta. É o Leonardo que domina pelo lado direito, ele trabalha com a perna esquerda, olhou para dentro da grande área, cruzou na boca do gol, a zaga se complicou, bate e rebate, os dois zagueiros se complicaram ali, mas deram sorte porque a bola voltou para eles mesmo. É o Everton, hein? E aí o Everton dominou, soltou atrás pro nosso goleiro, Kaique França, perna esquerda, despacha a bola pro campo de ataque. Vidiero dominou, categoria do Paul Vidiero, olha só o Paul Vidiero calando a boca dos críticos. Tocou a bola para Fábio Sanches, dominou, soltou a bola pela direita para o Everton. O Everton domina, toca a bola para Leonardo, loirinho da Macaca. Solta a bola pro jogador que é o Castro. Ih, Castro, errado o passe. A bola voltou, sobrou. Arthur brigou, deu sorte a Ponte a bola, porque caiu com o Eliel. Briga por ali com o Alan Ruschel. Chega na boa o jogador da equipe do Juventude. O Everton tava lá no campo de ataque. Quem tá fazendo a posição dele aqui é o Leonardo. Volta o Everton, Filipinho encosta na marcação. Chega, domina por ali o Matheus Vargas. Tocou errado, hein, Matheus Vargas? Tocou errado, melhor pro time da Ponte Preta. Só que o Eliel deixou a bola sair e o Elvis não gostou nada. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani. Prédios com alto padrão tecnológico.
ST Soldas e Abrasivos 98250-0410. ST Soldas e Abrasivos. Tô aqui no YouTube, 343 simultâneos. Elinara Bezerra, Bora Juve, Júlio César Guevara. Nossa sorte que o Juventude também é ruim. Ciro Paulinha, sempre juntos. Marcelo, meu irmão, abraço, Ciro. Obrigado pela audiência. A Daniela, pode acabar. O João Limílio Neto, Felipe Rodrigues. Deixa eu ver quem mais aqui. A Gisele tá dizendo, o Rose mandou um beijo pro André. Não, Gisele, não vamos provocar não. Deixa o menino quieto ali. Um abraço pra vocês. Luiz Aparecido de Freitas, golzinho da Ponte, quem sabe? Um gol só, Ponte. Agora tem uma falta, hein? Falta pro time do Juventude em cima do Talhari. Falta do Fábio Sanches, André. O Fábio Sanches chegou ali, tirando os talheres do Talhari. Falta pelo lado direito. Favorece a equipe do Juventude. O papo aperta e quer o gol da vitória, o gol do acesso à Série A no Alfredo Jaconi. Manda um beijo pra ele. Ele já se empolgou. Já se empolga. Ó, eu quero entre nós, pra que essa falta, né, Fábio Santos? Vamos combinar, hein, amigo? Ai, macaquinha. Quem vai pra bola ali me parece ser o Alan Ruschel. Não é o Alan Ruschel, não. É o Kelvin. Cara, não dá pra enxergar o número do Juventude. É o 21. Kelvin, vai pra bola, chuveirou na boca do gol, 2 da Ponte subiram na mesma bola. Melhor assim do que ninguém. A bola voltou pro Ruschel, cruzou na boca do gol, bate no bumbum do Filipinho. Bola se perde, vai embora, passamos de 45. Passamos de 45, mais 6, informa o nosso repórter André Luiz. Bola pra dentro da grande área, afasta a zaga da Ponte Preta. Tem 2 bolas em campo, uma tem que sair, hein? Leonaldi, linda jogada pelo lado direito, passou o primeiro, passou o segundo. O Eliel tá entrando dentro da grande área, a bola escapuliu um pouquinho dele. Tinha que ter cruzado. Sobrou pro Everton. O Everton dominou, tocou a bola pro Filipinho. O time do Juventude parece que cansou. Bola pro Everton. Cruzou na boca do gol. Chega a zaga do Juventude, tira. Jogou a bola pro alto. A bola vai cair com o Elvis. Dominou pra cima dele. Chega a marcação. Filipinho domina. O árbitro marcou a falta. O árbitro marcou a falta do Elvis pra cima do Mandaca, tá parado o jogo. Vamos até 51, informou o nosso repórter. 400 simultâneos? Será que dá? Estamos com 377. Mandar um abraço aqui pro PES Top World Team Coxa, 10 a 17 anos na edição. Coxa 10! Canal no YouTube acompanhando a gente. Pedro Gamique, vamos Juventude, preciso de um gol só. Obrigado aí você que tá secando, você que tá acompanhando a gente, não importa. Se chegarmos a 400, aí sim, hein? Aí sim, a Ponte Preta vai empatando o Juventude também. Por enquanto, nenhum nem outro resolve o seu problema. O Juventude não resolve o acesso, a Ponte não resolve com relação à permanência. E agora o árbitro tá marcando o impedimento, ainda bem. Do Mandaca aqui no campo de ataque. Meu comentarista, Frank Francisco, 46,5. Haja coração, segue 0-0. Um jogo em emoção sensacional, hein? Agora a Ponte não podia ter perdido alguns gols que perdeu, né, Marcelo? Já era pra estar à frente no marcador aí. Mas tá valendo, eu tô gostando. Agora é o seguinte, galera. Curte aí, não esquece de curtir não, hein? Mete o dedo aí, curte aí a live. Facebook Futebol Interior, YouTube Futebol Interior. Lembrando que todo mundo que manda zap pra gente tá na tela, em cima da cabeça do Carlos. 989893526. Concorre aquela porção maravilhosa de torresmo lá do Pig e Chicken, tá? Então não perca tempo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. É a Rose Pisos, você em primeiro lugar. Rose Pisos. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Ah, cara, eu tô tenso, hein? A Ponte tem uma falta, quem sabe vai pra rede. Quem sabe o primeiro já era do jogo pra gente. Pra Macaca, toda de preto no jogo hoje. Jogadores lutando. A Ponte Preta precisa de pontos. Pra permanência na Série B na próxima temporada. O mesmo acontece com o Juventude. Cada um lutando pro seu objetivo, mas lutando, guerreando, brigando. Falta pra Ponte, Elvis vai pra bola. Todo mundo ali na linha divisória da entrada da grande área. Todo mundo fazendo aquele famoso pega-pega. Autorizado, vai pra bola. Chuveirou na boca do gol, sobe Thiago Couto. Nas mãos do goleiro, todo de verde, sai do gol para fazer a defesa. Já liga o contragolpe, soltou a bola pro Talhari, vai para cima da marcação. Filipinho ganhou mais uma, o maior ladrão de bolas do campeonato. Solta essa bola para Polvidiero, vamos Polvidiero, para cima da marcação do Dani Bolt. Tá cansado, centrou agora no segundo tempo. Centrou no segundo tempo, fez a falta. Você vai com muita vontade, muita volúpia. Tem uns caras que não dá pra esperar. Ó, a gente tá falando do Criciúma aqui. Criciúma, a última vez que ele disputou a Série A foi em 2014.
chegou a ser rebaixado até para a Série C. Nesse período, tá voltando depois de 9 anos. E foi para a Série A2, vamos dizer assim, lá do Campeonato Catarinense. E bola enfiada no comando pro Talhari. Sobe, tira de cabeça o Fábio Santos, mas não tá valendo mais nada, tava impedido. Meu pai, que demora para marcar esse impedimento. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. O Leonardo tá dizendo que foi pênalti lá naquele lance. O Luiz Aparecido de Freitas. Edilson Roberto tá com a gente. Obrigado, rapaziada, aqui no YouTube. Futebol Interior, mande a sua mensagem no nosso... na nossa arquibancada virtual. A gente gosta muito da sua participação. E agora o árbitro pegou um toque de mão ali do atacante do Juventude. Tá quase terminando o jogo. 49,5. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pig e Chicken, torresmo e frango frito. 989 73 12 60. Pig e Chicken. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Posse de bola pro time do Juventude, bola enfiada na frente. Fábio Sanches faz a proteção, toca a bola pro Arthur, domina aqui no campo de defesa. Tá pedindo Fraga, ele estourou na frente, a bola bateu na mão do jogador da equipe do Juventude, o jogo tá parado. Vai, André, informação. Público pagante, 13.157 para uma renda de R$ 69.905. Confirmando a você o público pagante, 13.157 para uma renda de R$ 69.905. Até aqui, Juventude 0.0 informando concessionária sim. Tem gol. Vai, Carlos. Felipe Viseu, Criciúma, Série A em 2024. Criciúma 3, Botafogo 0. E o Juventude tenta o seu último cartucho. Passamos de 50. O árbitro prometeu o jogo até 51. 50 minutos e 35. Vamos, Ponte. Vamos segurar pelo menos um empate. Juventude vem pro campo de ataque. Chega na boa na Raça Fraga. Tira essa bola dali. Lateral, posse de bola pro time do Juventude. Bolt. Rapidinho jogou a bola na frente. Aí o Filipinho meteu a cabeça na bola, tirou dali. Mais um lateral. Os caras têm a chance de jogar essa bola dentro da grande área. O famoso latereio. Vai pra bola Dani Bolt. Se segura aí, Ponte. Um empate é importante pra essa caminhada. Pra permanência na Série B, bola pra dentro da grande área, sobe a zaga da Ponte, tira, voltou, sobrou, na boa na bola, afasta Eliel, vai dar contragolpe, Polvidiero tá sozinho, tocou a bola na frente pro Eliel, zagueirão falhou, a bola sobrou pra Leonaldi, invadiu a grande área, falta, o Talhari que foi na recuperação ali, vai tomar cartão, se o Leonaldi passa ia ficar ele, a bola e o gol, não foi o Talhari não, hein, foi isso, foi o Talhari sim, foi o Talhari que estava na recuperação, a Ponte vai ter uma chance ali de bater pro gol. Será que vai ter? Porque já passou do tempo. Ponte poderia ter uma chance, o Elvis pega bem na bola, o Talhari eu acho que vai ser expulso, viu gente? Eu acho que ele vai ser expulso, porque ele era o último homem. É que o Leonaldi cortou pro lado do campo. Se ele corta de frente pro gol, ele seria expulso. O Leonaldi cortou pro lado do campo. Amarelo. Se ele toca a bola, amarelo pra quem ali, hein, André? Foi pro Talhari, né? O Talhari amarelado, mais um amarelo no jogo para o jogador 19, o Gabriel Talhari, informando... Pig Chicken, torresmo e frango frito. Eles estão olhando lá para ver se não foi pênalti pro Juventude. O Eliel pra mim pega a bola na boa. E depois no passe que veio aqui da esquerda, o Danilo Bosa tenta pôr a mão na bola, não consegue. Enfim, é claro que ele vai expulsar, acho, o Talhari, hein? Não. Ele tá olhando pro Talhari ali. É falta pra Ponte. Vai dar a chance da Ponte bater essa falta aí, hein? Se eu sou o Elvis, eu jogo direto pro gol, André. Lógico. Não tem outra alternativa, é bater direto. E o Arthur também pega bem na bola. A barreira está sendo formada pelo goleirão Thiago Couto. Que legal seria, hein? A Ponte terminar esse jogo com uma vitória no finalzinho. Um gol de falta, a barreira dentro da grande área. O árbitro da partida vai autorizar a cobrança. Deu mais uma, vai ter que dar mais um. Ele tá procurando um jogador ali. Será que não é o Talhari, não?
Será que não é o Talhari que ele tá procurando? O VAR tá aqui na orelha dele, ó. O VAR tá Rodrigo Nunes de Sá tá aqui na orelha do árbitro. O VAR tá analisando aquele lance lá antes da jogada lá. Falta pra Ponte. Elvis vai pra bola, bateu na barreira. Bateu na barreira, deu chance ainda pra Ponte. Tentou jogar essa bola, não há tempo pra mais nada. Não, dá tempo ainda. Não. Ele pediu a bola, né? Pediu a bola. Não há tempo pra mais nada, apita o árbitro. Wagner do Nascimento Magalhães, ponto final no jogo. Ponto final no jogo. A Ponte teve a chance. O Elvis desperdiçou. Podia ter passado a barreira. Dado um trabalho pro goleiro Thiago Couto. Mas dos males, o menor, a Ponte não perde. A Ponte não perde. A Ponte empata. O Juventude não ganha. O Juventude empata. Nem Ponte, nem Juventude resolvem a situação. Fica tudo para a última rodada. O Juventude não garante a vaga para a Série A na próxima temporada. A Ponte Preta não garante a permanência na próxima temporada. Daqui a pouco, no fim de jogo, o Carlos vai falar mais. Vai falar mais, né? A Ponte pode terminar essa rodada na zona do rebaixamento. Pode. A gente vai falar sobre isso. Lembrando que vamos ter sorteio de presente para você, ouvinte, aqui dos canais Futebol Interior da Essência FM. WhatsApp 98989-3526. Deixa os dados, nome completo, bairro e cidade. Você tem aí uma porção de torresmo com 2 fatias de torresmo, molho da casa, tá? Entre os participantes aqui no nosso fim de jogo que vai começar daqui a pouquinho. Fim de jogo no Alfredo Jaconi para mais de 13 mil torcedores. 0 Ponte, 0 Juventude. Saída dos jogadores no gramado. É você, André Luiz. Eu confirmo a você o placar. Final de jogo, estádio Alfredo Jaconi em Caxias do Sul. 0-0, Juventude, Ponte Preta e a Macaca segue a sua Via Crucis para se manter na segunda divisão, na Série B do Brasileirão, no ano de 2024. Jogadores do Juventude saindo, assim como os da Ponte Preta, rumo aos seus respectivos vestiários. Aquela resenha no gramado do Alfredo Jaconi entre os jogadores que se conhecem de terem jogados em outros clubes, aguardando aí quem vai falar do lado do Juventude e quem vai falar do lado da Ponte Preta, meu caro Marcelo Corsato. Já o André vai acionar a gente aí para os convidados. Rapidinho, Frank, o jogo da Ponte foi bom. Dava para ganhar o jogo também, né, ô Frank? Peraí, então, porque tem já jogador do Juventude ali querendo falar. Então vamos dar publicidade para esse jogador do Juventude da Papada que vai falar aí, André Luiz. Vamos ouvir aí o jogador Danilo Bosa. Deixou tudo dentro de campo, mas infelizmente não conseguimos sair com a vitória. Agora vamos trabalhar essa semana aí para poder jogar contra o Ceará lá. Permanecemos no G4, é importante continuar no G4 até o final e vamos por esse último jogo para poder fazer um grande jogo lá e sair de lá com a vitória e o acesso. Tá aí essa palavra de Danilo Bosa, jogador do Juventude. Vamos ver aí agora os jogadores da Ponte Preta, quem que vai falar pelo lado da Macaca, aguardando o jogador da Ponte Preta aí, algum jogador da Ponte para dar entrevista, meu caro Marcelo Corsato, e mesmo assim, apesar do empate, a torcida do Juventude faz uma grande festa no estádio Alfredo Jaconi, este empate em 0-0, contra a Ponte Preta, Marcelo Corsato. Muito bem, o Frank vai falar já, lembrando que o Juventude não perde a 9, esse é o 10º jogo sem derrota do Juventude no campeonato, não por isso está lutando aí pelo acesso e tem boas possibilidades na última rodada, vencendo, ficar com a classificação aí para a Série A na próxima temporada. Estamos aguardando o jogador da Ponte que vai falar. Vai, André. Felipinho. Um ponto conquistado fora de casa empurra a Ponte Preta essa decisão pela permanência para um jogo em Campinas. Um ponto importante, né? Como eu falei, jogo difícil, ponto importante. Não tem nada morto. Vamos chegar lá, precisar do apoio do nosso torcedor para decidir em casa. Tá certo. Tá aí essa palavra de Felipinho, meu caro Marcelo Corsato. É isso, a Ponte Preta, claro, dependendo do que acontecer na rodada, só vai depender de uma vitória para sair do rebaixamento contra o CRB na última rodada, no próximo sábado, 5 da tarde, aqui em Campinas, no Moisés Zucarelli. Antes até do nosso fim de jogo, de fechar aqui a jornada para passar pro fim de jogo, Carlos, situação de momento então, conta pra gente aí. Bom, vamos lá, com os jogos, Ituano 0, Chapecoense 0, Londrina 0, Novo Horizontino 1, Vitória 1, Sport 0,
0, Juventude 0, Ponte Preta 0, Vila Nova 3, Ceará 1. Esse não terminou ainda, tá no finalzinho lá. Criciúma, final 3, Botafogo 0, Criciúma subiu. Mirassol 4, Atlético Goianiense 1. Esses os jogos, são 7 jogos na rodada, né? Tem ainda amanhã Guarani e ABC, CRB Tombense, amanhã também às 18 horas. Sampaio, Correia e Avaí na segunda-feira. Bom, vamos lá. Agora a gente vai para a classificação do campeonato. Na parte de cima, esse resultado do Juventude, eu quero explicar aqui, até para quem está embaixo. O Juventude não ganhando da Ponte Preta foi bom até para os times que estão brigando lá pelo rebaixamento. Por quê? Se o Juventude vence a Ponte, o Juventude estaria com acesso garantido. E aí nós teríamos, pasmem, senhores, 1, 2, 3, 4, 5. Se o Guarani vencer amanhã, 6 equipes brigando por uma vaga. Neste momento, eu vou colocar o Guarani aqui porque o Guarani tem mais um jogo. Nós temos 7 equipes para 2 vagas. Isso vai impactar porque tem time na parte de cima que vai jogar contra time na parte de baixo do campeonato. O Sport Recife, por exemplo, apesar de tudo, ainda não está eliminado. Por quê? Porque o Sport tem 60 pontos. Ele pode chegar a 63 na última rodada. Juventude tem 62, Vila Nova tem 61. São os times que estariam na Série A no ano que vem. Por enquanto, Vitória 72 e Criciúma 64 já subiram. Juventude 62 é o terceiro, Vila Nova 61 é o quarto. Juventude pode ficar fora se não vencer o Ceará. Deixa eu até dar uma olhada aqui. O empate não garante o Juventude matematicamente. O Juventude teria que vencer nesse momento para se classificar. Por que o empate não garante matematicamente? Porque ele iria a 63 e o quinto colocado tem 61. Se o quinto colocado vence, 64 passa ele. O Vila Nova tem 61. Se vence, passa ele. O Atlético Goianiense tem 61. Se vence, passaria o Juventude. No caso da Ponte Preta, vamos lá. A Ponte agora, ela tem 39 pontos, né? Macaca tem 39 pontos na 15ª colocação. O Tombense é o primeiro fora do Z4, tem 37 pontos, 9 vitórias. O Tombense joga amanhã, de novo, contra o CRB. Se o Tombense empatar, ele vai a 38. A Ponte Preta iria necessitar só dela. O resultado contra o CRB vencendo, a Ponte estaria fora da Série C no ano que vem. Se o Tombense vencer, o Tombense passa a Ponte. Ele vai a 40 pontos, a Ponte fica com 39. E aí, o que tem que esperar, Corsato? Sampaio Correia, que joga na segunda-feira contra o Avaí em casa. Se o Sampaio Correia empatar, a Ponte só depende dela. Se o Sampaio Correia vencer, aí a Ponte vai depender dos resultados. Então é o seguinte, se Sampaio Correia e Tombense vencerem na rodada, a vitória da Ponte contra o CRB na última rodada não garante a Ponte na Série B em 2024. Por quê? A Ponte teria que torcer por empate do Tombense, no mínimo contra o Mirassol. Mirassol que joga ainda com chances de se classificar. E teria que torcer também para o empate, por exemplo, do Sampaio Correia. O Sampaio Correia não poderia vencer o Sport, que também briga por uma vaga em casa. Então, o que eu estou colocando aqui, que apesar de tudo, mesmo que a Ponte Preta, mesmo que Sampaio Correia e Tombense vençam os seus jogos nessa rodada, a Ponte ganha do CRB e não dá para dizer, por exemplo, que Sampaio Correia e Tombense têm vida fácil. Por quê? Porque o Tombense vai jogar com o Mirassol. O Mirassol pode subir. Em casa. Mas pode subir. O Mirassol, se vencer, pode conquistar um acesso. E o Sport, fora de casa, pega o Sampaio Correia. O Sport vai precisar da vitória, porque também briga pelo acesso. Então é o seguinte, no pior dos cenários, a Ponte Preta entra na zona do rebaixamento nessa rodada, com vitórias de Sampaio Correia e Tombense, respectivamente, mas na última rodada a Ponte joga. Olha só, senhores, a Ponte pega o CRB, que nem sobe e nem cai, tá jogando com um time misto, o time do CRB, e aí os seus adversários, Sampaio Correia e o time do Tombense, jogam contra times que vão precisar da vitória para ter chances de ficar entre os 4 melhores da competição. A última rodada vai ser daquelas, viu, Corsato?
Se, por exemplo, aqui é uma suposição, se o Tombense vence o jogo dele contra o CRB, passa a Ponte. E o Sampaio Corrêa empata, a Ponte fica fora da zona do rebaixamento. E aí a Ponte só depende dela. Só depende dela. E matematicamente a Vitória vai fazer com que ela... Ou o Tombense ou o Sampaio Corrêa, um deles não pode vencer. Isso. Pra Ponte depender só dela. Resumindo, pra Ponte depender só dela, Tombense ou o Sampaio Corrêa, um desses times não pode vencer o seu jogo. Se um deles não vencer, a Ponte Preta depende só dela. Só dela. E se os dois perderem? Então, vou chegar nessa agora, porque também não é possível, né? Um empate então, pode não resolve dar, pra Ponte. Pode dar... Não, por quê? Vou explicar por quê. Se os dois perderem, o que vai acontecer aqui? Vamos lá para a classificação do campeonato, né? A Ponte hoje tem 39. O que atrapalha a Ponte é o número de vitórias. A Ponte só tem 8 vitórias. Então, vamos lá. Se os dois perderem e a Ponte Preta, por exemplo, empatar o seu jogo contra o CRB, a Ponte vai a 40. Vamos combinar aqui que Tombense e Sampaio Corrêa vençam os seus jogos. Eles também vão a 40, né? Mas aí o Tombense já vai passar a Ponte. Por quê? Número de vitórias. Porque o Tombense tem 9 vitórias já passaria a Ponte. Aí vamos pro Sampaio. Aí vamos lá. O empate da Ponte Preta, se o Sampaio Corrêa perder, a situação do Sampaio é pior, tá? Porque o que acontece? Se o Sampaio Corrêa perder ou empatar o seu jogo, o Sampaio Corrêa, com a vitória, se a Ponte empatar com o CRB, o Sampaio Corrêa não passa a Ponte. Então, vamos lá, torcedor da Ponte. Não passa, você tem que ver o saldo de gols. Não passa por causa do número de vitórias. O Sampaio Corrêa tem 7 e a Ponte tem 8. Então, mas aí a Ponte ia empatar e o Sampaio ia vencer o último jogo. O Sampaio Deixa ia pra eu ver 8. aqui. O Sampaio... eu tô colocando com a derrota do Sampaio. Não, a derrota no próximo jogo, mas no último jogo ele ganha. Não, mas aí eu tô dizendo com a Ponte empatando. Porque a Ponte empatar, a Ponte vai a 40. Isso, e eles ficam com 39. Eles ficam com 39. Beleza, Então o empate, se o Sampaio Corrêa perder, o empate da Ponte Preta contra o CRB tira a Ponte do rebaixamento. Não, mas vamos ver aqui a Chapecoense. Peraí. Mas e a Chapecoense? Peraí, calma. A Chapecoense tem 37 pontos. Se o Sampaio Corrêa... Deixa eu ver a Chape. Chape tem 40. Não, porque aí tem o jogo da Chape. E a Chape tem um saldo negativo menor que a Ponte. Não, mas a Chape passaria a Ponte o número de vitórias. Primeiro critério de desempate já passaria. Então, quer dizer, independente disso... A Ponte vai precisar da vitória. A Ponte vai precisar da vitória. O último jogo para não depender de ninguém. Para não depender de ninguém. Hoje é o seguinte, a Ponte tem 39 pontos. Se o Sampaio Corrêa perder o seu jogo... Sampaio Corrêa perde o seu jogo, mesmo assim a Ponte vai precisar da vitória por causa da Chape. Até a Chape, nesse cenário, até a Chape entra com chances na última rodada. A Chape joga contra quem? A Chape pega na última rodada. Vamos pegar aqui o jogo da Chapecoense. Chapecoense, só para o ouvinte ter uma certeza aqui, a Chape joga contra o Vitória, em casa. O Vitória já campeão. Mas complicou a vida do esporte hoje. Mas só que jogou em casa, né? Vitória jogou em casa, era o jogo do título. Quanto foi o jogo lá? O jogo foi 1-0. Ganhou? O esporte perdeu? O esporte perdeu. O esporte perdeu por 1-0 do Vitória. Mas agora o Vitória é feliz 2024, né? Então, aqui, tô pra dizer que esse jogo a Chape vence. Então a Chape vai chegar no 40. Vai chegar nos 40 pontos. A Chape chega nos 40. Então, o seguinte, mas a Chape pode entrar rebaixada, Corsato? Vamos lá. Matematicamente, deixa eu ver se a Chape pode entrar rebaixada. 40. Não, se o Tombense vence, vai a 40 pontos. Não, por causa da Ponte. Peraí. Não, mas aí calma. A Ponte, se o Tombense vencer e o Sampaio Corrêa vencer, Sampaio vai a 39. Não. A Chape não entra. Não. Esse empate da Ponte Preta aqui não deixou a Chape ser rebaixada hoje. Se a Ponte vence, dependendo do que acontecesse aqui com o Tombense, a Chape estaria rebaixada. Isso. Mas a Chape vai para a última rodada também com chances. Então é o seguinte, para a Ponte não depender de ninguém, ela precisa torcer para que, nesse momento, Tombense ou Sampaio Corrêa não vençam os seus jogos, e aí a Vitória tira a Ponte Preta da Série C em 2024. Quer dizer, o jogo da Ponte acabou, mas a rodada segue e a gente tem que ainda acompanhar a rodada, jogo do Tombense, Sampaio Corrêa, mas é certo que, pra gente não correr risco de rebaixamento, vamos ter que ganhar do CRB. Ganhando do CRB, dependendo dos resultados aí dessa 37ª rodada, ratifica a permanência.
Mas dependendo dos resultados, mesmo ganhando do CRB, a gente vai depender de outros resultados. E tem outra, pra né? se manter. A gente tá falando aqui tudo isso, mas, por exemplo, a Ponte Preta pode não cair com 39 pontos. Se eles não ganharem mais, Se o Tombense, por exemplo, não ganhar os dois jogos, só empatar um, e se o Sampaio Corrêa empatar os dois. Ou se o Sampaio Corrêa, deixa eu ver aqui, se ele vence um, não, aí o saldo de gols dele é menor. O Sampaio Corrêa pode empatar os dois e o Tombense tem que tem que empatar um e perder o outro. E a Chapecoense, ela tem que empatar o seu jogo. Ah, não, mas 39 não dá. 39 não dá. Não, mas gente. Pode acontecer, matematicamente pode acontecer. Pode, 39 o time não cair. Não. O que seria um absurdo, mas pode. 39. Ó, o Ituano com 41 não cai mais, né? Cara, matematicamente não tá fora. Porque, por exemplo, o Tombense pode ir a 40. Depende do fechamento da rodada. O Tombense pode ir a 40. O Sampaio Corrêa pode ir a 39. Depende. Se acontecer isso, a Ponte tem 39. O Ituano fica com 41. Isso, pra ele não cair, Tombense e Sampaio Corrêa tem que perder. Um dos que dois. Aí com 41... Não, um dos dois. Um dos dois. Verdade. Um dos dois. Um dos dois tem que perder, aí com 41 não cai. Por isso que eu falo, o corte hoje nessa Série B, a Série B foi realmente muito disputada e é perigoso o Ituano não cair com 41. Olha só, e a gente tava jogando 44, 45. O Ituano joga contra o Avaí. Provavelmente vai ganhar. O Avaí, vamos ver como é que vai ser contra contra o Sampaio Corrêa. Na Copa Santa Catarina. Já foi eliminado. Já foi? Perdeu. Então agora tem que pensar na Série B. Então agora não cai mais. Pensa na Série B, Ituano. Não cai mais. Mas, por exemplo, se o Ituano perder e a Ponte Preta empatar, a gente não vai passar o Ituano também. Então a gente precisa da vitória para passar o Ituano. O Ituano pode estar no bolo? Pode, mas a Ponte precisa ganhar. São muitos números. Para ficar mais fácil, nós precisamos terminar a rodada, né? A rodada termina na segunda-feira só. Mas, por exemplo, dependendo do que acontecer aqui com CRB e Tombense, nós já vamos ter uma leitura. O nosso foco tem que ser Sampaio Corrêa, Tombense e Chapecoense. Se o Tombense vencer o seu jogo, o Tombense passa a Ponte Preta. Passa a Ponte. E aí a Ponte tem que secar o Sampaio contra o Avaí, que é difícil, né? Tá certo que o Sampaio também não vence há muito tempo, mas o Avaí já não tem mais pretensões nenhuma nesse campeonato. Muito bem, vamos fechar então aqui a transmissão, a jornada esportiva, porque na sequência tem o fim de jogo no comando do Carlos. Você que está acompanhando a gente nas redes sociais, obrigado. Pode já votar aí no Melhor em Campo da Macaca no jogo de hoje. Daqui a pouco tem as notas do jogo também. Já as informações do André Luiz. Vamos ter a ficha técnica do jogo. E é claro, tem sorteio de prêmio para você, ouvinte, aqui da jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Aquela porção maravilhosa de torresmo Pig Chicken. Você manda zap pro 98989-3526, só vale no zap. Todo mundo que participar, deixar o nome completo, bairro e cidade, vai estar concorrendo. O Carlos vai dar de presente para você essa porção de torresmo. Frank Francisco comentou, o André reportou, o Felipe Marques na mesa de som, o Carlos na ancoragem, no placar ao vivo, eu, Marcelo Corsato, transmiti 0 Juventude, 0 Ponte Preta. Continue com a gente, porque vem aí o fim de jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19-99788-3821. No telefone 19-3242-3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. A Patriani está lançando o prédio mais tecnológico do Parque Prado. Os apartamentos têm 3 suítes, varanda com churrasqueira a carvão e gerador que atende até o Wi-Fi. Cada apartamento tem uma vaga para SUV grande e outra para carro elétrico. O prédio tem até fazenda de energia solar que reduz a conta do condomínio. Tem beach arena para jogar beach tênis, vôlei e futevôlei na areia. Outro diferencial é a casa de campo no condomínio, que tem entrada independente. Tem piscina exclusiva e área gourmet com churrasqueira e chopeira.
A academia é totalmente equipada, com espaços para spinning, funcional e pilates. A família toda se diverte, inclusive os pets, que podem brincar à vontade no Pet Place e se higienizar no Dog Wash. Conheça o Reserva Prado Patriani, será de longe o prédio mais tecnológico do Parque Prado. Pig e Chicken, torresmo e frango frito. Venha saborear nossas delícias em um ambiente aconchegante e confortável, onde você e sua família irão se sentir em casa, saboreando nossas porções. Peça pelo delivery 989 73 12 60 ou 3254 4161. Pig e Chicken, Avenida Doutor Arlindo Joaquim de Lemos, 379, Vila Lemos, Campinas. Pig e Chicken. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com e nossas redes sociais, @ridgercom. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, 37ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. Gente, vai ter emoção pra tudo quanto é lado. Quer ver, ó? Talvez aqui o único jogo que não vai fazer diferença no campeonato, por enquanto, na 38ª rodada, é Botafogo e Londrina. Botafogo não sobe, não cai, o Londrina já caiu. Na 38ª rodada, tá? Tá começando aqui o fim de jogo dos canais Futebol Interior. Lembrando que tem jogo pela Série A. Fortaleza e Cruzeiro vão empatando 0-0 o intervalo de jogo, a gente vai acompanhar aqui. Bom, depois dessa 37ª rodada, né? 7 jogos da 37ª rodada, Ituano e Chapecoense ontem empataram 0-0, Londrina perdeu em casa para o Novo Horizontino por 1-0. O Vitória venceu o Sport por 1-0, Vitória já é campeão e com a faixa colou ali para cima do Sport. O Sport tá ficando para trás, tá muito difícil de subir o time do Sport. Juventude e Ponte Preta empataram 0-0. O Juventude, se vence hoje, garantiria matematicamente a sua vaga para a Série A. Não venceu, é o terceiro colocado, mas, porém, contudo e entretanto, o empate não garante vaga para o Juventude na Série A em 2024, tá? Juventude tem 62 pontos. O Vila Nova venceu o Ceará pelo placar de 3-1. Gente, o Vila Nova agora joga contra o ABC. Saco de pancadas do campeonato ABC. O Vila Nova só depende dele para subir, para disputar a Série A, o time do Vila Nova. Que coisa, hein? Olha, em pontos corridos, que eu me lembro, o Vila Nova não disputou Série A. Eu lembro do Vila Nova Série A disputando naquele campeonato antigo. Mas em pontos corridos, posso estar errado aqui, desculpe o torcedor do Tigre, mas eu não lembro do Vila Nova ter disputado a Série A do Campeonato Brasileiro. Está muito próximo de disputar a Série A. O Sport, que está fazendo de tudo para não subir, vai jogar contra o Sampaio Correia, né? Também no sábado. Ceará joga contra o Juventude, vale para o Juventude esse jogo. Chapecoense e Vitória. O Vitória já subiu, mas vale para a Chape. A Chape não está rebaixada ainda matematicamente. Novo Horizontino e Criciúma. O Criciúma já subiu. O Novo Horizontino vai jogar precisando da vitória e torcendo aqui, secando por um empate do Juventude. Se o Juventude empatar e o Novo Horizontino vencer, o Novo Horizontino conquista
a vaga do Juventude, mas aí tem que olhar lá os times que têm 61 pontos. E o Criciúma já subiu. Ponte Preta e CRB, o CRB não briga por mais nada, a Ponte precisa da vitória. Né? Botafogo e Londrina, já disse aqui, esse jogo não vale nada, inclusive deve ser adiado para sexta-feira esse jogo. Atlético Goianiense e Guarani. Esse jogo aqui vai valer para alguma coisa. Ou para o Atlético, que tem 61 pontos, ou para o Atlético e para o Guarani. Por que isso? Digo isso porque o Guarani, com 57 pontos, se empatar, o Guarani estará fora matematicamente de qualquer chance. Por quê? Porque o Guarani poderia fazer 61 pontos se ele empatar com o ABC, né? Mas aí o Guarani só tem 15 vitórias. E aí os times com 61 pontos, por exemplo aqui, ó, o Atlético Goianiense é o quinto e ele já tem 16 vitórias. Então, mesmo que o Guarani vencendo, deixa eu ver, 16 vitórias, aí 8, 13, não, matematicamente daria, deixa eu ver se daria. Daria, cara, pro Guarani, mesmo com empate, hein? Mas aí o Guarani teria que torcer, vejam só, pra... Deixa eu ver aqui, 61, Vila Nova tem 17 vitórias, só pra não falar bobagem aqui, não. Matematicamente não dá mesmo pro Guarani. Por quê? Porque o Vila Nova é o 4º colocado, né? Tem 61, 17 vitórias. O Guarani, se empatar e vencer o último jogo, o Guarani só iria 16 vitórias. Então o empate matematicamente já elimina o Guarani de qualquer possibilidade. Então, dependendo do que acontecer amanhã, se o Guarani vencer o ABC, o Guarani briga por uma vaga junto com o Atlético Goianiense. Eles brigam por uma vaga. O Atlético é o quinto nesse momento com 61, o Guarani chegaria a 60. E aí o Guarani teria que torcer para que Vila Nova e Juventude não vencessem os seus jogos. Se Vila Nova e Juventude não vencerem os seus jogos, aí o Guarani, com 2 vitórias, conseguiria o acesso. O Guarani, com 2 vitórias, conseguiria o acesso, torcendo aqui para que Juventude ou Vila Nova não entrem, não ganhem. Claro, né, tem o jogo do Novo Horizontino também. Cara, conta. Tem o jogo do Novo Horizontino também. Se o Novo Horizontino vencer, Vila Nova ou Juventude não ganhar o seu jogo e o Guarani vencer, o Novo Horizontino fica com a vaga do Guarani, tá, gente? Por quê? Porque o Novo Horizontino tem 18 vitórias, o Guarani chegaria a 63, mesmo número de vitórias do Guarani, mesmo número de pontos do Guarani, no caso 2 vitórias, só que o Guarani perderia, ficaria na 5ª colocação, o Guarani perderia aqui pelo número de vitórias. Então, seguinte, o Guarani precisa vencer amanhã para entrar contra o Atlético Goianiense ainda em busca da vaga. O jogo vai ser em Goiás, o jogo do Atlético contra o Guarani. Por enquanto, o único jogo que não vale nada é o jogo do Botafogo contra o Londrina. Lembrando que a rodada não terminou ainda, tá, gente? Só para dar estoque aqui, a rodada não terminou, porque temos mais 3 jogos, com transmissão amanhã dos canais de Futebol Interior, Guarani e ABC, às 3h45, amanhã também às 18 horas, CRB e Tombense. E aí para segunda-feira, Sampaio Correia e Avaí. Vamos transmitir Guarani e ABC e na segunda Sampaio Correia e Avaí vamos entregar a 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Olha só, hein? Se o Guarani vencer amanhã também, Ponte e Guarani vão jogar no mesmo horário. E os 2 jogos serão de importância para os 2 times, né? Tanto para a Ponte, que joga contra o CRB a permanência na Série B, quanto o Guarani, que vai jogar contra o time do Atlético Goianiense. Mas aí o Guarani, mesmo assim, ainda vai precisar da ajuda de... O Guarani não depende só de si, de qualquer jeito aqui. O Guarani precisa vencer, vencendo ele vai a 60, e com esses 60 pontos, ele vai passar na tabela de classificação aqui, com 60 pontos, ele passa o Sport, talvez. Digo talvez por quê? Porque ele vai a 16 vitórias, né? E aí no saldo de gols, ele precisa tirar 3 para passar o Sport. Ele precisa tirar 3. Então ele iria a 60 pontos, 16 vitórias, mas precisa ganhar de mais de 3 gols de diferença para passar o Sport. O Guarani sairia da 9ª posição para 8ª nesse momento. Olha só como é que está o campeonato. Mesmo vencendo o Guarani amanhã, ele vai da 9ª para a 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. E a Ponte é isso. Seca, Tombense e Sampaio Correia nesta rodada para depender só de si.
Se um desses times aqui não vencer o seu jogo, a Ponte Preta entra na última rodada, só dependendo dela, uma vitória contra o CRB. Corsato, pode não cair com 39? Pode. Daquilo que eu falei aqui, o Tombense não pode fazer mais do que 2 pontos, tem que fazer só 1. A Chapecoense também não pode fazer 2 pontos, tem que fazer só 1. Ou seja, a Chape tem que empatar, não pode vencer o seu último jogo. E o Sampaio Corrêa só pode fazer 2 pontos nas 2 rodadas que ele tem por fazer. Aí a Ponte Preta não cairia, mesmo com 39 pontos, mesmo perdendo para o CRB. São muitos números, né? São 19 horas mais 30 minutos. Rapidinho aqui antes do intervalo, lembrando que vale ainda a sua participação no 989-89-3526. O doutor Ednei Melo tá ligado com a gente. Valeu, doutor. Tem que mandar o nome completo aqui para mim conseguir cadastrar, viu, doutor? Obrigado pela participação. Carlos Eduardo Lemos Matozinho também tá ligado com a gente, concorrendo aqui. E o Joel da Silva também tá ligado, ouvindo a gente, tomando aquele suco de laranja. Valeu, Wilson da Rocha. Valeu, tá mandando ele aqui. Obrigado, Wilson. Ô, Frank, conta pra gente aqui o Douglas, Leonardo dos Santos, do Centro, também tá concorrendo. A Silvana, de Campinas, também tá ligada no Jardim Leonor, concorrendo aqui a porção. Quanta gente concorrendo. Obrigado, todo mundo, pela participação. Ponte 0, Juventude 0. E aí, Frank, o que você achou do jogo? Carlos, gostei da partida. Uma partida que teve emoção do começo ao fim. Acabei... E acho que, como todo torcedor ponte-pretano, a gente acaba com... O empate foi bom, mas a gente termina o jogo com uma certa frustração, né? A Ponte teve tudo na mão novamente para vencer. Agora, gente do céu, é difícil a gente falar, mas não tem como se calar, Carlos. Como que o Leonaldo me comete um erro absurdo de novo no jogo de hoje? Essa bola ele demorou, se ele rola essa bola no meio pro Eliel, é caixa. A gente ganhava o jogo e estava resolvido o nosso problema. Mas assim, parabéns ao Brigatti, parabéns ao elenco, a Ponte está correndo. Hoje jogou melhor que o Juventude, em que pese o Juventude ter melhorado sua produção na segunda etapa, mas a Ponte fez um jogo bom. O problema da Ponte, Carlos, é assim, olha, e reflete na campanha, né? Outra coisa que a gente tem que ressaltar, não tem como passar batido. Sai um Luiz Felipe contundido e entra o Everton. Gente do céu, era melhor. Nós jogamos com 1 a menos, né? E parece que a informação é que, claro, né, ele vai ser reavaliado na semana, mas que o Luiz Felipe não consegue jogar porque torceu o tornozelo. Não, e torceu legal. Aqui na imagem da TV deu pra ver. E o Mailton ainda não está liberado pelo departamento médico. Vai ter que improvisar na lateral direita se continuar assim. Muito provavelmente, Carlos, assim, no meu chutômetro, provavelmente o lateral direito seja o Leonaldo. Ele faz essa função. Provavelmente vai ser o Leonaldo. Mas assim, são alguns erros, Carlos, que acabaram produzindo esse empate para a Ponte. Mas a Ponte fez uma partida hoje para vencer. Fez sim. Que pena que essa reação da Ponte veio assim tão tardia, Carlos. A gente não precisava estar sofrendo tanto assim. Você está falando de contas e eu tô aqui na minha cabeça com uma coisa só. Galera, é sábado que vem, né, Carlos? Sábado, 5 da tarde. Todos os jogos no mesmo horário. Lotar o Majestoso, botar esse time pra cima e a Ponte tem que vencer. Esquece qualquer outra coisa. É meter bola pra dentro do barbante e vencer o jogo. E um pedido aqui que eu vou deixar, Brigatti, eu sei que você tá treinando o elenco, você deve saber o que você tá fazendo, mas a gente quer fazer um pedido encarecido. Pô, Vidieiro não. Você tem o Paulo Baia no banco. Veja quantos gols tem o Paulo Baia, pelo menos ele sabe chutar, não é verdade? O Polvigeiro, ele entra, uma correria, ele perde a bola para ele mesmo, ele dribla ele mesmo, ele vai chutar, ele erra a bola. Então assim, são algumas coisas que acabam estressando a gente. Poupa a gente da fadiga. Só lembrando que a Ponte vai precisar fazer gol, né? A Ponte tem o pior ataque do campeonato com 21. O ABC, pra você ter uma ideia, é o pior time do campeonato, marcou mais gols que a Ponte. Então, vamos ver quem faz gol, Brigatti, e põe essa galera pra jogar, pelo amor de Deus. Poupa a gente da fadiga, por favor. 19h33. Vou fazer o seguinte, eu vou pro intervalo, na volta depois do intervalo, vamos trazer aqui o craque do jogo, o ouvinte vota no Facebook e no YouTube também, vai mandando mensagem pra gente, o Marcelo lá no YouTube vai pegar todos os votos, no Facebook você manda mensagem e eu também anoto aqui. Depois do intervalo voltamos, canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você.
Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Gusmão, 103 Vila Nogueira. Ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. ST Soldas e Abrasivos, uma completa linha de materiais para a sua empresa. Atendemos Campinas e região. Trabalhamos com materiais de soldas, abrasivos e materiais de segurança. Solicite uma visita técnica com nossos representantes. 19 982 50 0410. Rua Francisco Chiaffitelli, 142, no Jardim Leonor, em Campinas. ST Soldas e Abrasivos. Um show de beleza pro seu lar. É Arroz e Pisos, economia e qualidade. É a certeza de encontrar o melhor preço da cidade. Arroz e Pisos é a maior e melhor loja de pisos da região, com as melhores marcas como Porto Belo, Portinari, Itagrês, entre outras. O melhor preço é aqui. Encontre uma loja perto de você. Arroz e Pisos, um show de beleza para o seu lar. É Arroz e Pisos, você em primeiro lugar. Arroz e Pisos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Fim de Jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, para você ligado aqui nos canais Futebol Interior e também na Essência FM. Estamos no Fim de Jogo aqui nos canais Futebol Interior, você participando, mandando mensagem pra gente aqui no nosso WhatsApp, o 989-89-3526, 989-89-3526, você participa. Vamos trazer aqui a eleição do craque do jogo, mas antes tava na tela, né, Felipe? Põe na tela, isso. Pô, tava na tela, não, tava próximo para ir pra tela. Tá valendo para você, vou dar mais 10 minutinhos para você participar, tá? Uma porção de torresmo, com 2 fatias de torresmo e mais aquele molho da casa maravilhoso, lá da Pig e Chicken. Quer concorrer? 989-89-3526. 989-89-3526. Nome completo, bairro, cidade, aqui no nosso WhatsApp. Deixa eu abraçar aqui o Alex Júnior. O Alex tá vendo que eu tô apresentando o programa e tá ligando aqui no WhatsApp. Ô Alex, não dá pra atender não, viu? Não consigo, cara. Não dá para fazer isso agora. Edilson Roberto também está participando. Valeu, Edilson. Um abraço. Mas, Edilson, você já ganhou uma porção ontem, né, querido? Já ganhou uma porção ontem. É guloso, você tá igual o Marcelo. Você é guloso, hein, Edilson? Um abraço pra você. Quanto mais, melhor, pô. Tá certo. O Marcelo é guloso, cara? Marcelo queria mais de 400 no YouTube e bateu, hein? O Carlos, e deu, hein? Deu.
Ô Carlos, por que o ouvinte lá, como o Marcelo disse, lá de longe não pode participar? Ele vem de avião comer, né? Vai ficar barato pra caramba, produção. A passagem de avião tá barato. Vai ficar barato pra caramba. Vamos lá então, tá na hora de você saber quem foi o craque da Ponte Preta. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Vamos lá, o Joel da Silva, o Elvis deu um chapelão, colocou ele aqui. O Ronaldo Queiroz, valeu Macaca, minha opinião, Fraga titular. Castro mostrou ser excelente. Zagueiro, ele é o fraco demais. Paul, fraco demais. O Everton, fraco demais. Diz o Rodrigo Bruguineira. Tamo livre do Everton, viu, Rodrigo? Tomou terceiro cartão amarelo, tá suspenso, não joga contra o CRB. Roberto Santos, Filipinho, craque do jogo. Um voto pro Filipinho. Vamos ver aqui, Filipinho, do Roberto Santos. Se Tombense e Sampaio Correia vencerem nesta rodada, a Ponte entra na última rodada dependendo do resultado dos outros. Mas o resultado positivo dela mesmo. Diz o Grigo, façamos tudo isso aqui. Podemos passar o Ituano caso vencemos o CRB, o Ituano perca do Avaí. Uma possibilidade também, mas aí, né, velho, é dependendo do Avaí que já largou o campeonato, né? Não podemos pensar em resultado negativo, jogando em casa a última rodada contra um time que não tem nenhum objetivo mais no campeonato, diz o Grigo aqui. Mirassol vence o Tombense na última rodada. O jogo é fora, né? Roberto Santos, time lutou hoje. Ronaldo Queiroz, Joel da Silva, Roberto Santos está dizendo que o juiz é caseiro. Bom, acho que aqui no Facebook é isso, viu? Felipe Silva, campo ruim pra caramba, diz o Marcelo Francisco. Tava chovendo, né? Choveu bastante lá. Bom, um voto aqui pro Filipinho, treina a semana inteira, ganha pra jogar e chuta a bola pra fora, grita o Brigatti. Luiz Augusto Duarte Simas, era só parar na bola que fazia. E o Juventude, diz aqui o Felipe Silva. Bom, é isso. No Facebook só tem esse voto aqui, Marcelo. E aí? Bom, no YouTube eu peguei 3 votos aqui. A gente não chamou o pessoal pra votar, né? Mas agora. Eu peguei o Castro, que foi do Edilson Roberto, e do Filipinho tem 2 votos. Da Silvana Pereira. Então, mas vai devagar aí. E do Carlos Lemos. Então vamos lá. Castro, vai. Castro, Edilson Roberto. Vai, quem mais? Filipinho, Silvana Pereira e o Carlos Lemos Matozinho. Tá, aqui no Facebook já pingou outros aqui, ó. O John Limírio Neto também votou no Filipinho. Então, peraí. Limírio Neto, Filipinho. Vai vendo aí, porque o Rodrigo Bruguineira votou no Castro. 2 votos pra ele. Então eu tenho Filipinho e Castro por enquanto. Aí o Ronaldo Queiroz votou no Elvis. O Júlio César vota no Elvis também aqui. Júlio César, Ronaldo Queiroz. Júlio César Guevara. Júlio César Guevara. Valeu. Ó, tem um que votou no Paul Vidieiro. Thiago Barba. Tá zoando, né, Marcelo? Voto no Paul pra ele ir embora. O Lucas Sarrugi, Luiz Felipe, melhor em campo. Tá zoando, né, ô Lucas? Não, é o voto dele. O Luiz Felipe saiu com 25 minutos, cara. Pelas minhas contas, o Luiz Felipe saiu, deixa eu ver aqui, com 39. Com esse sobrenome aqui, bate biela igual... Só pode. É seu filho? É seu filho? Tá explicado. Bate biela. Com 39 minutos de jogo, ele conseguiu eleger o Luiz Felipe como melhor em campo. Tá bom, então, né? Filipinho Monstro tá dizendo Silvio Seiko. Silvio. Seiko. Filipinho. Filipinho tá ganhando aqui, viu, gente? E aqui também. Filipinho 1, 2, tá 3, ganhando. 4. Então tá. Deixa eu ver se vai pingar mais alguma coisa. Aqui no Facebook, nos votos da internet, então, Filipinho. É isso? Fechou, então? Filipinho, como melhor em campo, entra com 2 votos na votação. Agora o Frank Francisco dá o seu voto. Vai, Frank. Carlos, teve alguns jogadores que foram bem também, mas o meu voto não tem como ser diferente, não. Filipinho, monstro. Filipinho. Então, 3 pontos pro Filipinho, porque o voto do Frank vale 1 ponto. Ô, André, seu voto pro melhor em campo, por enquanto, 3-0 pro Filipinho. O Filipinho realmente vai ganhar, ele jogou muito bem hoje, foi um monstro, marcou, articulou, voltou na marcação na hora certa, foi para uma lateral, foi para outra, em todos os setores do campo ele atuou hoje. Ele realmente vai ganhar, mas eu vou dar meu voto para o Elvis. Ô, produção, olha no zap lá, porque tem João Brigatti, viu? Daqui a pouco tem a palavra do João Brigatti. Pra quem que você votou, André? Desculpa, cara. Quem que você votou? Elvis, o craque do time Ponte Preta. Não, pode empatar ainda, porque tem o meu voto do Marcelo, né? Tá 3-1. Você votou no Elvis, então. O Elvis teve voto aqui, foi votado pela nossa audiência também. E aí, Corsato, melhor em campo? Filipinho. Filipinho, então já não dá mais, viu, André?
Já não dá mais. O André falou que sabia que não ia dar pra ele. Então tá bom, Filipinho, com 4 votos, eleito o craque do jogo. Mas, cara, esse Castro jogou muita bola hoje. Muita bola, mas pra mim também o Filipinho, o melhor em campo. Portanto, Filipinho eleito o melhor em campo. O melhor em campo, o craque do jogo. Bom, quando tiver o Brigatti, você dá um ok aí, tá bom, ô Felipe Marques? Porque agora eu vou já rapidamente aqui, 7h44, pedir as notas do jogo. As notas do jogo com o Frank Francisco. Bora! Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos lá, Frank. Notas do jogo rapidinho aqui para depois colocar o Brigatti. Fique atento aí. Você, André e o Felipe, tá? Vamos lá. Kaique França. 7. 7 pro Kaique. Kaique fez, no mínimo, 3 defesaças hoje, né? Teve goleiraço, uma que ele pegou lá que foi... Eu vi a bola dentro do gol. Também. Luiz Felipe. Meia dúzia. Meia dúzia. Castro. 7. Fábio Sanches. 7. Arthur. 7. Filipinho. 7,5. Amaral. 7. Ramon Carvalho. Meia dúzia. Elvis. 7. Pablo Diego. 4. Tá louco esse Pablo Diego aqui. E o Gé? 5. 5. Agora vamos pros caras que entraram aqui. No primeiro tempo, 39 minutos do primeiro tempo, o Everton entrou na vaga do Luiz Felipe. 3, né? Jogou nada, hein? Cara, o Everton, pelo amor de Deus, ainda bem que nós estamos livres dele, viu? Graças a Deus. Jesus amado. Ele que é do Red Bull Bragantino, tá bom, gente? A 18 do segundo tempo, entrou o Fraga na vaga do Amaral. 5 pro Fraga. Tá nitidamente sem ritmo, né, Carlos? Deixa eu ver aqui. Entrou mais um junto com ele. Não, o Fraga na verdade, entrou a 33 do segundo tempo, tá? Quem entrou a 33 também no segundo tempo foi o Eliel, na vaga do Gé. Dei nota 5 pro Eliel. Quase não pegou na bola, Carlos. Mas assim... O Fraga, que nota você deu? Dei 5 também. 5 também. Bom, esses dois entraram a 33. A 25 do segundo tempo, mais 2 alterações. O Leonardo na vaga do Ramon Carvalho. O Léo vai levar uns 5, não tem condições. Cada jogada que ele tá perdendo que, precisa treinar o garoto. Prejudica demais o time. Foi um dos jogadores dos bons, né, do time da Ponte, o que mais caiu, né? Mas é bom jogador. Faz parte. E na vaga do Pablo Diego entrou o Paul Vidieiro. Ele conseguiu, nota 2. Pior que o Everton. Carlos, por incrível que pareça. Olha, vou dizer uma coisa, hein? Não gosto de Chaporã. Acho que Chaporã foi o que foi na Ponte, foi no jogo de hoje. Mas eu prefiro Chaporã que esse rapaz aí, hein? Deus do céu. E o João Brigatti? Meia dúzia, Carlos. Meia dúzia. Um time de garra, de luta, disposição. A Ponte tem outra cara. Tá, então, as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. 7h47, André Luiz. Vamos ouvir o técnico João Brigatti. Qual a avaliação do confronto de hoje contra o Juventude, duelo no estádio Alfredo Jaconi, gramado um pouco molhado, o que dá para falar desse empate, se dá para comemorar jogando fora de casa? Boa noite a todos. Na verdade, a gente sabia da dificuldade que era enfrentar o Juventude aqui em Caxias. Teve um agravante em relação ao tempo também, muita chuva na cidade de Caxias, o gramado ficou muito pesado, só que nós viemos respeitando a equipe adversária, mas nós viemos buscar os 3 pontos. Jogamos para isso, principalmente no primeiro tempo, criamos algumas situações, tivemos um volume de jogo maior, a equipe se comportou muito bem, comandando as ações. A gente sabia do desgaste da equipe do Juventude devido à logística da cidade de Natal. Enfim, teve situações positivas da nossa equipe que a gente poderia ter vencido. Lógico que a gente não descarta esse ponto que nós conseguimos na luta contra o rebaixamento, isso aí pode pesar na última partida, mas o que me chama a atenção, o lado positivo, foi a imposição da nossa equipe, a vontade, a determinação e a personalidade de jogar. Então acho que nossa equipe está de parabéns e eu quero fazer aqui um pedido a vocês, principalmente da Rádio Caxias, que teve algum colega de vocês aí falando que a nossa equipe era muito fraca tecnicamente, e hoje nós mostramos, não foi ao longo do campeonato, mas mostramos dentro dessa partida uma crescente muito grande, uma imposição, como eu já disse,
dentro do campo, principalmente no primeiro tempo, oscilamos um pouquinho na volta do segundo tempo, depois tomamos as ações novamente e poderíamos ter saído com a vitória. Enfim, são situações dentro da partida que, como eu já disse, esse ponto pode ser muito importante no final. O que foi estudado para enfrentar o Ju aqui no Jacone? A gente estuda, é uma equipe de imposição, uma equipe que tem muito bem treinada pelo Carpini, dá os parabéns aqui à equipe do Juventude, mas a gente sabia das dificuldades da partida, só que nós viemos em busca dos 3 pontos e o que foi o fator predominante em relação a gente fazer uma boa equipe, eu acho que foi a personalidade, né, e a vontade de vencer. Eu acho que o que eu pedi para os atletas ao longo da semana, que a gente tenha essa personalidade, que vá para Caxias, sabendo da responsabilidade, sabendo da dificuldade do jogo, mas, enfim, ter uma imposição técnica, uma imposição física, e tudo isso nós tivemos, né, principalmente no primeiro tempo e aos 15, 20 minutos a partir do segundo tempo. Então, uma equipe que, se fosse para sair vencedora, seria a Ponte Preta. Bom, e agora como é que é o trabalho com uma reta final, a Ponte Preta brigando para não cair? É uma semana difícil, uma semana que ainda tem alguns jogos amanhã e na segunda-feira, que a gente precisa estudar os adversários também. A gente tem uma outra partida no sábado, frente ao CRB, que é a última do campeonato, uma equipe também muito difícil, uma partida que vai ao lado emocional. A gente precisa estar muito bem equilibrado, muito bem organizado, mas acredito que a equipe da Ponte vem numa crescente, e a gente tem essa semana para trabalhar, principalmente o lado psicológico, o lado técnico também, o balanço da nossa equipe. Enfim, a gente vai ter que ter uma imposição maior do que nós tivemos aqui, uma organização maior e ter uma tranquilidade também para que a gente possa vencer uma partida difícil frente ao CRB. Daí, esta palavra do técnico João Brigatti, meu caro Carlos Corsato. Ô, Frank, quando o João... parabéns aí pela vitória. Ele falou dos números aí, a Ponte foi melhor, 12 chutes contra 11, 53% a 47%, posse de bola. A Ponte jogando contra o Juventude, que é um time que está na 3ª colocação, né? Tudo que o João falou aí, tô com ele. Escanteios, a Ponte teve, pasmem, mais escanteios do que o Juventude. A Ponte teve quase que o dobro da média de escanteios dela no campeonato. A média de escanteios da Ponte Preta é 3,3. Hoje a Ponte teve 6 escanteios a favor, contra 3 contra. Ok, tudo certo, né? Mas pegar a frase de cronista de outro lugar, não, né? Mas parabéns pelo trabalho do João, né, o Frank, nesse momento, né? Até aqui, Carlos, tá tudo ok, tô contigo, né? Mas isso faz parte, né? O emocional do grupo tá abalado, do João também, que tá passando um momento que acredito que nem ele esperava, Carlos. Então, eu vou até entender, mas isso pode ser dispensado, né? Não tinha nem motivo de ser citado. Agora, quanto ao mais, tá tudo redondo. E o cara não falou nenhuma bobagem. Tá disputando pra não cair, pô. Tá disputando pra não cair? Tá certo. Ele só falou lógico, Eles óbvio. falaram que o time da Ponte é fraco. E é fraco mesmo. Não precisa ficar bravo, João. Não precisa ir. Dói no fundo da alma, dói ouvir isso, né? Lógico. Mas, cara, o cara foi verdadeiro. O cara não pode ser punido por falar a verdade. Aproveita que você já tá com o microfone na mão, André Luiz. Faltando 7 minutos para as 8. A jornada vai até as 8 aqui nos canais Futebol Interior e na Essência FM. Bora lá, então. Traga o destaque final da nossa querida macaquinha nega véia. Destaque final da Ponte Preta, que após este empate em 0-0 no estádio Alfredo Jaconi diante do Juventude, próximo e último compromisso da Macaca nesta Série B 2023 será no próximo sábado, 17 horas, estádio Moisés Lucarelli, diante do Clube de Regatas Brasil. Para esta partida, o técnico João Brigatti não poderá contar com o ala direito o Everton, que levou o 3º cartão amarelo hoje e cumpre suspensão automática. Vale lembrar que durante a semana o técnico da Ponte vai treinar aí sua equipe e só a vitória interessa a equipe da Ponte Preta para escapar do rebaixamento, ainda dependendo de resultados ainda desta rodada, para ela se livrar apenas com a vitória, ou até depender de outros resultados, dependendo aí de combinação de outros resultados, para escapar do rebaixamento. A Série C
no ano de 2024. Já emendando com o destaque final do Esporte Clube Juventude, que após este empate em 0-0 diante da Ponte Preta, o próximo compromisso do Juventude será no próximo sábado, também às 17 horas, no estádio Presidente Vargas, na linda Fortaleza, no Ceará, diante do Ceará Sporting Clube, meu caro Carlos Corsato. Valeu, André Luiz. Grande abraço, parabéns pelo trabalho e até sábado, se Deus quiser. Forte abraço a você, aos demais companheiros. Fui muito bem assessorado esta tarde, início de noite, aqui nos estúdios dos canais Futebol Interior, por ele, o nosso Shazam, o nosso MacGyver, Felipe Marques, que faz chover nos botões na técnica FI. Forte abraço a você, ouvinte dos canais Futebol Interior, e até a próxima. Até lá. Valeu. Esse é André Luiz, o repórter feliz. Eu tenho 5 minutos para pegar o destaque final do Frank, a ficha técnica do Marcelo e o seu tchau também. E o meu tchau, que normalmente é gigante. Mas eu quero colocar aqui, agora, na tela, né? Já fizemos o sorteio. Tá saindo a porção, aquela porção deliciosa, que coisa gostosa. Aquela porção, põe na tela, Felipe Marques. Aquela porção de torresmo com 2 fatias de torresmo cortadas, picadas, para você, mais aquele molho da casa. Parabéns para você, Alexandre Silva Campos, Vila Progresso. Alexandre Silva Campos, Vila Progresso. Foi você quem faturou, viu, Alexandre? Nossa produção vai entrar em contato contigo para explicar direitinho como você deve proceder para ir lá na Pig Chicken, na Vila Lemos, para saborear essa porção. Porção de torresmo com 2 fatias de torresmo e um molho da casa. Lembrando que até sábado nós vamos sortear mais 2 porções, uma no Meio Campo FI e outra na jornada esportiva do próximo sábado. Combinado então? Parabéns por Alexandre Silva Campos, que foi o sortudo que faturou a porção de torresmo. Agora eu quero o destaque final do Frank Francisco. 1 minuto pro seu destaque final, Frank. Bom, galera Ponte Pretana. Legal, João. O time mudou. Que pena que foi tardio. Mas a gente vai com tudo. Galera, sábado, ó, nosso pedido do fundo do coração. Macacada, lotal, majestoso. Vamos botar o time pra cima, pra vencer. O resto a gente não quer nem saber. E 2 destaques no jogo de hoje. Filipinho Monstro, Kaique França. Beijo, um abraço. O gordo foi. Fui! Tchau! Valeu, esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Sábado tem mais, tem Ponte Preta em campo contra o CRB. Agora vamos para a ficha técnica do jogo em 30 segundos. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Marcelo Corsato. Campeonato Brasileiro, Série B, 37ª rodada, estádio Alfredo Jaconi, no sábado, 18 de novembro de 2023. O Juventude jogou com o Thiago Couto, Dani Bolt, Danilo Bosa, Zé Marcos e o Alan Ruschel, Jean Irmer, Vini Paulista, Mandaca e Tite, Gabriel Tagliari e Echaporã, treinador Thiago Carpini. Entraram Rafael Furtado, Kelvin, o Matheus Vargas e também o Eric Paulista. A Macaca foi ao Rio Grande do Sul e jogou com Kaique França, Luiz Felipe Castro, Fábio Sanches e Arthur, Filipinho, Amaral, Ramon Carvalho e Elvis, Pablo Diego e Gé. João Brigatti, o treinador, colocou o Everton, Leonaldi, Paul Vidiero, Fraga e Eliel. Árbitro da partida, Wagner do Nascimento Magalhães, auxiliado pelo Rodrigo Figueiredo Henrique Correia e pelo Luiz Cláudio Regazzoni. O árbitro de vídeo, o Rodrigo Nunes de Sá. 13.157 torcedores, R$ 69.905. A renda final de jogo pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, 0 para o Juventude, 0 para a Ponte. Lembrando que tivemos cartões para o Juventude, foram 3, Jean Irmer, Vini Paulista e Gabriel Tagliari. Para a Ponte Preta, o Everton, Pablo Diego, Ramon Carvalho. Portanto, a Ponte com 4 cartões, 3 para o Juventude, 7 cartões no jogo total. Placar final no Alfredo Jaconi, 37ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, 0 para o Juventude, 0 para a Ponte Preta. Ficha técnica do jogo.
Tchau, Corsato. Tchau, Carlos. Abraço pra você, pra nossa audiência e até a próxima. Legal, hora de fechar aqui então a transmissão, trabalhos técnicos, mesa de áudio e vídeo, aqui na Rua das Camélias, no Jardim Primavera, Chácaras Primavera, o Felipe Marques, mesa de áudio e vídeo, redes sociais também, direção comercial do Claudinei Corsi, direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Na Essência FM, o Lucas Pessoa, mesa de áudio, direção artística do Gil Kleber, se espirrar saúde, viu, Gil? A direção geral do pastor Josimar Fonseca. Estivemos por aqui para a Construtora Patriani, Iga Atacado, Shimozono, Mega Sorte Loterias, Big Chicken, ST Soldas e Abrasivos, Pizzeria Papagaios, Rose Pisos, Café Canecão, Bebidas Poti, Restaurante do Dadá e Concessionária Sim. Segunda-feira, meio-dia, tem Meio Campo FI, na Essência FM, nos canais Futebol Interior. A Hora da Macaca, gente, nesta semana vai ser na terça-feira, tá? Por que na terça? Porque tem jogo importante na segunda. E aí na terça vamos fazer a nossa Hora da Macaca, né? Já sabendo o que temos que fazer, o que a Ponte Preta vai precisar na rodada. Senão nós vamos fazer a Hora da Macaca preocupado com o jogo do Sampaio Correia, né? Então, vamos fazer a Hora da Macaca na terça-feira, tá? No canal Hora da Macaca. Agradecendo a todos que ficaram com a gente na Essência, você que ficou com a gente nos canais de Futebol Interior, audiência monstro, obrigado no YouTube, no Facebook, no FM, obrigado, gente. Amanhã tem mais, hein? 14h45, Lucas de Souza, Claudinei Corsi, Wagner Ferreira, Albert Cavalcante, transmitem Guarani ABC. O Guarani precisa vencer para seguir com chances na próxima rodada para acesso à Série A em 2024. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine nesse final de semana e na semana que está por vir. Um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.